daqui a pouco durante a programação da CBN Campinas ou então no site cbncampinas.com.br. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. São Bernardo, Ponte Preta. São Bernardo, Ponte Preta. São Bernardo, Ponte Preta. Olá, muito boa tarde para você que está ligado e conectado com a gente aqui no Futebol da CBN Campinas. São 3 horas mais 10 minutinhos. Aqui, São Bernardo do Campo. Tarde de domingão, a bola rola daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, para Ponte Preta e São Bernardo e Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogão para você acompanhar no horário que a gente costuma dizer, aquele horário oficial do futebol brasileiro para São Bernardo e a Ponte Preta e o Berdô contra a Macaca daqui a pouquinho para você acompanhar tudo aqui no Sonzão da CBN Campinas. Uma tarde carrancuda, já tivemos uma garoa bem fina durante esse começo de tarde, a temperatura caiu bastante nesse final de semana, como já era previsto, né, pela meteorologia, temperatura neste momento em torno de 17 graus, mas não é aquele frio gelado, tá fresquinho, né? Para correr um pouquinho melhor aí para os jogadores que vão entrar em campo daqui a pouquinho. Carlão de Freitas, ao meu lado aqui na cabine do 1º de maio, para trazer o primeiro destaque e o destaque do seu comentário, o destaque do que a gente pode esperar da Macaca nessa tarde de domingão, aqui em São Bernardo do Campo. Boa tarde para você, Carlão. Boa tarde, Cabela, boa tarde, ouvinte CBN, em especial torcedor da Ponte Preta. Parada complicada, né? A Macaca enfrenta uma das sensações da Série B do Campeonato Brasileiro, que vem de um resultado expressivo diante do Goiás, jogando aqui no estádio 1º de maio. E a Macaca também vive um bom momento, né? Claro que é um momento de recuperação, diferente do São Bernardo, que já tem uma estabilidade dentro do campeonato. E a Ponte vai tentar aí surpreender, assim como surpreendeu o Avaí, assim como cumpriu o dever diante do América Mineiro. E hoje, quem sabe, aí neste duelo paulista, a Ponte possa conquistar aí pelo menos um pontinho que já seria importante nesta fuga da zona do rebaixamento. Muito bem, a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouquinho, enquanto a bola não rola aqui dentro do futebol da CBN Campinas. E, como o Carlão disse, né, o São Bernardo venceu o Goiás por 1-0 na rodada passada e a Macaca também venceu o América por 1-0 na rodada passada. E os dois se enfrentam daqui a pouquinho nessa sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Vou dar uma boa tarde também aqui. Quero ouvir também o Fábio Scheibe. Desse boa tarde pra você, Fábio Scheibe. Aqui tá gelado. E aí, Fábio Scheibe? Boa tarde. Muito boa
Muito boa tarde, Carlos Cabela, boa tarde, ouvinte CBN. Aqui dentro do estúdio tá geladinho, do jeito que eu gosto, viu, Cabela? 21 graus aqui no ar-condicionado, mas aqui fora também tem um sol agora, mas o vento começa a ficar forte aqui na região do São Gabriel, onde estão os estúdios da CBN. Aquele vento típico de Campinas, sabe? Que dói até a orelha. Mas daqui a pouquinho também começa a esquentar também aqui por causa do jogo, né? O jogo muito importante para Ponte Preta, mas o vento começa a bater forte. Hoje teve campeão, viu, Cabela? Tivemos campeãs, na verdade, hoje de manhã, viu? Poxa, então vamos lá então, fala aí, manda pro ar. Campeão lá na Superliga Feminina de Vôlei, o Praia Clube, o time de Uberlândia, conquistou o tricampeonato ao bater o Minas, uma final mineira. Jogo no ginásio do Ibirapuera, fez 3-0, não tomou conhecimento da adversária do Minas e acabou sendo campeão. Praia Clube. Lembrando que no próximo final de semana tem a final do masculino, né? O Vôlei Renata estará em ação também no ginásio do Ibirapuera, jogando contra o Cruzeiro. A gente manda a boa energia positiva pro Renata, tentando conquistar esse título inédito na semana que vem, às 10 horas da manhã, no ginásio do Ibirapuera. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações também, se você quiser, sobre a rodada. Tem muitos jogos de Série A, Série B também, Série C. Tem muita coisa legal, a gente pode comentar daqui a pouco. E além disso, pedindo a participação do ouvinte, aqui pelo 19991869070. Estarei atento aqui ao WhatsApp. Quem quiser participar, mande sua mensagem aí com o palpite sobre o jogo, falar sobre a escalação da Macaca, que daqui a pouco vai na pedra aí também. A gente faz aquele bate-bola aqui na CBN, viu, Cabela? Legal, Fábio Chaib, daqui a pouquinho a gente vai fazer esse bate-bola, então, falando dos resultados dos jogos, das rodadas dos campeonatos brasileiros que estão em andamento neste final de semana. E aqui a Série B, nesta 7ª rodada, que você acompanha tudo isso aqui no futebol da CBN Campinas. Estamos apenas chegando, hein? Apenas chegando por uma tarde aí com muito futebol pra você, porque está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, São Bernardo, Ponte Preta. São 3h14 nessa tarde aqui no 1º de maio. 1º de maio, estádio aconchegante, né? As cabines são apertadinhas, mas com esse frio aqui dá até um pouco mais aconchegante, né, Carlão? Verdade, Cabela. Tá um friozinho típico paulistano, né? Aquela garoa nesta tarde de domingo e... Não sei se vai atrapalhar o espetáculo. Acho que até não, né? Até que não, porque fica mais fresco. Eu acho que o jogador poderá correr mais, melhor do que aquele calorão maluco, né? Que nós estávamos vivendo há poucos dias. Acho que as duas equipes podem tirar proveito dessa temperatura baixinha aqui no ABC Paulista. Muito bem, meu caro Fábio Chaib. Vamos dar uma passada, então. Primeiramente, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, a nossa pauta de agora à tarde é a Série B. Para Ponte Preta e São Bernardo em campo daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho da Série B, dessa 7ª rodada que está rolando este final de semana, meu caro Fábio Chaib. Vamos lá, Cabela. A 7ª rodada da Série B do Brasileirão começou ontem com 3 partidas. Os empates entre Botafogo e Náutico lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Botafogo 1, Náutico também 1. Ontem também o Cuiabá ficou no empate com o Criciúma na Arena Pantanal também por 1-1. Já no Castelão, o Goiás até saiu na frente, mas tomou uma virada. Tomou 4-1 para o Fortaleza. O Fortaleza que assumiu a liderança com esse resultado da Série B. Hoje, além de São Bernardo e Ponte Preta às 4 da tarde, também às 4 tem um clássico paranaense, o Operário jogando contra o Londrina, jogo lá em Ponta Grossa. Já às 6 horas da noite tem um clássico nordestino, Sport e Ceará na Ilha do Retiro, 6h30 tem Atlético Goianiense e Juventude jogando lá no Antônio Ascioli em Goiânia. 8h30 da noite, para fechar esses jogos de domingo, tem América e CRB. E na ressacada, o Avaí recebe o Novo Horizontino. A 7ª rodada se encerra amanhã com um duelo isolado. Tem Vila Nova e Atletique lá no Oba, em Goiânia. Você quer os 4 primeiros colocados? Na verdade, os 6, porque agora mudou, né, o regulamento da Série B. Agora conta os 6, né? Já que teremos os 2 primeiros classificando diretamente. E do 3º até o 6º, aquele playoff para decidir quem vai subir a próxima edição, a Série A do Brasileirão no ano que vem. Neste momento, Fortaleza é o líder, 14 pontos. O Vila Nova é o vice-líder, tem 12. Criciúma tem
11 pontos ganhos na terceira colocação. O São Bernardo, adversário da Macaca, está na quarta colocação com 10 pontos. 10 pontos também para o Juventude e para o Náutico, que fecham o G6 da competição. Na zona de rebaixamento, a Macaca, na verdade, está uma posição fora da zona de rebaixamento. É a 16ª colocada, a Ponte Preta tem 7 pontos. Já na zona de rebaixamento com 7 pontos, tem o Goiás, o Londrina é o 18º, tem 5, e na vice-lanterna, o CRB ainda não venceu na competição, tem 2 pontos ganhos, e o América, na mesma situação também, ainda não venceu na competição, é o Lanterninha com também 2 pontos ganhos, viu, Cabelão? Tá, e portanto, na classificação da Série B, os jogos também, toda a rodada para você e com o Fábio Scheibe trazendo, e são jogos interessantes desse final de semana. Aliás, o Goiás, né? O Goiás, que todo mundo esperava um Goiás muito forte dessa Série B desse ano aqui, não vem fazendo uma boa campanha não, essa derrota, essa goleada pro Fortaleza aí, abala o Goiás, porque ele chega lá e fica na zona de rebaixamento, meu caro Carlão de Freitas. É um detalhe, um destaque aí negativo pro time do Goiás, que normalmente na Série B faz grandes campanhas. Verdade, sempre é um candidato, né? Em se tratando de Série B, sempre é um candidato ao acesso pela estrutura, pelo histórico que tem. Vira e mexe está disputando aí a Série A do Campeonato Brasileiro. E agora a gente se deparar com o Goiás entre os últimos colocados é algo incomum e algo ruim, né? Principalmente aqui para a Ponte, que a Ponte eu creio que vai ficar ali, né? Parte de baixo da tabela. E tem o Goiás, que é uma equipe muito forte. E eu creio que o Goiás não vai ficar por aí. É uma equipe estruturada, não sei se vai brigar pelo acesso, mas fatalmente não vai ficar aí no bloco dos últimos colocados, e isso é ruim, porque a Ponte tem um investimento, tem um objetivo, né, de tentar ficar pelo menos na Série B do Campeonato Brasileiro, chegar ao tão sonhado aí 45, de 43 a 45 pontos, que eu acho que é o número mágico para a Macaca tentar se manter aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Cabela, Fabião, estava observando aqui a escalação, e já o Antônio Lupe vai mandar para nós na pedra, mas só antecipar, porque me chamou a atenção que o Rodrigo Santana ele muda a estrutura da equipe, né? Ao invés de ele permanecer com o esquema ofensivo que deu tão certo diante do América Mineiro, em que a Ponte conseguiu a vitória, não, ele opta pelo esquema com 3 zagueiros, com 3 volantes. Só que uma novidade, ao invés do Rodrigo Saraiva, o uruguaio, vai com o Rodrigo Souza. O Rodrigo Souza, um grandalhão aqui da casa, né? Já jogou no São Bernardo por algum tempo e é um cara que pode aí ajudar, que vai dar essa sustentação no meio-campo da Macaca na partida de logo mais contra o São Bernardo. Do São Bernardo, algumas atrações também. O Daniel Amorim, que jogou pelo Velo Clube, né, o Campeonato Paulista, até jogou contra o Guarani, ele errou o pênalti que o Kaique França defendeu no Campeonato Paulista. Tem o Rodrigo Ferreira, que já defendeu o Santos. O zagueiro do São Bernardo é o Gemerson, que jogou no Corinthians, jogou no Atlético Mineiro, é o Gemerson, o Pará, lateral esquerdo, que jogou também no Guarani. Então temos aí algumas figuras importantes, figuras conhecidas do futebol brasileiro. Chaporã também jogou na Ponte. Então algumas caras conhecidas aí do torcedor brasileiro, meu caro Cabela. Legal, Carlão. As duas equipes nesse momento no gramado fazendo trabalho de aquecimento, tanto a Macaca como a equipe do Bernô. No gramado aqui do 1º de maio, que já tem os refletores acesos, porque o tempo tá meio escurinho aqui, esse tempo de chuva aqui, já tá escurecendo. Provavelmente vamos ter aqui o anoitecer mais cedo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalinho, daqui a pouco a gente volta aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial
para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. É simples e seguro. Ao realizar sua declaração, você tem o poder de destinar até 3% do imposto devido diretamente aos fundos municipais da criança e do adolescente. E você ainda pode destinar mais 3% ao fundo do idoso. O melhor de tudo, essa escolha não custa nada a mais para você. Se você declara como pessoa física, fique atento. O prazo se encerra no dia 29 de maio. Faça parte deste movimento. Seja um leão solidário. Doe para quem mais precisa. Apoio CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Enquanto a bola não rola. São Bernardo, Ponte Preta. Legal, muito bem, as equipes continuam no trabalho, aquecimento aqui no gramado do 1º de maio para a bola rolar daqui a pouquinho, 5 horas da tarde pela Série B para São Bernardo e Ponte Preta, jogão que você vai acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Aliás, você pode ir participando pelo 991869070, o nosso WhatsApp, também pelo chat do YouTube, você que está nos acompanhando pode mandar o seu recado através do chat do YouTube e também pelo WhatsApp, são os nossos canais para você interagir com a gente durante a nossa transmissão nessa tarde de domingaço, meu caro Fábio Scheibe. Vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, afinal de contas, grandes clássicos neste final de semana, né, Fabião? É isso aí, Cabelo, a 14ª rodada da Série A do Brasileirão, a 14ª rodada começou ontem, tivemos 5 jogos ontem no Newton Santos, Botafogo, que vai mal das pernas, principalmente fora de campo, acabou perdendo para o Remo, 2-1 de virada para o Remo, jogando ontem lá no Newton Santos, no Engenhão, no Rio de Janeiro. No Allianz Parque, último jogo do Allianz Parque com esse nome, né? Vai mudar de nome agora o estádio do Palmeiras. O último jogo teve empate 1-1 no clássico entre Palmeiras e Santos para mais de 41 mil pessoas. No Barradão, o Vitória fez 4-1 para cima do Curitiba. Na Arena da Baixada, Grêmio e Atlético Paranaense e Grêmio não saíram do 0-0. E no Clássico Mineiro, ontem no Mineirão, o Atlético Mineiro conseguiu uma boa vitória sobre o Cruzeiro, fez 3-1 para cima da Raposa, jogando no Mineirão. Daqui a pouquinho, às 4 da tarde, hoje tem clássico no Rio de Janeiro também, clássico no Maracanã. O Flamengo encara o Vasco da Gama. O São Paulo também joga às 4 da tarde, duelo contra o Bahia. Esse jogo vai ser lá em Bragança Paulista, já que o Morumbis está tendo shows no Morumbis, o São Paulo utilizando então Bragança Paulista como casa nesta rodada. Às 6h30 tem Inter e Fluminense no Beira-Rio, 6h30 também Chapecoense e Bragantino na Arena Condá. E fechando essa 14ª rodada lá no Maião, no interior paulista, o Mirassol recebe o Corinthians, jogo às 8h30 da noite. Cabelão.
Muito bem, Carlão de Freitas. Clássico mineiro virou um pé de guerra, não? Todo jogo tem confusão. Caramba, e ontem nós estávamos assistindo, né? Os parceiros ali assistindo esse duelo mineiro, e nós até comentávamos, né? Que antigamente o clássico mais brigado que nós tínhamos no Brasil, eu acho que ainda é o Grenal, né? Sim. Mas ultimamente Atlético, Cruzeiro e Atlético tem virado aí não só futebol, né? Mas momentos de UFC, né? Foi assim na final do Mineiro. Ontem tivemos também um jogo recheado de confusão. Eu estava até acompanhando a partida e com alguns amigos que estavam torcendo para o Atlético Mineiro. E o jogo estava assim, Cabela, 3-0 para o Atlético dando um banho de bola no Cruzeiro, com 2 jogadores a mais e restando ali ainda 20 minutos de jogo. Tudo levava a crer que o Atlético iria aumentar o placar, ou seja, consolidar aí uma goleada histórica sobre o maior rival, 4, 5, 6, porque o ritmo estava dessa maneira. Aí vem o seu Lianco, né, que dispensa qualquer apresentação. O jogo tranquilo pro Atlético, ele me dá uma paulada no Bruno Rodrigues, que jogou na ponte e merecidamente recebeu o cartão vermelho Lianco. O Renan Lodge, e eu concordo com ele, ficou louco da vida, né? Eu não vi a leitura labial, nada, mas eu acho que o Renan deve ter falado pro Lianco, né? Pô, Lianco, é a nossa chance de golear o Cruzeiro, de atropelar o Cruzeiro, né, com 2 jogadores a mais, ganhando de 3-0, o jogo ao nosso favor. Você praticamente iguala as ações, não em termos de placar, mas tira ali a chance do Atlético de estabelecer uma goleada. Não, o que aconteceu? O Atlético, claro, ganhou o jogo, mas tomou um gol do Cruzeiro, 3-1. Foi uma vitória normal, que vai estar ali uma vitória do Cruzeiro, do Atlético sobre o Cruzeiro, normal. Não vai ser aquela vitória... Você lembra aquele 6-0 do Atlético sobre o Cruzeiro no Brasileirão de 2026? E é algo que poderia se desenhar para isso. E não aconteceu. Eu acho que muito graças ao destempero, né, para variar, do zagueiro Lianco. Muito bem, já que ele lembra, vamos chamá-lo pra roda então, já que você lembra. Uma ótima tarde pra você, Lupe. As duas equipes já estão no gramado fazendo trabalho de aquecimento, hein, Lupe? É isso, Cabela. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. A Ponte no aquecimento aqui, debaixo de uma garoazinha, né? Uma garoa fina, aqui no estádio 1º de maio, às 4 da tarde a bola rola, faltam 31 minutos. E como o Carlão já disse, a Ponte Preta hoje com uma novidade, né? O Rodrigo Souza, o Rodrigão, no time titular, ao lado do André Lima, ao lado do Murilo Cavalcante. O técnico Rodrigo Santana, ele faz um esquema bem parecido com o que a Ponte Preta entrou em campo no duelo contra o Avaí lá na ressacada, povoando um pouquinho mais o meio-campo. Levou a pior o jogador Luiz Felipe, que contra a equipe do América Mineiro foi titular, agora fica como opção no banco de reservas. Banco de reservas também tem uma novidade: Diego Porfírio, ele que está recuperado de um problema físico, um problema muscular, já participou dos treinamentos, foi relacionado e fica à disposição no banco de reservas do técnico Rodrigo Santana. Ponte Preta escalada com Diogo Silva, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevson. André Lima, Rodrigo Souza, Murilo Cavalcante, Brian Borges, Diego Tavares e William Potker, o artilheiro da Macaca. Ponte vem de 2 vitórias e busca emplacar a 3ª, o que daria um respiro para a alvinegra em relação à zona do rebaixamento, Cabela. Sem dúvida nenhuma, uma vitória hoje aqui frente ao Berdo dá uma tranquilidade enorme para a Ponte Preta seguir o trabalho nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Por um outro lado, também tem o Berdo, que está na parte de cima da tabela e brigando pelas pontas lá, meu caro Antônio Lupe. É o São Bernardo que vem embalado, vem de 2 vitórias, assim como a Ponte Preta, só que o São Bernardo, ele teve um compromisso no meio de semana, diferentemente da Macaca. A Ponte, ela teve semana cheia de trabalho, o São Bernardo atuou pela Copa Sul-Sudeste, se não me engano, com o Tombense, empate, mas mesmo assim o técnico Ricardo Catalá, ele coloca em campo aquilo que tem de melhor. E jogadores conhecidos do futebol brasileiro, Gemerson, zagueiro, aquele mesmo, Pará, lateral esquerdo, se não me engano o Guarani passou no Bugre, Foguinho, ex-chapecoense, Romisson, que aliás marcou um dos gols no jogo entre Ponte Preta e São Bernardo pelo Campeonato Paulista, no estádio Moisés Lucarelli, Daniel Amorim, também conhecido, e Echaporã,
que até outro dia vestia a camisa da Ponte Preta. Cabela. Pois é um jogo que a gente, se olhar no papel aqui, Carlão, se a gente olhar na escalação de Ponte Preta e São Bernardo e não olhar a tabela de classificação, a gente fala assim, caramba, é um jogo muito equilibrado. E é isso que a gente aguarda essa tarde aqui no 1º de maio, né, Carlão? Eu aguardo isso também, né, para a Ponte tentar equilibrar essas ações diante do São Bernardo. É claro que nominalmente são duas equipes parecidas, aliás, como é a tônica, é uma característica desta Série B de 2026, mas aí quando a gente analisa não só a tabela, né, mas o momento que vive o São Bernardo, um momento muito mais tranquilo, um momento de estabilidade, um momento de brigar pela liderança. Segue aí, Lupe. Deixa eu ouvir, eu tô perto da torcida da Ponte. Tudo bem, seu nome? Adriano. Adriano veio de Campinas ou é daqui da região? Campinas. O que você tá achando dessa Ponte Preta versão Série B do Campeonato Brasileiro? Cara, eu acho que tá evoluindo, cara. Tá evoluindo, apesar dos problemas aí extracampo que a gente acompanha, né? Mas tá evoluindo. Vamos ver, a expectativa é boa aqui. Valeu, bom jogo, hein? Valeu, obrigado, viu? Valeu, o Adriano tá aqui, torcedor da Ponte, veio com o filhão. Tem muita gente chegando aqui da Ponte Preta, distância próxima, né? O Carlão, Cabela, aproximadamente aí 1h30 de viagem, São Bernardo, Campinas. Eu tô aqui, a galera tá se protegendo da chuva, mas já tem uma rapaziada aqui que tá tomando essa garoa fina aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não, por enquanto a galera tá lá no coberto. Daqui a pouco eu volto se tiver algum torcedor da Ponte aqui no setor visitante do estádio 1º de maio, Carlão. Ok, Lupe, aí só para completar, se pegarmos aí o momento, né, a temporada de 2026, aí não tem nem comparação, né? O São Bernardo vive uma situação muito mais tranquila, não só fora de campo, mas dentro também. A Ponte, esse turbilhão, né, esse combo de problemas que o próprio torcedor falou pro Lupe. O torcedor está muito ciente do que está acontecendo, o torcedor da Ponte é muito maduro com relação a esta situação e é entendedor de que vai precisar apoiar muito a equipe, não só para o jogo de hoje, mas também para a sequência da Série B, para a Ponte sair ali, né, pelo menos do contato mais próximo com o Z4. Muito bem, são 15 horas mais 34 minutinhos, paizão. Eu tô com outro aqui, ó. Pedrão, que tem um apelido, né, Zé, lá de Sumaré. Você também tá em tudo quanto é lugar, hein? Boa tarde. Boa tarde, né? Primeiramente agradecer a Deus por nós estar aqui mais um dia vivo em pé. E eu tava vindo pro Majestoso, eu fiquei sabendo que a caravana não ia ter, foi Deus que livrou eu. Aí passou um carro Ponte Pretano, falou, vamos com nós, partiu pra lá, demorou, falei, vamos que vamos, nós vai dividir o pedágio, nós vai que vai. E Deus quiser, nós vai sair com uma vitória, e o caminho que a Ponte Preta tá, ou empate, ou mais ainda a vitória, nós tá no G6, é mais importante, a macacada voltou. Então você tava lá no Majestoso, aí você viu uma rapaziada, você montou no carro e veio embora. Opa, o cara parou o carro pra mim na hora, falou, vamos com nós, não vai ter mais caravana. E pra voltar, como é que vai fazer? De carro de novo com eles. Tá ali. E até Sumaré? Sumaré eu pego o busão. E quanto vai ser o jogo hoje, Pedrão? 2-1 pra Ponte. Valeu, bom jogo, hein? Juízo, hein? Ô, Lupe. Manda um abraço pro Carlão de Freitas, vem cá. Um abraço, Carlão de Freitas. Cara de Freitas, melhor rádio da região. O grande Pedrão, que figura, hein? Tá vendo o que o torcedor faz pra acompanhar? Mas, ô, Lupe, escuta, história, conta pra nós aqui. Você chama ele de Pedrão e chamou de Zé. É Pedro ou é José? É porque ele tem um apelido. Mas então deixa eu falar aqui. Tá bom, não pode. Beleza, então. Muito bem, são 15 horas e 35 minutinhos. Vou voltar lá com o Fábio Chave no estúdio da CBN Campinas. Vamos trazer aí a rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, meu caro Fábio Chave. Que teve o Bugrão ontem em campo, né? O Guarani, você narrou essa partida, Cabela, e o Guarani venceu por 1-0 o Santa Cruz, jogou no apagar das luzes já, o Guarani vencendo o Santa Cruz por 1-0 no Brinco de Ouro da Princesa, e com essa vitória o Guarani assumiu a terceira colocação, pelo menos até esse domingo. Chegamos à 5ª rodada da Série C e com esse resultado o Guarani chega à terceira posição. Ontem também outro time da região se deu bem, a Inter de Limeira fez 1-0 para cima do Confiança, jogando lá em Sergipe. Hoje no andamento da rodada, às 5 horas da tarde, tem Ferroviária e Anápolis, jogo às 5 horas da tarde na Fonte Luminosa. 5 horas da tarde também tem Volta Redonda e Brusque. 5 da tarde também Amazonas e Caxias, jogo lá no norte do país. Já às 7 horas da noite no Maringá, tem Maringá e Itabaiana. Também às 7 horas da noite, Paysandu e Botafogo na Curuzu. Amanhã, fechando essa 5ª rodada,
3 partidas amanhã. 3 partidas, tem o jogo do Ituano jogando fora de casa contra o Ipiranga, jogo às 8 horas da noite, mesmo horário de Floresta e Maranhão, e o Figueirense jogando contra o Barra no duelo de Santa Catarina. Esses são os jogos então da 5ª rodada da Série C, a vitória do Guarani ontem 1-0 para cima do Santa Cruz. E a vitória da Inter também, né, fora de casa, né, Chaibe? Exatamente, 1-0 para Inter de Limeira, jogando lá em Sergipe contra o Confiança. Neste momento, a Inter de Limeira também entra no G8 da competição, é a 6ª colocada com 8 pontos ganhos. As equipes da nossa região na Série C aí dando uma respirada boa nesse momento da Série C do Campeonato Brasileiro. São 15 horas e 37 minutinhos. Agora, Carlão de Freitas, o Guarani não consegue embalar uma boa partida, né? São partidas tecnicamente muito abaixo, que ganha no sufoco ou empata. Tá complicado, né? Sim, ontem por um triz, né, Cabela? E não sei não, se empatasse, o pior poderia acontecer com relação à sequência do técnico Hélio Cizenando no comando bugrino. Pelo menos venceu, né? Dos males o menor, pelo menos venceu, mas realmente o nível de atuação abaixo. Santa Cruz conseguiu ali no ferrolho equilibrar as ações diante do Guarani. No início do segundo tempo, uma certa pressão do time coral. Kaique França teve que fazer defesas importantes, mas tá difícil engrenar, né? Tá difícil encaixar. Ainda bem que os resultados estão acontecendo, o Guarani está hoje no G3, né? Pode perder posições, mas está no G3. É melhor você consertar a situação vencendo jogos, né? Tentar colocar aí um nível de atuação mais aceitável por parte, mais aceitável para a torcida, até pelo investimento que foi feito. Melhor trabalhar assim do que com derrotas, né? Então dá para consertar diante dos resultados positivos, mas a torcida ainda está bem chateada. O termômetro foi ontem após o jogo, né? A torcida brigando, criticando alguns jogadores, mas pelo menos venceu. Porém, muita coisa tem que melhorar nesse Guarani da Série C. 17 graus aqui no 1º de maio, aqui em São Bernardo do Campo. A bola rola daqui a pouquinho, hein? Mais 22 minutos e a bola vai rolar aqui no 1º de maio para São Bernardo e Ponte Preta. Jogão que você acompanha no sonsaço da CBN Campinas. Vamos dar mais um intervalinho, mais um gole d'água, a gente volta daqui a pouquinho no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. CBN Serviço. A campanha do Agasalho 2026 do setor do transporte coletivo de Campinas vai até o dia 10 de julho. As doações podem ser entregues no ônibus da campanha, que fica estacionado no Largo do Rosário, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia até o fim da arrecadação, ou então nos terminais de ônibus Central, Ouro Verde, Campo Grande, Barão Geraldo, Santa Lúcia, Mercado, Padre Anchieta, Satélite Íris, Campos Elíseos e Metropolitano, além da sede da Transurc. Se você é funcionário do setor, pode doar diretamente na garagem. Na edição do ano passado, a campanha arrecadou mais de 43 mil peças que foram distribuídas para 50 entidades assistenciais. As doações passam por triagem e precisam estar em bom estado de conservação. De Campinas, Felipe Pereira. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
enquanto a bola não rola. São Bernardo, Ponte Preta. Opa, são 15 horas e 42 minutinhos, contagem regressiva, 18 minutos para a bola rolar aqui no 1º de maio para São Bernardo e Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. Mais um destaque da Macaca aí, meu caro Lupe. A Ponte que, se conseguir a vitória, fica um pouquinho mais distante da zona do rebaixamento. Hoje o técnico Rodrigo Santana ainda não pode contar com o meia Elvis e também com o zagueiro David Braz. Os dois estão em recuperação no departamento médico e não foram relacionados para a partida. Novidade no banco, além do Diego Porfírio, que sim está recuperado e à disposição do treinador da Macaca, Daniel Baianinho, que ficou fora do último banco, e o técnico Rodrigo Santana afirmou que ele tem feito um rodízio, né? Até porque é um elenco inchado, então ele precisa dar oportunidades para vários jogadores, então ele tem feito uma espécie de rodízio com alguns atletas. Baianinho não ficou no banco na última partida, na vitória em cima do 1-0 no América Mineiro, mas por outro lado hoje viajou com a delegação e fica à disposição de Rodrigo Santana para o duelo contra o São Bernardo. Aqui no estádio 1º de maio, aliás, tá frio, hein, Cabela? Pois é, 17 graus, tá aquela garoa chata, ô Lupe? Tá aquela garoa chata, tá sim. Aliás, lá no horizonte eu vejo prédios sumindo no meio da neblina. Isso me desespera um pouco. Vou ter que colocar capa de chuva. Pois é, e aquela neblina eu sinto lhe dizer que é chuva. É chuva. E vem pra cá, com certeza. Meu caro Carlão de Freitas, esse time inchado da Macaca, dá tranquilidade pro Rodrigo Santana trabalhar ou dá preocupação para ele trabalhar? Ah, preocupação, E essa né? preocupação é boa ou é ruim? É, preocupação. Não é legal o elenco inchado, né? Não é legal, é sinônimo de problema. Se a Ponte estivesse estruturada, pagando em dia, com um time qualificado, até vai. Mas imagine só, você tentar controlar, de 35 a 40 cabeças, né? 35 a 40 jogadores com atrasos de salários. Problema, né, na casa, né? Porque se você tá mal financeiramente, você tem problemas em casa. Então não é fácil, por isso eu não vejo com bons olhos o elenco inchado da Ponte Preta para a Série B do Campeonato Brasileiro. E como você vê o Rodrigão no meio campo da Ponte nesse jogo contra o São Bernardo? Mais experiente, eu acho que tem mais a contribuir para a equipe do que o Rodrigo Saraiva. Eu permaneceria com a equipe que venceu o América, né, com o Luiz Felipe à frente, mas é uma opção do Rodrigo, ele guarda o Luiz Felipe talvez por uma emergência no segundo tempo, povoa o meio campo com o Rodrigo Souza. Rodrigo não tem a leveza do Saraiva, mas é um cara que pode em algum momento também fazer um terceiro zagueiro, fazer uma proteção ali no sistema defensivo. Entrou bem contra o América Mineiro, segurou ali o Rojão quando o América ensaiava ali uma pressão muito forte. Então, gosto, essa é a dinâmica do Rodrigo Santana, né? Povoar um pouco mais nos jogos fora de casa, ele vai com o Rodrigo, eu respeito. Eu até deixaria o time mais leve, tentaria atacar o São Bernardo, mas entendo o momento também. Embora a Ponte tenha vencido as duas partidas, ainda não é um time confiável, né? E o Rodrigo não tem essa confiança ainda no grupo. Então, por isso, ele fecha um pouquinho a casinha, tenta soltar ali nos contragolpes o Diego Tavares, o próprio William Potker, né? O Brian Borges dando uma auxiliada no meio-campo, e para que a Ponte tenha aí pelo menos uma transição efetiva, além desse sistema defensivo consistente com 3 homens de marcação no meio. Muito bem, são 15 horas e 46 minutinhos, meu caro Fábio Scheibe, tem mensagem chegando, a galera tá interagindo pelo 991869070 e também pelo chat do YouTube, Scheibe. O pessoal tá animado aqui com essa possível terceira vitória da Macaca consecutiva, né? A Evelyn Lima tá na Chácara da Barra aqui, tá confiante numa vitória da Macaca. Ela pergunta aqui se o Elvis vai pro jogo. O Lupe daqui a pouco vai trazer a escalação oficial aí da Macaca, mas o Elvis não vai pro jogo não, a gente pode adiantar isso. Um abraço pra Evelyn Lima da Chácara da Barra. Também o Alfredo Antunes está aqui no Jardim São Marcos, curtindo a nossa transmissão. Diz que hoje a Macaca, se voltar com empate, já é um bom tamanho, já é um bom negócio pra Macaca. Um empatezinho tá de bom tamanho jogando fora de casa. Um abraço também pro pessoal de Paulínia. O Antônio Fraga tá conosco aqui participando, tá confiante também numa vitória da Macaca. Ele fala que vai ser 2-1 pra Ponte Preta. No YouTube tá quem tá conosco aqui é o João Silva, tá lá em Hortolândia. O Douglas Dri fala que... Adriel, Douglas, Daniel de Cambé.
Tá lá em Cambé curtindo a nossa transmissão. Quem tá conosco é o Fábio Bruno também, muita gente participando, João Melo, tá todo mundo participando. Mande sua mensagem também, mande seu palpite, fala mais sobre essa partida. A Macaca tentando a terceira vitória consecutiva pelo 19-99186-9070. Meu caro Fábio Scheibe, onde fica Cambé, Scheibe? Cambé, vamos procurar Cambé. Procura aí, Cambé, pesquisa Cambé. aí, pesquisa aí. Onde que fica Cambé? O Bolacha já sabe, hein? Bolacha já sabe aqui. Já? Paraná, diz ele, viu? Bolacha Paraná. Paraná. O Bolacha é um cara informado demais. Brincadeira, viu? 15 horas e 47 minutinhos. Aqui no 1º de maio, a temperatura continua em 17 graus, mas como disse o Lupe, tá gelado pra caramba. E a gente olha no horizonte, como ele disse, Carlão, e vê aqueles prédios sumindo no meio dessa garoa que vem chegando cada vez mais pra cá, próximo ao 1º de maio. Com certeza essa temperatura deve cair nesse final de tarde aqui em São Bernardo do Campo. Pois não, Lupe? Só pra confessar um bastidor, né? Confesse. Aqui hoje nós estamos recebendo a equipe da IPTV, que vai transmitir na tela da IPTV os duelos entre São Bernardo e Ponte Preta. E o nosso repórter, né, o nosso mineirinho, o Diego Alves, ele esqueceu a traia, ele esqueceu a blusa. Tá sem blusa de frio o nosso Diego Alves. E é o primeiro mineiro na história do Brasil que esquece a traia e passa frio aqui no 1º de maio. Vai passar frio mesmo, viu? Porque no cair da tarde aqui, eu acho que vai gelar bastante abaixo desses 17 graus. A previsão eu tinha visto hoje pela manhã aqui na região de São Bernardo do Campo, Grande São Paulo, aqui em torno de 15 graus por volta de 18 horas. E a sensação térmica um pouquinho mais baixo, ou seja, o nosso companheiro Diego vai passar frio se não tem blusa nessa tarde aqui em São Bernardo do Campo. Meu caro Fábio Scheibe, quais são os jogos desta tarde de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, hein, Scheibe? Vamos lá, Camila. Nesta tarde, às 4 da tarde, mesmo horário de São Bernardo e Ponte Preta pela Série A, tem o Clássico Carioca no Maracanã, Flamengo e Vasco da Gama. Estaremos acompanhando essa partida, assim como também São Paulo e Bahia, que jogam lá em Bragança Paulista. Já pela Série B, às 4 da tarde, mesmo horário do duelo aí de São Bernardo, tem Operário e Londrina, um duelo paranaense nesta rodada de Série B. Muito bem, Carlão de Freitas, uma vitória da Macaca hoje aqui em São Bernardo do Campo seria de agrado gigantesco para o torcedor ponte-pretano. E surpreendente, né? Porque 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos conquistados, né? É claro que isso na teoria, né? A Ponte vai enfrentar um adversário muito forte que vive, né? Já falamos aqui, um momento melhor, com uma equipe mais encaixada, com um comando do Ricardo Catalá há algum tempo já, né? À frente do time do São Bernardo, mas se a Ponte Preta conseguir equilibrar e levar para Campinas os 3 pontos, eu acho que a gente pode carimbar a Ponte como recuperada, né? Mesmo com tantos problemas financeiros, com tanta confusão extracampo, se a Ponte conseguir somar aí o 9º ponto hoje, né? O 9º ponto, eu digo, nessa trinca, né, de resultados positivos, eventualmente, claro, seria algo sensacional para essa campanha de recuperação que faz a Macaca. Porque nós temos na Série B do Campeonato Brasileiro Fortaleza, que já jogou na rodada, líder desse momento com 14 pontos, tem 4 vitórias. A Ponte Preta chegaria a 3 vitórias também com 7 jogos. E chegaria, só abaixa pra gente aí encontrar a macaquinha ali. Vou dar uma olhadinha aqui, a macaquinha tá aqui. Cadê a macaquinha? Tá mais embaixo ainda. Aqui. Tá mais embaixo. Aqui, passou já. Ela é a 16ª com 7 pontos. Hoje ainda, ela em vencendo, ela estaria com 10. Ela ficaria ali próximo do meio de tabela, o que é algo importante, né? Ficar quanto mais longe do Z4, melhor, até porque a Ponte, qualquer ameaça, ela tem que ficar aí muito esperta, porque ela já experimentou desse veneno no primeiro semestre ou na primeira parte do ano. Botafogo começou com aquele vapor todo, goleando Fortaleza e vencendo as 2 primeiras. O próprio Avaí, quando a Ponte enfrenta o Avaí na ressacada, o Avaí era o líder, ou tinha pontuação de líder junto com o Ceará. Já é o 12º colocado. Pois é. São os altos e baixos da Série B do Campeonato Brasileiro. Pois não, meu caro Antônio Lupe? Só mais um relato aqui do gramado do 1º de maio. Pela primeira vez eu não vejo o sistema de irrigação do gramado ser ligado, até porque uma garoa fina cai aqui no gramado do estádio 1º de maio, a Casa do São Bernardo. E também dar relevo, né, aos torcedores da Ponte, que marcam presença aqui. A Ponte Chopp já colocou a faixa, a torcida jovem, a Ponterror, outros torcedores que também fizeram aí a caravana, saíram de Campinas
mas eu vou até dar um destaque. Eu acho que tem mais torcedor da Ponte do que do São Bernardo aqui no 1º de maio, hein, Cabela? Eu ia perguntar justamente isso para você. As duas equipes estão entrando nesse momento do gramado para execução do hino nacional brasileiro e a gente vê ali torcedores da Ponte, torcedores do São Bernardo. Eu acho que numericamente está bem equilibrado as duas torcidas aqui no 1º de maio. Vamos escalar as equipes. Toda a ficha técnica para São Bernardo e Ponte Preta com ele, Antônio Lupi. Ponte Preta. Ponte Preta. Pronta e escalada pelo técnico Rodrigo Santana. A Ponte Preta entra em campo aqui em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, com camisa de número 12, Diogo Silva no gol. Na direita, 22, Thales. Na zaga, 3, Lucas Cunha. 44, Márcio Silva. E na lateral esquerda, com a 32, Kevson. Meio campo, 8, André Lima. 5, Rodrigo Souza. E 20 para Murilo Cavalcante. No ataque, 31, Brian Borges. 7, Diego Tavares. E com a 9, o bruxo, o artilheiro, o William Potker. Repetindo a escalação titular da Macaca. Diogo Silva, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevson. André Lima, Rodrigo Souza, Cavalcante, Brian Borges, Tavares e Potker. No banco, à disposição do técnico Rodrigo Santana, 1, Guilherme Viana, 2, Lucas Justen, 11, Luiz Felipe, 13, Diego Porfírio, 14, Danilo Barcelos, 16, Everton, 17, Miguel, 19, Cafu, 21, Brandão, 23, Palácios, 26, Daniel Baianinho e com a 38, Tarik. São Bernardo. Que está pronto e escalado pelo técnico Ricardo Catalá. O Pernod, o tigre do ABC Paulista, entra em campo com 1, Alex Alves no gol. Na direita, com a 2, Rodrigo Ferreira. Na zaga, 35, Gemerson, 97, Augusto. E com a meia dúzia, Pará. Meio campo, 8, Foguinho, 17, Robson. E com a 26, Dudu Miraíma. No ataque, 11, Pedro Vitor, 89, Daniel Amorim. E com a 27, Echaporã. Confirmando a escalação do São Bernardo. Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Gemerson, Augusto, Pará. Foguinho, Robson, Miraíma, Pedro Vitor, Amorim e Echaporã. No banco, à disposição do professor Catalá, 40, Matheus Nogueira, 9, Felipe Garcia, 10, Fabrício Daniel, 21, Hugo Sanches, 22, Pablo Diego, 25, Manzoli, 29, Pedrinho, 31, Lucas Fernandes, 37, Daniel, 42, Johan, 77, Marcão e 90, Luizão. A arbitragem do jogo. A equipe de arbitragem completa do estado de São Paulo. O dono do apito é Fabiano Monteiro dos Santos. Fabiano Monteiro dos Santos apita o duelo entre São Bernardo e Ponte Preta. A assistente 1 é a Neuza Inês Bach. O 2 é o Gustavo Rodrigues de Oliveira. No VAR, no árbitro de vídeo, José Cláudio Rocha Filho. O comentário do jogo. Muito bem, Carlos, já tivemos ali a execução do hino nacional brasileiro, as equipes já vão se posicionando ali no gramado, faltam alguns minutinhos aqui no meu cebolão, faltam 4 minutos ainda para o início da partida. Podemos esperar um grande jogo essa tarde aqui no 1º de maio, Carlão? Um jogo de superação por parte da Ponte, entrega. Eu creio que o São Bernardo, por estar no momento melhor, por ter uma equipe mais ajustada, viver uma situação mais amena fora de campo, imagina o São Bernardo atacando a Ponte, fazendo a Ponte sofrer, principalmente nos 10, 15 primeiros minutos, e a Ponte tem que suportar. Eu imagino até que o Rodrigo Santana tenha colocado essa escalação, entendendo que a Ponte veio ao ABC para se defender. Mas não adianta só se defender, tem que ter um contragolpe rápido, uma transição bem efetiva, como foi contra o Avaí na ressacada. Quando foi em algum momento mesmo em Campinas, jogando contra o América Mineiro, a Ponte teve uma transição eficiente, conseguiu vencer o jogo. Então o Rodrigo Santana aposta nisso, numa marcação forte, com uma saída do Murilo e do André, talvez, o Rodrigo Souza ficando um pouco mais na proteção da defesa, o Brian Borges auxiliando na criação.
recuperação. E Diego Tavares e William Potker correndo como loucos lá na frente. O Diego até fazendo uma recomposição e o Potker sendo o último homem, o homem da velocidade, o homem responsável pelos gols. Acredito num equilíbrio, um favoritismo do São Bernardo, evidentemente por tudo que a gente mencionou, mas eu vejo uma Ponte mais preparada que nas últimas rodadas ou principalmente no início da Série B. Eu vejo uma Ponte com condições de enfrentar, com condições de equilibrar as ações diante do São Bernardo e quem sabe beliscar um pontinho, beliscar uma vitória, seria importantíssimo para a Ponte seguir bem aí nesta rota de recuperação dentro da Série B. As duas equipes fazem aquele bate-papo final, a macaca que está toda de branco com detalhes da camisa. Claro, a faixa transversal no peito e listras também na vertical em preto. Aquela listra bem fininha da camisa bonita da equipe da macaca. O Berdô de camisas amarelas, calções pretos e meias listradas da horizontal em preto e amarelo. Para você que está nos acompanhando, se posicionar aí e saber que a Ponte Preta, por exemplo, vai defender aqui o gol à esquerda das cabines e emissoras aqui no 1º de maio. Vai se posicionando lá o Alex Alves, lá no gol ao fundo ali. Tá por aí, né, Lupe? Você tá nesse lado aí, né, Lupe? Do lado do Alex Alves aí, né? Isso, eu estou aqui no fundo do estádio 1º de maio, onde a Ponte vai atacar, bem pertinho do gol defendido pelo Alex Alves. E a Ponte ataca nesse primeiro tempo, onde a torcida da macaca está posicionada aqui no 1º de maio. Faltam poucos minutos, está tudo pronto para a bola rolar aqui no ABC Paulista, Cabela. No meu cebolão aqui, pouco mais de um minuto para a bola rolar. E o árbitro do jogo, o senhor Fabiano Monteiro dos Santos, está aguardando ali o tempo exato do início da partida. Sai de bola com a equipe do São Bernardo, no toque inicial ali ao centro do gramado, tem ali o Romisson e também o Daniel Amorim, os dois ali próximos à bola para esse início de partida aqui no 1º de maio. Bola vai rolar para você acompanhar tudo no futebol da CBN Campinas e claro, pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 991869070 e também no chat do YouTube, você pode participar à vontade com a gente nessa tarde de domingão, hein? Tudo pronto por conta do árbitro da partida que está acertando o cebolão. Olha lá, parou. Agora sim, tudo pronto. Apita o árbitro. Bola rolando no futebol da CBN Campinas. São Bernardo, Ponte Preta. Opa, deixa comigo 90 minutos, um pouquinho mais de muito futebol para você no Sonsacho da CBN Campinas. Trabalha a bola no sistema defensivo, a equipe do São Bernardo. Rola a bola pelo lado esquerdo com o Pará, faz o domínio, carrega, faz a finta, escapa bem da marcação, vem pro campo de ataque, dá um tapa na bola, vem ali pelo meio, sobrou com o Romisson, deu a bola enfiada lá pela direita, boa bola esticada, sobrou perto da canhota, batida longe do gol. Subiu demais, a bola se perde em linha de fundo, só tiro de meta no primeira descida da equipe do Berdô para cima da macaca, Lupi. Primeira finalização do jogo do São Bernardo, a finalização do 11, o Pedro Vitor. Pedro Vitor, aliás, pede um desvio ali no meio do caminho, só que a arbitragem marca apenas o tiro de meta para o goleiro Diogo Silva, o camisa número 12 da Ponte Preta. Vai repor a bola em jogo, com 1 minuto de bola rolando, já jogando no sistema defensivo com o Lucas Cunha, despacha para o campo de ataque, o lançamento foi feito ali pelo meio do caminho, passa pelo Diego Tavares, passa pelo Foguinho, sobra lá com Augusto, já toca a bola pelo ciclo central do gramado, volta com Foguinho, recua no campo defensivo com o Gemerson, ali à frente da grande área, ele vem trabalhando, a Ponte Preta toda encolhida, fica só acompanhando, Diego Tavares acompanha o Augusto, o Potker acompanha lá o Gemerson, mas quem recebe a bola é o Pará, aqui pela esquerda já toca na bola, vem para o campo de ataque, lançamento foi feito, no meio do caminho quem chega é Lucas Cunha, para ficar com ela, recua com o Diogo Silva, bota no campo de ataque, no meio do caminho o Rodrigo Souza, recebe, domina, faz abertura pela direita com o Diego Tavares, volta a bola mais atrás, começa tudo de novo por ali com o Murilo Cavalcante, bota no ataque, no meio do caminho, bateu em cima do Robinson, voltou ali com o Rodrigo Souza, e a bola chega no Márcio Silva, lá pela esquerda quem toca, domina é Kevinson, já bota no campo de ataque com o Brian Borges, ele faz o domínio, carrega, só que na contramão ele gira o corpo, a marcação encosta pra cima dele, Daniel Amorim, ele volta a bola à frente da grande área com o zagueiro Lucas Cunha, vem trabalhando a equipe da macaca, buscando o campo de ataque, faz o break, devolve mais uma vez, ali pela intermediária com o Brian Borges, recebeu, dominou, abriu lá pelo lado esquerdo, por ali com Kevinson, domina, marcação do Berdô, acompanha, sai de bola
Ponte Preta, que vai tocando a bola de um lado, de outro, vai trabalhando a equipe da Macaca. No campo de ataque aqui com o Murilo, recebeu, dominou, tocou, o Augusto antecipou, voltou no Murilo. Bola enfiada na ponta direita com o Diego Tavares, lançamento à frente da grande área. Chega por baixo para fazer o quarto de Jamerson. Ela sobra ali com o Augusto, dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque. Lançamento feito no meio do caminho, quem sobe é o Márcio Silva, de cabeça, toca pelo meio, a Ponte trabalha no campo de ataque. Rodrigo Souza protegeu bem, escapou bem na marcação, deixou pelo lado direito, trabalhando a saída de bola com o Lucas Cunha, já toca na bola mais uma vez, fica pela direita, faz o domínio Thales. Recebe, domina, busca o espaço, volta a bola ali pelo meio campo e por ali trabalha mais uma vez, vai tocando a bola a equipe da Macaca. De um lado, de outro, a Ponte vai trabalhando a bola, vai rodando o jogo a equipe da Macaca. 3 minutos deste primeiro tempo. Toca a bola a equipe da Ponte, buscando ali de um lado, de outro, o espaço para chegar no campo de ataque. E o Berdon aperta a marcação, né, Carlão? Faz aquela marcação sob pressão, impõe, tenta dificultar a saída de bola da Ponte. A Ponte vai tentando jogar pelos lados, encontrar os espaços aí para contragolpear. E vem mais uma vez o Berdon por campo de ataque. Quem chega por baixo para fazer o quarto e foi o Kevson. Já bota no campo de ataque, lançamento foi feito, muito forte. A bola chega lá com o goleiro Alex Alves, que bota a ordem na casa, fica com ela ali sem pressa nenhuma. O árbitro parou o jogo ali. Por quê, meu caro Antônio Lupi? Por quê, meu caro Carlos Cabela? A bola está murcha. O goleiro Alex Alves vai lá, entrega a pelota para o árbitro do jogo e ele realmente identifica que a calibragem não foi bem feita, por isso tem uma substituição de bola aqui no estádio 1º de Maio. A bola estava murcha. Primeira substituição do jogo foi a bola. Muito bem, tá lá. Alex Alves deixa a bola com o árbitro, bola ao solo, começa de novo jogando defensivamente a equipe do São Bernardo. Trabalha pelo lado esquerdo defensivo, o Augusto toca no Gemerson. Gemerson faz de domínio, breca, olha, busca, Ponte Preta fica ali pertinho do círculo central do gramado com o Diego Tavares e também com o Potker fazendo a marcação. O Augusto encontra o Foguinho livre de marcação, carrega o Berdon no campo de ataque. Pará recebe do lado esquerdo, faz o domínio, devolve com o Foguinho. Foguinho busca alguém, o Foguinho ele gesticula ali para ninguém chegar, ninguém chegou próximo a ele devolve a bola no Pará, Foguinho faz o domínio, de longe acompanha o Diego Tavares, a bola rolada pelo círculo central do campo com o Gemerson, vai lá pelo lado direito por ali, quem trabalha foi o Dudu, botou no campo de ataque, a bola é boa, pintou cruzamento na segunda trave, passa por todo mundo. Chegava por ali também o Echaporã, mas chegou atrasado, a bola foi para fora, só tiro de meta para Macaca, Lupi. E o técnico Ricardo Catalá não gostou da jogada do São Bernardo. Ele fez caras de poucos amigos. Melhor para Ponte Preta. Posse de bola para Macaca, tiro de meta para o goleiro Diogo Silva. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 5 minutos de bola rolando desse primeiro tempo. Placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo 0. Ponte Preta também 0, Chaibe. Central da bola. Tem bola rolando já em Bragança Paulista. São Paulo e Bahia empatam por 0-0. 0-0 também no Clássico Carioca no Maracanã. Flamengo e Vasco da Gama. Futebol Globo CBN. Diogo Silva ficou bravo com alguém ali na reposição de bola. Alguém que não aceitou o comando dele ali, viu, Lupi? E eu confesso que eu não vi com quem que ele ficou bravo. Ou foi com o zagueiro Márcio Silva, ou foi com o lateral esquerdo, Kevin. Foi para aquele lado lá. Daquele lado lá, vamos ficar de olho aí. Trabalha mais uma vez a equipe do São Bernardo, trabalhando com Pedro Vitor, faz o domínio, gira o corpo, escapa bem da marcação do Potker ali, carrega pela meia, na perna canhota, faz o lançamento pro Pará, aqui na ponta canhota, dominou, recebeu, colocou no gramado, mais atrás trabalha com Robinson, ele vem pro campo de ataque, rola a bola pelo círculo central do gramado mais uma vez, com o Dudu, toca na frente, lançamento feito, Rodrigo Souza faz o quarto do primeiro lance, o Daniel Amorim recebeu, dominou, tentou ali a batida do Robinson em cima da zaga Ponte Pretana, do bate e rebate, a bola sobra lá pelo lado esquerdo, sai jogando com o Kevson. Domina, breca, olha, busca alguém pro passe, passou errado. 2 metros de passe, deu de graça pro Daniel Amorim. Já trabalhou, Echaporã, recebeu a frente da grande área, recebeu, dominou, abriu lá pela ponta direita. Por ali, quem chegou foi Rodrigo Ferreira, mais atrás. Vai trabalhando a equipe do Berdô, inverte a jogada, lado esquerdo, Pará no peito, domina. Ali pertinho do bico da grande área, volta a bola pela meia esquerda com o Robinson. Fez a tabelinha, bola enfiada na grande área, Pará, preparou, marcação encostou,
ele girou, voltou na contramão, recebe de volta ali à frente da grande área, toca na bola, Chaporã faz a tabelinha, mais uma vez veio bola com o Dudu, voltou, Pará, tentou a batida, tem marcação, dá Macaca por baixo para fazer o corte, dá um bico na bola, Lucas Cunha tira da grande área, mas já responde a equipe do São Bernardo, lá pela direita, mais uma vez com o Rodrigo Ferreira, ele vem carregando a equipe do Bertô para o campo de ataque, deixa a bola pertinho da lateral do campo, lá pela ponta direita, Pedro Vitor, pintou o levantamento, chega, zaga da ponte para fazer o corte, sai jogando a Macaca, Potker, recebe, domina, recebe com falta, o jogo tá parado, é falta. Tem informação, meu caro Fábio Scheibe, tem gol aí? Tem gol sim na Série B do Brasileirão, no outro jogo, neste mesmo horário das 4 da tarde, o Operário abre o placar contra o Londrina. Com esse resultado, o Operário está assumindo a terceira colocação da Série B. Carlão de Freitas, 7 minutos e 40 e o jogo até aqui, Carlão. Um jogo equilibrado, é claro que o São Bernardo, por jogar em casa, ter uma equipe mais ajustada, tenta se impor, mas a Ponte defensivamente vai tendo um bom comportamento. Me incomoda um pouco os erros de passes, né? Principalmente na primeira ação ofensiva, a Ponte tem que tomar muito cuidado ou caprichar nesta jogada. Lançamento feito, Diego Tavares chegou antes ele, Alex Alves, para dar um bico na bola, passa por todo mundo, vai para fora em arremesso manual, que favorece a equipe da Macaca. Aqui pela direita, quem faz o arremesso é o Thales. Recua, começa tudo de novo ali com o Lucas Cunha, já faz a ligação com o Márcio Silva. Lá pela esquerda tem Kevson, domina o Márcio Silva, ele busca alguém para o passe, demorou, marcação encostou, ele fez o passe, abertura para começar o trabalho por ali, o Kevson já bota no campo de ataque lá com o Brian Borges, lado esquerdo, escapa da marcação do Pedro Vitor, ele vem carregando a bola, vem pelo meio, Potker recebe, domina, protege bem a bola, deixa do lado dele ali curtinho com o Rodrigo Souza, que inverte a jogada na ponta direita, quem chega é Thales, domina, rola a bola do lado direito por ali com o Murilo, tenta a finta, perde a bola, não, recuperou, preparou cruzamento na área, o Augusto esquisito para fazer o cabeceio, ele faz o corte, o Robinson fica com ela, fez o passe apertado, ajustado ali à frente da grande área, a ponte aperta a marcação, Daniel Amorim chega para fazer o toque, evita a saída aqui pelo lado esquerdo, o Robinson, a ponte chega para fazer o domínio, chegava ali o Murilo Cavalcante, antes dele para fazer o toque por baixo, Pará, botou para fora, arremesso manual para o Macaca, hein? Vai se ajeitando ali o Thales, faz o lançamento, Diego Tavares na linha de fundo, tenta o cruzamento, explode em cima do Pará e fica por ali com o Dudu Miraíma, cruzamento do próprio Dudu, ali bola esquisita no meio da grande área, chega a zaga do Bertô para fazer o corte, Foguinho, dá um toque na bola, lançamento para o Daniel Amorim, escapa da marcação do Márcio Silva, gingou para lá, para cá, bola enfiada na ponta direita, Pedro Vitor tenta o cruzamento, chega a zaga da Ponte para fazer o corte, Márcio Silva, pé providencial, responde a Ponte no contragolpe lá pela esquerda com o Potker, inverte a jogada pela direita, o lançamento saiu meio estranho, mas consegue ficar com ela ainda, a Ponte faz o domínio do campo de ataque, quem chega por ali vem carregando a Ponte no campo de ataque, mais uma vez o André Lima, bola enfiada, Diego Tavares tentava a finta, mais uma vez o André Lima, recupera para a equipe da Ponte, fica com ela ali à frente da grande área, preparou o chute, bateu o rasteiro, explodiu no Augusto, no bate-rebate, a bola vem pela intermediária e agora a falta cometida pelo André Lima, ali para cima do jogador Dudu Miraíma, o Antônio Lupe, a Ponte chegou, mas os passes, mais uma vez, como disse o Carlão, não ajudaram, viu, o Lupe? E os passes da Ponte Preta, por enquanto, não estão agradando o técnico Rodrigo Santana. Mesmo assim, com tantos erros, a finalização do camisa número 8, André Lima, explodiu no sistema defensivo da equipe do São Bernardo e depois, na sequência, o próprio André Lima fez a falta. Posse de bola para a equipe do ABC. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e 40 de bola rolando. 1º de maio, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo 0 pro Bertô. Ponte Preta 0 pra Macaca, Scheibe. Central da bola. No Maracanã, Pedro abre o placar para o Flamengo contra o Vasco da Gama. Agora 10 minutos da primeira etapa, Flamengo 1, Vasco 0. Em Bragança Paulista, São Paulo e Bahia empatam por 0-0. Futebol Globo CBN. Passamos de 11 minutos deste primeiro tempo. Trabalha a saída mais uma vez o São Bernardo com o Augusto. Rola a bola lá pela direita, por ali com quem chega o Dudu Miraíma. Faz a abertura com o Rodrigo Ferreira na ponta direita. Faz devolução com o Dudu. Recebeu, dominou, mais atrás com o Gemerson. Gemerson não tapa nela. Robinson recebe do lado esquerdo, hein? Vai trabalhando a equipe do Bertô, Pará, recebe aqui na ponta esquerda, domina, Diego Tavares encosta a marcação, ele devolve no Robinson, quem encosta ali para fazer a pressão é o Murilo Cavalcante, mais atrás Augusto pro Gemerson,
Vai tocando a bola a equipe do São Bernardo. Já bota no campo de ataque. Lá pelo lado direito. Por ali, Pedro Vitor recebeu a bola, dominou, puxou para perto da canhota, tentou, ameaçou levantamento, preferiu mais atrás com o Gemerson. Vai trabalhando a bola a equipe do São Bernardo. E mais uma vez, Rodrigo Ferreira. Cruzamento no meio da grande área. Sobe de cabeça. Faz o corte o Lucas Cunha, joga a bola para fora. Escanteio. Primeiro do jogo, favorece a equipe do Berdo, Lupe. E é pelo lado direito do ataque do São Bernardo, sem pressa, camisa número 2, o lateral direito, Rodrigo Ferreira, é quem se posiciona para a cobrança. Vem bola para a grande área, vai todo mundo se posicionando ali no meio da grande área, vai se ajeitando o Rodrigo Ferreira, ali no meio da área tem toda a zaga Ponte Pretana se posicionando, ali ao redor da pequena área, acompanhando ali pelo meio Jamerson, acompanhando Daniel Morim, todo mundo por ali, hein? O Rodrigo Ferreira coloca a bola só agora no gramado para fazer a cobrança. Tem uma certa reclamação lá. O Rodrigo Ferreira para a cobrança. Autorizada a cobrança, pintou levantamento, segunda trave, passa por todo mundo. Atravessa toda a grande área pela esquerda. O Dudu já toca na bola, faz o lançamento para Pedro Vitor. Pintou bonito, pintou cruzamento, desvio de cabeça. Tiriguidu! Gol! São Bernardo! Jogada aqui pela esquerda, vinda linda do Pedro Vitor para cima do Diego Tavares. Cruzamento na medida, só aquela casquinha, hein? Só aquela casquinha do Foguinho. A bola toca na trave, vai pro fundo do gol. Estufando a rede a 12 minutos desse primeiro tempo, Foguinho. Foguinho, camisa número 8 do Berdo. São Bernardo! Pra ele, hein? Pro São Bernardo, nada pra equipe da Macaca, Lupe. E a jogada que começou de uma cobrança de escanteio feita pelo Rodrigo Ferreira pelo lado direito. A bola passou por todo mundo, caiu do lado esquerdo. A jogada entre Dudu Miraíma e Pedro Vitor, o cruzamento, e o Foguinho foi mais esperto que a defesa da Ponte e de cabeça deu um leve toquinho. A bola bateu na trave e foi pro fundo da rede. Sem chances pro goleiro Diogo Silva. O São Bernardo abre o placar aqui no 1º de maio. Foguinho, São Bernardo 1, Ponte Preta 0. Berdo tá na frente, Foguinho guardou. Deu Giriguidum pra ele, hein? Comecinho de jogo ainda, Carlão de Freitas. Uma bela jogada do Pedro Vitor aqui pela esquerda e um cruzamento na medida. A marcação deu muito espaço, né? O Diego Tavares não é a dele, não é o cacuete dele, né? De marcação, deu muito espaço pro jogador do São Bernardo fazer o cruzamento depois do escanteio. E o Foguinho como um elemento surpresa, né? Pegou o sistema defensivo da Ponte desatento, disperso e só deu uma casquinha pra marcar o gol. Vai ser duro pra Ponte, vamos ver, porque o São Bernardo, além de já estar na frente, impõe um ritmo forte, né? Olha a marcação do São Bernardo, ele não recuou, ele não abaixou as linhas não, ele vai pra cima e tenta incomodar a saída de bola da Ponte. Pois é, e consegue, fica com arremesso manual lá pertinho da bandeira do escanteio, lá pela ponta direita, mais uma vez o Berdo vai apertando ali, vai chegando, vem pra cima da Macaca, já ganha o jogo o Berdo, com o Foguinho marcando 1-0. Vamos chegando a 15 minutos deste primeiro tempo. Tá aí o toque CBN marcando. Bola recuando, Augusto com ela no círculo central do gramado. Já faz o domínio, rola a bola do lado com o Robinson. Recebe, domina, gira o corpo, busca alguém pro passe. Faz a abertura com o Pará. Aqui pelo lado esquerdo, Pará recebeu, dominou. Mais atrás com o Robinson. Encosta a marcação do Murilo pra cima dele. Rola com o Foguinho, recua. Lá atrás com o Augusto. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 15 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Série B do Campeonato Brasileiro. É a 7ª rodada que você acompanha aqui no Sonsaço da CBN Campinas. O placar tá assim, ó. São Bernardo! 1, Foguinho. Ponte Preta! Nada pra Macaca, mas vem com o Pote, que ele invadiu a grande área lá pela esquerda, preparou a batida, foi pra finta, perdeu o kick da bola, perdeu a bola também. Chega por baixo o Gemerson, faz o corte e joga pra fora do campo, desperdiça uma boa oportunidade, Macaca aí com o Pote, Lupe. E o Potker acabou se atrapalhando todo ali na hora de finalizar. Melhor por camisa número 35, Gemerson, que fez o desarme. Mas a defesa do São Bernardo deu um presentão para a Macaca, mas o Potker não soube aproveitar. Alguns anos atrás, meu caro Carlão de Freitas, esse lance do Potker, ele entrava com bola e tudo. Tinha mais força, né? Mais velocidade. Hoje, com 32 anos, ele tenta encurtar os espaços. Em alguns momentos, a limitação física, ela aparece, né? Como agora. A idade chega para todo mundo, até pro Potker. Pois
Pois é, trabalha a Macaca no campo de ataque, o Thales tenta o cruzamento da marcação do Augusto pra cima dele, a bola vai pra fora, o Thales tem pressa, faz a cobrança com as mãos, Diego Tavares recebe a bola, preparou o cruzamento, bateu em cima, ali do Echaporã, a bola volta com o André Lima, rola a bola no bico da grande área com o Diego Tavares, tenta o toque errado, de graça pra equipe do Berdu, Dudu Miraíma, finta bonita pra cima do Rodrigo Souza, rola a bola lá pelo lado direito com o Pedro Vitor que vem pro campo de ataque, vem carregando ali pela meia, passou lotado, o Robinson pede a bola lá na frente da devolução, quando ele pediu, o Pedro Vitor não tocou, quando ele tocou, o Robinson não foi, de graça pra Macaca que fica com ela. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Aí a Ponte tocando bola no sistema defensivo ali com o André Lima. Rola a bola lá pelo lado esquerdo por ali com o Márcio Silva. Já recebe, domina, tenta o toque curtinho do lado. Vem Brian Borges, devolve do André Lima. Bota a bola ali pelo meio campo. Vai tocando a bola a equipe da Macaca. Chega o Murilo, passe errado. Deu de graça ali com o Pedro Vitor. Fica com ela, recua com o Rodrigo Ferreira. Ele bota a bola pelo meio com o Robinson. Devolve Augusto com ela, domina, devolve Robinson. Finta bonita de corpo, já vem pro campo de ataque arrastando a equipe do São Bernardo. Chega por baixo o Rodrigo Souza. Faz a roubada de bola, a Ponte já recupera a bola pelo círculo central do gramado com o André Lima, foi pro lado, Murilo recebeu a bola, dominou na perna canhota, busca alguém pro passe feito do lado ali com o Brian Borges, marcação encostou pra cima, ele tenta a inversão de jogada, joga errado, deu de graça pro Rodrigo Ferreira, mas a falta anotada em cima do Brian Borges, tava dando a vantagem o árbitro do jogo, Lupe. E como não teve a vantagem, aí o árbitro do jogo, o Fabiano Monteiro dos Santos, ele pegou a primeira falta, né, que originou aí esse lance, por isso ele voltou a jogada. André Lima na cobrança da falta. Já faz a cobrança, toca a bola pela direita, Thales recebe aqui pertinho da lateral do campo, tenta o lançamento, saiu meio pensado ali, mas deu certo com o Murilo Cavalcante, foi pra bola enfiada pro Potker, chega Gemerson por baixo pra fazer a roubada, toca do Dudu Miraíma, outra finta desconcertante pra cima do Rodrigo Souza, toca na bola o São Bernardo que vem o lançamento aqui com o Echaporã, recebe a bola pelo lado esquerdo pra fazer o domínio, busca o espaço de um lado e de outro, ele sassaricou pra lá, pra cá, toca na bola, devolve mais atrás com o Dudu Miraíma, mais um pouquinho atrás com Robinson e Gemerson. Tem gol da rodada, meu caro Fábio Scheibe. Tem gol lá no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Arthur abre o placar para o São Paulo contra o Bahia. Agora Tricolor Paulista 1, Bahia 0. 19 minutos deste primeiro tempo, 1-0, São Bernardo tá ganhando o jogo. Carlão de Freitas, o Berdu, ele toca a bola com muito mais facilidade do que a equipe da Ponte Preta, não é? A marcação tá muito frouxa quando a Ponte tem a bola lá, mais um erro de passe. Os três volantes da Ponte, quando eles precisam passar, dá uma dificuldade tremenda. Rodrigo, o Murilo e o André Lima. Olha a Macaca. Macaca no ataque, lançamento pro Potker, lá pela ponta esquerda, o Potker encarou a marcação do Gemerson, subiu a bandeira. A dona Inês, Neuza Inês Bach, acabou notando impedimento no ataque da Macaca aí, né, Lupe? Aqui do fundo fica difícil, mas o Potker deveria estar muito impedido, porque ela nem esperou a conclusão da jogada, conforme manda o protocolo do VAR, imediatamente levantou seu instrumento de trabalho, paralisando o ataque da Ponte Preta. E o Berdu já vem pro ataque aqui pelo lado esquerdo, mais uma vez, Echaporã, Robinson faz a tabelinha, a bola vem pelo meio, Daniel Morim recebe, domina, tentou a tabela com o árbitro, mas aí o jogo tá parado, é bola ao chão, favorecendo a equipe do São Bernardo. Toque da CBN marcando, nós vamos girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. E a Série B do Campeonato Brasileiro, 7ª rodada aqui no 1º de maio, o placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo! Um Foguinho marcou a 12 desse primeiro tempo. Ponte Preta! Nada para a equipe da Macaca, Scheibe. Central da Bola. E com esse resultado, essa vitória parcial do São Bernardo, o Tigre está assumindo a vice-liderança da Série B com 13 pontos. A Macaca, a Ponte São Preta... Bernardo no ataque, lançamento para a grande área, sobe a zaga da Ponte, faz o corte, fez o toque de cabeça o Kevson. Ela vai sobrando lá com o Brian Borges, foi puxado, recebe falta, o jogo tá parado e você conta para mim aí, fala aí, Scheibe. Com esse resultado, o São Bernardo então assume a vice-liderança da Série B e a Ponte segue na 16ª colocação, uma posição acima da zona de rebaixamento, tem 7 pontos ganhos. Futebol Globo CBN. Amarelo. Opa, pra quem? Foguinho, autor do gol, camisa 8 do São Bernardo, fez falta, parou o contra-ataque da Ponte, primeiro amarelo do jogo é pro 8 do São Bernardo, Foguinho.
Sai jogando a ponte, Thales, toca na bola, Rodrigo Souza devolve ali com o Lucas Cunha. Passa o pé em cima da bola, puxa pela direita, toca mais uma vez com Thales, breca, olha, encosta a marcação, deixa Porã, devolve do Lucas Cunha, dá um tapa na bola pro Márcio Silva. Tudo isso no campo defensivo da Macaca. Já rola a bola lá pela esquerda com o Brian Borges, faz o domínio, encosta a marcação, ele faz o lançamento lá na ponta canhota, quem chegava por ali era o Kevson, tem o desvio feito lá do Rodrigo Ferreira, bola pra fora, arremesso manual para a equipe da ponte. Mais uma vez a ponte chega no ataque com arremesso manual, é lá pela esquerda, quem se posiciona lá o Kevson para fazer a cobrança com as mãos, ninguém se apresenta, ele faz o arremesso pro Murilo, toca na bola, devolve lá pelo lado esquerdo, mais uma vez trabalha por ali, é com o André Lima, domina, toca no círculo central do campo com o zagueirão que é o Lucas Cunha, faz a abertura com o Thales, pela direita, rola a bola perto da lateral do campo com o Diego Tavares, vai tocando a ponte, fica todo fechadinho a equipe do Berdô, Thales vem pelo meio, escapa da marcação do Daniel Amorim, recuando a bola ali com o Lucas Cunha, bota a bola pro outro zagueiro, o Márcio Silva lá pela esquerda. Ele, por sua vez, fez o passe de volta para o Lucas Cunha. Ponte tenta chegar do campo de ataque, tocando a bola. Murilo Cavalcante fez o passe ali pelo meio. Brian Borges tenta o domínio. O tal do Pedro Vitor chegou ali, se acerta a canela do Murilo Borges. Agora, o do Brian Borges, agora eu vou falar para você. Ia fazer um estrago na canela ali do Brian Borges, hein? Trabalha mais uma vez a Macaca. Pela direita, quem recebe é Lucas Cunha. Com ela, a ponte toda no campo de ataque. Perde o jogo. 1-0, o Berdô tá ganhando. Vem Rodrigo Souza. Deu um tapa na bola. Fez o passe. Murilo recebeu, abriu com o Diego Tavares. Na ponta esquerda, lançamento pra área. Preparou, bateu na grande área. O desvio, a bola vai pra fora. Brian Borges, mais ou menos ali da marca penal. Ele fez a batida, explodiu na zaga. Foi pra fora em escanteio pra Macaca, Lupe. Depois de um cruzamento que veio pelo lado direito do camisa número 7, o Diego Tavares. A bola passou pela zaga do São Bernardo, caiu nos pés do Brian Borges, só que a finalização explodiu no Gemerson, camisa número 35 do Bernô. Macaca tem escanteio, lado esquerdo, Murilo Cavalcante na cobrança. Vem bola para a grande área, mais uma vez o Murilo vai se ajeitando para fazer a cobrança do escanteio lá pela ponta canhota. Todo mundo ali no meio da grande área, é bom momento para a equipe da Ponte, 23 minutos deste primeiro tempo de jogo. Vem Murilo, cruzamento feito, a bola vai cair. Indo ali pelo meio da grande área, teve desvio, a bola ficou pipocando, mas o árbitro pegou uma falta de ataque da Ponte na área, Lupe. E a falta foi do camisa número 5 da Ponte Preta, o Rodrigo Souza, e estava por ali também o Márcio Silva, e foi em cima do Augusto. Augusto, número 97, zagueiro do São Bernardo, tá caído, aos poucos vai se levantando, aparentemente tá tudo bem com ele, São Bernardo na frente, 1-0. Carlão de Freitas, quase 24 minutos já desse primeiro tempo, a Ponte ainda não deu um chute ao gol ainda. A primeira finalização foi essa do Brian, né, em que a bola teve desvio, foi para escanteio, mas na cobrança a Ponte não conseguiu aproveitar. O São Bernardo vai levando o jogo, né, vai trocando passes, não oferece tanto perigo à defesa da Ponte, mas tem mais volume, tem mais qualidade, fica mais com a bola e isso é perigoso. E a Ponte não consegue colocar o São Bernardo em situação de perigo, não consegue exigir do sistema defensivo do Breno. Sai jogando a equipe do São Bernardo no meio do caminho. Márcio Silva de cabeça faz o corte de bola, volta ali pelo meio, briga pela bola o Daniel Amorim. O seu juiz de novo pede desculpas ali, atrapalha a jogada, bate na bola, empurra o jogador. Fez uma lambança ali no meio agora, hein, Lupe? Ele estava no lugar errado, na hora errada. Foi a dança do machixe do futebol. Era um árbitro no meio com dois atletas fazendo um sanduíche. Ixi, meu Deus do céu. 24:50. Bola rolando aqui no 1º de maio, 1-0, São Bernardo tá ganhando, vem lançamento, Rodrigo Souza faz o corte, a bola sobra com o Pará, que devolve lá atrás com Augusto, para começar de novo a equipe do São Bernardo. Augusto despacha a bola lá pra ponta direita, lançamento foi feito, quem sobe é Kevson, escora de cabeça, ela sobra com o André Lima, toca na bola, Brian Borges, tenta o lançamento pra ninguém, o Alex Alves agradece, fica com ela e eu vou girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 25, já passamos de 25 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Série B do Campeonato Brasileiro, aqui no 1º de maio. O placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo! Um foguinho a 12 dessa primeira etapa. Ponte Preta! Nada para a equipe da Macaca, Chaibe. Central da Bola. Pela Série A do Brasileirão, o Flamengo vai batendo o Vasco por 1-0 no Maracanã e o São Paulo está ganhando do Bahia também por 1-0. Às 8h30 da noite tem Mirassol e Corinthians lá no Maião. Futebol, Globo CBN.
Bernou no ataque aqui pela esquerda com o Robson, bola rolada pelo meio campo com o Foguinho, recua lá no sistema defensivo com o Gemerson, já devolve a bola ali pelo meio com o Dudu Miraíma, Gemerson recebe mais uma vez em cima da linha divisória do campo, ele breca, olha, busca alguém, encontrou o Augusto, aberto pela esquerda, já fez o passe de primeira para o Pará, tenta o lançamento ali pelo meio, Daniel Morim vem buscar o jogo, recua com o Augusto para começar de novo a equipe do Bernou, lançamento feito ali pela frente, o Chaporã girou, bateu, Diogo Silva! Defesaça do goleiro da Macaca, evita ali o escanteio, fica com ela e sai chamando a atenção de todo o sistema defensivo da Macaca, Lupe. Aqui do fundo, na finalização, eu fiquei com a sensação que a bola não tinha o endereço do gol. Mesmo assim, o Diogo Silva pulou na bola em 2 tempos, fez a defesa na finalização do Chaporã. E vem mais uma vez São Bernardo para o campo de ataque, Thales faz a roubada, Lucas Cunha tenta o toque, Amorim faz a proteção, Thales só faz a proteção da bola para fora, tiro de meta para a equipe da Macaca. Fala, Chaibe, tem mensagem aí? Tem mensagem, tem um desabafo aqui do Batata de Rio Preto, falou que que esses caras não são jogadores de futebol, levar gol do Foguinho, nem bobeiros serviriam. Ridículo, vejo o time na Série A que joga muito mais, que esses comem e dormem, que não fazem nenhuma joinha para as crianças. Tá revoltado o Batata aqui, ele pensou que a gente não ia ler, mas a gente leu sim, ele tá chamando atenção aqui disso. E o Altair Fernandes tá falando que as linhas do campo aí do 1º de maio estão totalmente deformadas, círculo central e grande área. Ele está vendo pela TV, tá inconformado com essa situação, viu, Cabelá? O círculo central dá pra gente perceber aqui que tá meio oval, né, o círculo central do campo ali, né, Carlão? Faltou um compasso, né? Pois é, faltou ali tá meio estranho o negócio ali, mas... Tá meio oval, né? O lado de lá tá maior do que o lado de cá. Meu Deus, é verdade. Muito bem aí, analisado aí pelo nosso ouvinte que acompanha sempre o somzão da CBN. Vamos chegando a 28 minutos deste primeiro tempo, 1-0, São Bernardo tá ganhando, a Macaca vai trabalhando a série de bola ali pela intermediária. André Lima, vem sair jogando aqui, toca na bola para Lucas Cunha aqui pela direita, lá do outro lado tem o Márcio Silva. Lucas Cunha tenta chegar do campo de ataque, não acha ninguém para fazer o passe, ele tenta a fita, botou na frente, Potker veio buscar o jogo, aqui pela meia direita, chamou ali alguém pelo meio campo, prefere o passe lá pela esquerda, por lá quem chega, mais uma vez é o Kevinson, chega bem no campo de ataque, pintou cruzamento na grande área, desvio para fora do gol! Mais uma vez o Brian Borges gesticou, bateu de primeira ali, a bola passa sobre a meta do goleiro Alex Alves, mas tira aquele do torcedor pontepretano, Lupe. E de lateral para lateral, a jogada do Kevinson, camisa número 32, o cruzamento do Kevinson e o Brian Borges, meio que de voleio, todo atrapalhado, mesmo assim conseguiu a finalização. A bola passou por cima da meta defendida pelo Alex Alves, que já colocou a bola em jogo. E sai jogando a ponte, aperta a marcação na saída de bola do São Bernardo, lá pelo lado esquerdo, chega por ali o Rodrigo Ferreira, tocou errado, a ponte agradece, fica com ela. O Kevinson toca no André Lima, recua. No círculo central do campo com o Lucas Cunha, já deu um tapa na bola ali pelo meio, trabalha com o Murilo, devolve no André Lima, domina a bola, busca alguém, o Thales está aberto pela direita, o André Lima busca o passe, faz o lançamento pro Potker lá na grande área, mas muito forte. De graça lá pro Alex Alves, para não perder a amizade, o Potker dá um joinha e tá tudo certo aí, né, Lupe? O Potker fez a joinha porque a intenção do André Lima foi boa, mas a execução não foi tão legal assim. Por isso o Potker fez o positivo. Vem, Macaca! Ponte recupera, Potker fica com ela, frente da grande área, o Gemerson acompanha, ele dá um tapa na bola, Diego Tavares, na ponta direita, recebe, encara a marcação do Pará, encontrou espaço, cruzamento na área, sai o goleiro. Alex Alves para fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe do Bernou. Tenta o lançamento no meio do caminho. A ponte faz o quarto, o Lucas Cunha, mas ela fica com o com o Robson. Domina, gira, mais atrás, toca a bola para fazer o passe lá com o Augusto para começar de novo. Carlão de Freitas. Vamos chegando a 30 minutos e o jogo, Carlão. A ponte tenta se assanhar um pouquinho nas finalizações do Brian Borges, mas ela não mantém um ritmo, né? Ela vai, tenta, até busca uma jogada pelos lados, mas não tem um sucesso. A zaga do São Bernardo consegue interceptar. A parte de criação também muito difícil para a Ponte, uma vez que não tem um jogador com uma característica de criação. E o São Bernardo vai conseguindo levar o jogo. Quando tem a bola no ataque, leva mais perigo que a Ponte. Trabalha São Bernardo no campo de ataque, lançamento feito, o Rodrigo Souza. Ele faz o quarto e deixa a bola ali com o Diego Tavares para tocar, para trabalhar a bola. A equipe da Macaca, lançamento na ponta direita, o Potker chega por ali, recebe, carrega, vem em direção à grande área, o Potker pintou o cruzamento, bateu em cima do zagueiro, para fora, escanteio. É pra Ponte, é pela direita, Lupe.
E o Potker mostrou velocidade no lance, ganhou na corrida com o zagueiro Augusto e quando ele estava olhando para a área para observar o posicionamento do Diego Tavares, quando ele fez o cruzamento, aí o Augusto conseguiu a recuperação e vibrou como se tivesse feito um gol, o desarme que fez para cima do 9 da Ponte Preta. Macaca tem escanteio, Murilo Cavalcante na cobrança. Vai se ajeitando o Murilo para a cobrança no esquinado, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Bom momento para a Ponte, 31 minutos, segundo tempo, autorizada a cobrança, Murilo. Cobrou escanteio errado. Cobrou escanteio errado. Deu de graça ali para a saída de bola da equipe do São Bernardo. Meu Deus, Carlão de Freitas, daqui a pouco você fala, Carlão, porque vem São Bernardo, lançamento feito lá pela direita, Daniel Amorim, recebeu, dominou, Foguinho, passou lotado, ele inverte a jogada, do lado esquerdo foi Chaporã, sobre Lucas Cunha, fez o corte de cabeça, mas ela fica com Pedro Vitor, encarou, fintou pra lá, pra cá, preparou, bateu longe do gol. Um escanteio cobrado igual este da Macaca, que dá um contragolpe como esse curto, pro São Bernardo, muito curto, né? Tão curto que o São Bernardo saiu jogando com ela, viu, Lupe? E quando eu for presidente da FIFA, essa vai ser uma das mudanças no futebol. Escanteio curto, posse de bola para o time de defesa. Pois é, e foi o que aconteceu, Carlão. Que feio essa cobrança de escanteio do Murilo, não? E o momento de você levar perigo ao adversário, o momento de dar um respiro, um desafogo para a defesa, mas não, ele simplesmente armou o contra-ataque do Bernou. Agora ele dá um tapa na bola pro Potker. Vai lá na linha de fundo, encosta a marcação em cima dele do Gemerson, que acompanha o Potker em todo lugar do campo. Mais atrás o passe é pro Diego Tavares. Recebe, para, encosta na marcação. Diego Tavares sassaricou pra lá, pra cá, pintou cruzamento na grande área. Passa por todo mundo. Lá pelo lado esquerdo o Kevson. Recebe, domina, vai pro cruzamento. Jogou foul, pegou mal na bola no cruzamento. Chega rasgando por baixo o Dudu, bota a bola pra fora, houve desvio, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 32 minutos passados. Primeiro tempo de jogo aqui em São Bernardo do Campo. O placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo. 1, Foguinho. Ponte Preta. Nada pra Macaca, Chaibe. Central da bola. Pela Série B, é o segundo gol do Operário contra o Londrina, jogando lá em Ponta Grossa. Operário 2, Londrina 0. Às 6 horas da noite tem Sport Ceará e às 8h30 tem América e CRB. Futebol Globo CBN. Recupera a bola ali pelo meio, o Rodrigo Souza joga a bola com o Thales, devolve ali com o Murilo, toca na bola André Lima, recebe ali pela meia esquerda, ele vem carregando para o campo de ataque, fez o passe com o Brian Borges, faz o domínio, encosta a marcação do Dudu para cima dele, devolveu lá na esquerda com o Kevson, mais uma vez o passe é para o Brian Borges, carrega pelo meio, chega André Lima, toca do lado com o Lucas Cunha, ponte toda ali ao redor da grande área, vai trabalhando mais uma vez pela direita com o Thales, carrega pelo meio, volta a bola com o André Lima pela intermediária, campo de ataque, domina na perna direita, encontrou o Diego Tavares na ponta direita, recebe para encosta, ele faz a finta, puxa pelo meio, vai pra tabelinha ali com o André Lima, fintou bonito, devolveu pela ponta direita, teve desvio, a bola vai saindo em escanteio que favorece a equipe da Macaca, Lupe. Eu fiquei com a sensação que o Thales, ele estava indeciso se a bola tinha realmente batido no jogador do São Bernardo e por isso ele correu com o freio de mão puxado. A bola saiu pela linha de fundo, o Macaca tem escanteio. É pelo lado direito, quem vem para a cobrança é Murilo Cavalcante, camisa 20. Ah, Murilo! Aí Murilo para cobrança do escanteio na ponta direita, de perto à esquerda, levantamento, vem para dentro da grande área, correu para a bola, jogou fechadinho no meio da pequena área, sobe a zaga do Berdu, faz o corte, ela sobra pela intermediária com o André Lima, já faz o lançamento pela ponta direita, mais uma vez com o Murilo, recebe, domina, marcação, encosta, linda finta para cima, foi na linha de fundo, preparou o cruzamento nas mãos do Alex Alves. Faz a defesa, o goleiro do Berdu, bota a ordem na casa aí do São Bernardo, Lupe. Jogada interessante do camisa número 20, Murilo Cavalcante. Um drible para cima do Pedro Vitor que ficou no solo. Só que na hora do cruzamento a bola foi nos braços do goleiro Alex Alves, que facilmente fez a defesa. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 35. Primeiro tempo de jogo aqui em São Bernardo do Campo. O placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo. 1, Foguinho. Ponte Preta. Nada para a equipe da Macaca. Chaibe. Central da bola. E o Praia Clube é campeão da Superliga Feminina de Vôlei. O time de Uberlândia fez 3-0 para cima do Minas hoje no ginásio de Ibirapuera e conquistou o tricampeonato da Superliga. Parabéns ao Praia Clube e às meninas do Praia Clube. Opa! São Bernardo no campo de ataque na grande área. Pará, faz o cruzamento, a zaga faz o desvio, a bola volta, a batida para fora do gol.
Rodrigo Ferreira, de perna direita, bateu à esquerda ali do Diogo Silva, ela foi pra fora, Lupe. E mais uma vez a Liberdade ali pelo lado esquerdo, da onde saiu o cruzamento para finalização aqui do lado direito do ataque do São Bernardo, Rodrigo Ferreira. Bateu, a bola passou perto ali da meta defendida pelo goleiro Diogo Silva. A bola se perdeu pela linha de fundo, posse de bola para o goleiro da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Diogo Silva também ali, fez uma cera danada ali agora, sai jogando para a equipe da Macaca, já bota no campo de ataque, lançamento é lá pela esquerda para o Murilo Cavalcante, que chega antes dele para fazer o quarto foi Augusto, gira o corpo, despecha para o campo de ataque, responde o Verdô, lançamento lá para o Pedro Vitor, tem a marcação, uma cobertura ali do Márcio Silva, protege, gira de um lado, gira do outro, escapa da marcação, tenta o toque, o Kevinson em cima da marcação, que era o Dudu Miraíma que estava por ali, bola para fora, arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca. Já chegamos a 37 minutos deste primeiro tempo, 1-0, tá ganhando a equipe do São Bernardo. Foguinho marcou a 12 minutos deste primeiro tempo, um desvio de cabeça, jogou pro fundo do gol, deu ziriguidum pra ele, tá jogando o Berdoli na contramão para começar de novo com Alex Alves. Ponte Preta, eu não vi o último jogo da Ponte, o Carlão, mas a Ponte Preta no meio campo, você está errando muito passe, e na frente está aproveitando quando tem oportunidade, está chegando lá, não é? Não consegue gerar perigo, né, a defesa do São Bernardo, tanto é que o Alex Alves não fez uma defesa mais importante, né? Isso tem a ver sim com os erros de passes do meio campo, não ter um jogador cerebral também para articular, para colocar o Potker aí numa boa situação, o próprio Diego Tavares também. Então a Ponte sofre com isso, as ações ofensivas da Ponte elas ficam muito complicadas por não ter tanta qualidade. Bola recuada lá com o Diogo Silva. O Pará tá lá em cima do Diogo Silva. E vai lá na ponta direita fazer a cobertura em cima do Márcio Silva. Roubou a bola. Pedro Vitor tocou no Daniel Amorim. Devolveu Pedro Vitor com ela. Preparou cruzamento. Perna canhota no meio da pequena área. O desvio. Pega o goleiro. Echaporã tentou fazer uma graça ali da frente do Diogo Silva. Desperdício, uma excelente oportunidade da equipe do Berdô, Lupe. E agora a bronca toda foi para cima do Kevinson, que foi quem perdeu a bola e originou essa jogada perigosa da equipe do São Bernardo, que terminou com uma tentativa de jogada de efeito do Echaporã e vem São Bernardo para o ataque. De novo a Ponte perde a bola, vem São Bernardo para o campo de ataque, passe feito errado para a sorte da Ponte, fica com ela. Vai jogando a Macaca com Kevinson lá pelo lado esquerdo, ele vem carregando a bola, buscando o campo de ataque, o Brian Borges está ali pertinho dele, já recebe Brian Borges, gira o corpo, breca, olha, busca alguém, o Dudu Miraíma está perto dele, chega Pedro Vitor, toca na bola, mais atrás com o Murilo fez o passe pelo círculo central do gramado com o Lucas Cunha, se apresenta no campo de ataque, rola a bola com o Diego Tavares pela ponta direita, faz o domínio, vem carregando lá pertinho da linha de fundo, cruzamento, rasteira, sobra de bola, batida pra fora do gol, mas teve desvio, escanteio é pra Macaca, Lupi. E mais uma jogada pelo lado direito do ataque da Ponte Preta, o cruzamento do Tavares. A bola passou pelo primeiro homem de defesa da equipe do São Bernardo. O Potker girou rapidinho, só que teve um desvio no Gemerson no meio do caminho. Por isso, a Ponte tem escanteio. Mais um escanteio para Macaca. Cavalcante, Murilo Cavalcante na bola. Vai todo mundo lá para a grande área no quarto escanteio para Macaca neste primeiro tempo. Murilo Cavalcante na cobrança, tem autorização. Cruzamento levantou nas mãos do goleiro. Nas mãos do goleiro. 3 escanteios seguidos cobrados pelo Murilo Cavalcante, os 3 horríveis. Pois não, Lupe? Vai você. Vem mais uma vez Thales, tenta a finta, abertura, Murilo pela direita, tenta cruzamento, bateu no zagueiro, foi pra fora. Outro escanteio. Lupe, ensina ele aí agora, Lupe. E eu ia falar justamente isso, mas eu vou esperar esse escanteio. Tá. Aí, se ele não for cobrado de uma forma ok, aí você me chama aqui que eu vou dar um exemplo de quando eu estudava. Beleza, então. Vai lá, Murilo Cavalcante, em mais uma cobrança de escanteio, sexto no jogo, quinto pra Ponte. Vem bola pra grande área, o levantamento, vai todo mundo lá pelo meio da grande área. É bom momento, Murilo na cobrança, o árbitro autoriza. Murilo, perna canhota, vai pro levantamento fechado, sobe a zaga. Faz o quarto e tira o perigo, ela vai sobrando ali com o André Lima, frente da grande área, faz a abertura com o Kevinson, lá do lado esquerdo, carrega, busca a linha de fundo, vem cruzamento pelo meio, a zaga faz o quarto, sobra, Diego Tavares, chegou por baixo, faz o quarto e mais uma vez a marcação da equipe do São Bernardo na saída de bola, o André Lima comete a falta, é o Lucas Cunha ali, né, cometeu a falta e reclama, né, Lupe?
E dessa vez eu concordo com o Lucas Cunha. Ele põe a mão nas costas do jogador, mas ele desarma a bola. Só que o árbitro entende como lance faltoso. Ô, Cabelo, é o seguinte, quando eu era estudante, né, muita dificuldade, muita dificuldade em matemática. Alex Alves Aliás, tá até caído aí. hoje, viu? Até hoje. E aí, o que eu fazia? Tinha um amigo meu, aliás, grande abraço pra ele, o Bruno, e ele era especialista em matemática. Fazia cola E pra aí você. eu sentava com ele e a gente ficava lá trocando figurinhas. Como é que eu faço pra conseguir resolver esse problema? Aí ele falava, Antônio, eles me chamavam de Antônio, né? Tonhão na época, porque eu era um pouquinho gordo. E aí eles falavam assim, Tonhão, ele falava assim, você precisa fazer isso. Eu entendia? Não. Eu tô igual o Murilo Cavalcante. Ele tem o Elvis, que é um cara especialista em bola parada. Ele convive com o Elvis todo momento, todos os treinos. Então chega no Elvis e fala, Elvis, como é que eu bato no escanteio com qualidade? Porque se continuar batendo dessa forma, a torcida aqui, ó, da Ponte no 1º de maio já perdeu a paciência. Opa! Pois é. Ô, Carlão, a gente sempre fala, não é a primeira vez, não vai ser a última. O cara treina a semana toda. Pelo menos um escanteio, né? A bola parada é uma chance, né? Já que o time não consegue chegar criando, E eu trocando acredito passes. que é uma bola parada mais treinada de todo o escanteio e falta. Então, se você não tem essa tabela, a qualidade para chegar por baixo, tocando, variando jogadas, você tem a bola parada, que é uma chance, né? Então, pelo menos, coloca lá no meio do fuzuê para ver o que acontece. Mas nem isso, né? Aquele escanteio que ele cobrou curto nos pés do adversário, você perde uma chance imensa. Você dá um descanso para a defesa, você cria oportunidades. É uma jogada importante que decide jogos. E a Ponte não está conseguindo aproveitar, pelo menos para gerar um desconforto à defesa do São Bernardo. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 42,5. Bola tá rolando aqui no 1º de maio pela Série B, 7ª rodada. E a CBN tá por aqui, hein? Ao vivaço pra você. E o placar tá assim, ó. São Bernardo! 1 pro São Bernardo. Ponte Preta! Nada pra equipe da Ponte. Fala, Chaibe. Central da bola. Pela Série A do Brasileiro, São Paulo vai vencendo o Bahia por 1-0. Às 6h30 tem Chapecoense e Bragantino, Internacional e Fluminense. E às 8h30 no Maião, o Mirassol recebe o Corinthians. Vai jogando mais uma vez a equipe do Bernou. Augusto recebe do sistema defensivo. Bota a bola pela meia na tabelinha. Recebeu, Pará, botou ali. Daniel Morim recua. Mais um meio-campo com o Dudu Miraíma. Já rola a bola lá pela ponta direita com o Rodrigo Ferreira. Devolve no Dudu para fazer o domínio. A marcação encosta do Brian Borges. Ele rola a bola pelo lado esquerdo com o Augusto. Vem para cima a equipe do São Bernardo. Pintou, levantamento na grande área. Passou por todo mundo. Sobrou com o Rodrigo Ferreira. Lá pela ponta direita. Vem cruzamento na grande área. Batida de primeiro. Espanou o taco ali. Espanou o taco ali. O Pedro Vitor, o Robinson, espanou o taco dele ali. A Ponte recupera a bola, mas sai jogando errado. Dá de graça para Rodrigo Ferreira. Bateu de fora do gol. Espalma Diogo Silva. Defesaça do Diogo Silva ali no meio do gol para espantar a chegada do São Bernardo, hein, Lupi? Mais uma vez a Ponte encontrando dificuldades para sair jogando. A bola sobrou de presente para o Rodrigo Ferreira, que pega bem na bola, mandou um canudo. Defesa do goleiro Diogo Silva. Escanteio para a equipe do Bernou. É lá pelo lado direito o escanteio que favorece a equipe do São Bernardo. É só o segundo escanteio do jogo. Primeiro saiu o gol do São Bernardo, hein? Depois da cobrança do escanteio. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. 44,5 desse primeiro tempo. Vem bola para a grande área fechada. Primeiro pau, se estica todo ali. O Potker dá um tapa na bola para a saída de bola da equipe da Ponte Preta, que vem para o campo de ataque lá pelo lado esquerdo por ali. Com o Murilo Borges, faz lançamento, ligação lá do lado esquerdo. Trabalhou por ali. O Diego Tavares puxou pela meia, escapou da marcação, faz outra finta para cima do Pará, que tá de lateral direita. A bola volta pelo meio, tá todo desarrumado o São Bernardo. A batida de fora da área para fora, de graça, longe do gol, só tiro de meta pro Alex Alves, Lupe. E o camisa número 31, Brian Borges, que foi quem finalizou, pede desculpas aos companheiros. O Potker coloca as mãos na cabeça, não acredita na chance que desperdiçou. Sobe a placa, mais 2 minutos de acréscimo. Já passamos de 45. São Bernardo e a Ponte acaba desperdiçando, né, meu caro Carlos de Freitas, os lances que
tem no contragolpe para chegar com mais tranquilidade. Agora o São Bernardo tá todo desarrumado. O Pará tava lá na lateral direita, tudo. E até num lance anterior, na cobrança de escanteio também, o Murilo, ele deu o passe pro Pote, que era a chance da Ponte pegar a defesa do São Bernardo desguarnecida. Ele dá o passe atrás, o Pote que não consegue chegar. E depois, aí sim, a Ponte conseguiu encaixar um contragolpe, mas não consegue a finalização. Não consegue gerar perigo à defesa do São Bernardo. Não consegue ter uma bola clara, né, para os atacantes numa finalização também. Ou seja, erros de passes, uma desorganização na hora de atacar, na hora de encontrar o espaço. E por isso a Ponte pouco leva perigo à defesa dos donos da casa. E vem Ponte Preta para o campo de ataque ali pelo meio. Murilo recebe, faz o domínio, toca no André Lima. Já faz a abertura com o Diego Tavares pela direita, 46, último giro do ponteiro. A bola chega com o Thales pela ponta direita, recebe, domina, devolve. Mais atrás com o Lucas Cunha, zagueirão que vem ali armando de meia. Botou lá pro outro lado armar, que é o outro zagueiro, o Márcio Silva, lá de esquerda. Ele volta para a direita, Lucas Cunha vai trabalhando a bola, vai tocando a equipe da Macaca. De um lado, de outro, vai rolando a bola a equipe da Ponte. Vem mais uma vez perto da lateral do campo com o Thales, faz a finta, escapa da marcação, carrega ali pertinho do bico da grande área, tenta o cruzamento de 3 dedos. Isso é pro Elvis. A bola voltou mais uma vez ali atrás com o Lucas Cunha, cruzamento pra ninguém. Cruzamento de zagueiro, como zagueiro para fora de graça para a equipe do São Bernardo. Vai terminar o primeiro tempo aqui no 1º de maio. Quase 47 minutos. O Alex Alves sem pressa nenhuma ali para fazer a cobrança do tiro de meta. Para terminar o jogo, Fabiano Monteiro dos Santos já olhou o Cebolão ali, já consultou. Vai terminar o primeiro tempo na batida do tiro de meta, nem esperou. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no 1º de maio. São Bernardo! Foguinho marcou a 12 minutos do primeiro tempo. Ponte Preta! 0 para Macaca. Central da Bola. Opa! Jogadores vão deixando o gramado, tanto da equipe do São Bernardo como da equipe da Macaca vão conversando muito já na saída do gramado ali. Tem muita coisa para conversar a Ponte nos vestiários nesse intervalo de jogo aqui em São Bernardo do Campo. Vai dando Berdô, 1-0 para cima da Macaca. Torcedor da Ponte Preta que veio até aqui, meu caro Antônio Lupe, tá um tanto quanto impaciente ou não? Até que não, ele apoiou bastante o torcedor da Ponte que marca presença aqui no estádio 1º de maio. Os momentos de impaciência vieram nos escanteios cobrados de forma equivocada do Murilo Cavalcante. Claro que na hora do gol do Foguinho. Mas o torcedor da Ponte apoiou durante aí os primeiros 45 minutos de jogo. Só que as cobranças erradas do Murilo Cavalcante deixaram o torcedor da Ponte nervoso neste primeiro tempo de, por enquanto, São Bernardo 1, Ponte Preta 0. Cabela. Muito bem. As equipes já, todas elas, todos os jogadores já nos vestiários aqui do 1º de maio. O último que está deixando o campo ali é o Diogo Silva, que já vem conversando ali com o preparador de goleiro. Tá tudo certo ali pro lado dele, ele reclama bastante da armação da zaga. Reclamou muito nesse primeiro tempo de posicionamento e marcação da Ponte Preta, mas isso é papo para daqui a pouquinho, que eu vou falar com o Carlão de Freitas nesse intervalo aqui em São Bernardo do Campo. A gente vai pro intervalo. Logo depois, vamos ver resultado, classificação de Série A, B, C, tudo isso para você no sonsaço da CBN Campinas, porque Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia
fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Central da Bola. São Bernardo. Ponte Preta. Opa, já estamos de volta. Intervalo de jogo aqui em São Bernardo do Campo. Tá dando Berdô. Gol do Foguinho a 12 minutos do primeiro tempo. 1 para a equipe do São Bernardo, nada para a equipe da Macaca. A temperatura continua em 17 graus. Uma tarde, final de tarde geladinho aqui pra gente em São Bernardo do Campo. Quem tá no estúdio quentinho é Fábio Scheibe. Vamos dar uma passadinha nos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, meu caro Fábio Scheibe. Vamos lá, Cabela. Paralelo ao jogo da Ponte Preta, tá rolando também um clássico estadual, né? O paranaense entre Operário e Londrina. O Operário está fazendo 2-0 para cima do Londrina e com esse resultado o Operário está assumindo a 4ª colocação. Ontem, no início da 7ª rodada, tivemos o empate de Botafogo e Náutico, 1-1, 1-1 também para Cuiabá e Criciúma. O Fortaleza fez 4-1 para cima do Goiás, o Fortaleza é o líder da competição. E hoje, além desses dois jogos das 4 da tarde, o São Bernardo está vencendo a Ponte Preta por 1-0, Operário 2-0 no Londrina. Às 6 horas da noite tem Sport Ceará, 6h30 Atlético Goianiense e Juventude, 8h30 da noite América e CRB e Avaí e Novo Horizontino na ressacada. Amanhã, encerrando essa 7ª rodada, o Vila Nova, lá no estádio Oba, em Goiânia, recebe o Atlético. Cabela. Muito bem, esta é a Série B do Campeonato Brasileiro. Vou dar uma rodadinha agora na Série C do Campeonato Brasileiro, que ontem teve a vitória do Guarani no Brinco de Ouro, o Scheibe. Exatamente, vitória de 1-0 do Guarani para cima do Santa Cruz. Com esse resultado, o Bugre assume a 3ª colocação, pelo menos por enquanto. Mas a 5ª rodada teve ainda ontem a vitória da Inter de Limeira fora de casa contra Confiança por 1-0. Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, tem Ferroviária e Anápolis, Volta Redonda e Brusque e Amazonas e Caxias. 7 horas da noite tem Maringá e Itabaiana, Paysandu e Botafogo. E amanhã 3 partidas, Figueirense e Barra, Floresta e Maranhão. E o Ipiranga recebe o Ituano. Cabela. Muito bem, 16 horas e 54 minutinhos. Daqui a pouquinho todo o segundo tempo para você. E por enquanto 1-0 São Bernardo para cima da Macaca, hein? Meu caro Fábio Scheibe, e a Série A do Brasileirão, hein, Scheibe? A Série A que tá rolando 2 jogos no momento, né? O Flamengo vai vencendo o Vasco da Gama
Com esse resultado, o Flamengo está diminuindo a vantagem da liderança do Palmeiras. O Palmeiras é líder ainda, mas o Flamengo agora tira uma diferença. Neste momento, o Palmeiras tem 33 pontos ganhos. O Flamengo está indo a 29 pontos. Além de Flamengo e Vasco, temos São Paulo e Bahia. O São Paulo está vencendo por 1-0, jogo que está sendo realizado em Bragança Paulista. Às 6h30 tem Chapecoense e Bragantino, mesmo horário de Internacional e Fluminense. Fechando essa 14ª rodada, 8h30 da noite no interior paulista, o Mirassol recebe o Corinthians. Ontem tivemos 5 jogos também, na abertura da 14ª rodada. O Botafogo perdeu em casa para o Remo por 2-1. O Palmeiras empatou com o Santos 1-1. O Vitória fez 4-1 para cima do Curitiba. Atlético Paranaense 0, Grêmio também 0. E no Clássico Mineiro, ontem no Mineirão, o Atlético Mineiro despachou a Raposa, fez 3-1 para cima do Cruzeiro. Boa vitória do Galo. Ô, Cabela, hoje tivemos também o GP de Miami de Fórmula 1 e já temos o vencedor também, acabou há pouco tempo. O vencedor foi Kimi Antonelli, italiano da Mercedes, seguido por Lando Norris da McLaren e Oscar Piastri também da McLaren, ficou na 3ª colocação. O brasileiro Bortoleto acabou na 12ª colocação. Esse é o GP de Miami, viu, Cabela? Muito bem, GP de Miami que foi antecipado, né? Em 3 horas, devido a uma tempestade que estava para chegar em Miami, por isso um pouquinho mais cedo o GP de Miami, para aquele que não tinha visto, para quem não viu a informação da FIA, que foi divulgada ontem à noite, acabou ligando o televisor para acompanhar e não viu o GP, viu, Carlos? Porque já acabou. Já acabou para 5 da tarde, 5, horário né? de Brasília. E aí já às terminou. 14 horas já começou. Estávamos acompanhando até no momento da nossa alimentação, Cabela, Eliel Almeida ali, né, maluco pela Fórmula 1. E Kimi Antonelli, a 3ª vitória consecutiva, menino de 19 anos, um menininho, recém tirou carta e já está aí liderando a Fórmula 1, uma grata surpresa aí, a Mercedes dominando. Muito bem, daqui a pouquinho todo o segundo tempo, por isso a gente vai falar, o Carlão vai analisar como foi esse primeiro tempo e o que esperar de Ponte Preta e São Bernardo para a segunda etapa aqui no 1º de maio. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, a tônica do primeiro tempo foi erro de passe? Nossa, principalmente no setor em que não se deve errar passes, né? Que é o setor de meio campo, ou então quando a Ponte ela tinha a possibilidade de contragolpear, de atacar o espaço, de ter a oportunidade de gerar perigo, gerar desconforto à defesa do São Bernardo. Isso não aconteceu, em virtude também de erros de passes, em virtude também dessa limitação técnica que tem a equipe, né? Porque com o meio-campo povoado com 3 volantes, você tem apenas o Brian Borges, que joga um pouquinho mais por dentro, que tem essa capacidade, mas nem tanto, né? Por exemplo, não estou falando da condição física, mas não tem nem comparação a parte técnica do Brian Borges com o Elvis, né? O Elvis é um cara que ele consegue colocar, quando ele tem o espaço, né, para jogar, ele consegue colocar os atacantes numa boa situação, tem uma bola parada interessante. A Ponte não tem hoje esse tipo de jogador, então ela sofre muito. Ela consegue assustar o São Bernardo na bola parada. Eu acho que se os escanteios fossem aproveitados de uma forma mais positiva, ela poderia também ter assustado o Alex Alves, mas isso não aconteceu. Então ela sobreviveu ali de alguns lampejos, de poucos momentos de lucidez do Potker. Quando ele teve a chance de virar ali, ele teve um desvio no meio do caminho, a bola foi para escanteio. O lance mais perigoso da Ponte, para você ter uma ideia. Embora a Ponte tenha ficado 45% com a bola nos pés, ela não conseguiu levar perigo, né? O São Bernardo, mesmo não tendo sido brilhante ou sufocado a Ponte, a partir do momento que ele abre o placar com o foguinho, ele deu uma baixada, ficou mais tranquilo, mais confortável no jogo. Então ele já abaixou um pouco as linhas, tentou explorar muito ali pelo lado direito com o Rodrigo Ferreira nos chutes de longa distância, do lado esquerdo aqui o Echaporã fazendo uma fumaça. E as bolas paradas com o foguinho, chegando como elemento surpresa. O Daniel Amorim, que é o cara desse tipo de jogada, o cara da finalização, o pivôzão lá na frente, não conseguiu participar pela boa marcação do sistema defensivo da Ponte. Mas a Macaca falhou muito. Quando ela precisou jogar, quando ela precisou da criatividade, ela não teve a capacidade, ela não teve a qualidade para pelo menos colocar a defesa do São Bernardo em situação desconfortável.
Muito bem, Ponte Preta já bota alguém no aquecimento ali, o Lupe já traz daqui a pouquinho pra gente esse trabalho. Lucas Justen. Opa, tá aí portanto, Lupe ligadaço aí, Lucas Justen, já no trabalho de aquecimento, que vem pro segundo tempo, provavelmente no lugar do Thales, né, Carlão? O Thales não foi bem nesse primeiro tempo? O Thales não tá bem, né? O Thales ele fez uma partida razoável contra o Ceará ou contra o Vila Nova. Um dos dois, acho que foi contra o Ceará que ele fez uma boa partida, mas depois caiu de produção. Tanto que contra o América também ele foi substituído. O Justo entrou bem contra o América. Não foi aquele lateralzaço e tal, mas foi um cara que se apresentou melhor, brigou mais que o Thales, é um cara que tem uma bola aérea interessante, não só defensiva, mas ofensiva também. Eu acho que falta ao Justo ainda vencer aquela timidez de estar jogando na ponte, de estar convivendo com uma pressão de um jogador que saiu do Guarani no ano passado. Então acho que quando ele ultrapassar essa barreira, né, de vencer a timidez, vencer o comedimento e ter mais confiança para jogar, é um cara que tem condições até de brigar pela titularidade, porque o Thales até agora não se apresentou. Mas você mexeria? Na lateral direita, não mexer. Pode até dar resultado, né? O Rodrigo tá lá embaixo, ele tá sentindo o que está acontecendo, né? Ele tem um termômetro do jogo ali, o calor da partida. Mas eu não mexeria neste momento, não. Talvez uma mexida que eu faria é tirar um volante, para tentar já atacar, para tentar mudar um pouco o jogo, a dinâmica do jogo, para a Ponte ser mais ofensiva, oferecer perigo ao São Bernardo. O Luiz Felipe fez uma boa partida contra o América, né? Foi o cara da assistência para o gol do William Potker. Eu tiraria um volante e colocaria o Luiz Felipe. Essa seria a minha alteração. Mas o Thales, mesmo não tendo feito um bom primeiro tempo, eu daria aí mais um tempinho para ele. Mas é um jogador que tem a titularidade em risco neste momento, em virtude da queda de produção que teve. Muito bem, Ponte Preta vai voltando aqui lentamente, a equipe do Verdão ainda não, a Ponte Preta vai voltando programado aqui no 1º de maio. Para todo o segundo tempo você vai acompanhar aqui no Sonsaço da CBN Campinas. No meu cebolão, 17:01, hein? Falta um minutinho aí para os 15 minutos de intervalo e daqui a pouquinho, portanto, o Verdão tá voltando também, né? O Verdão não tem movimentação de mudança, né? Eles estão voltando agora, né? O São Bernardo, por enquanto, não, sem mudanças. Só confirmando, então, é o Thales mesmo, tá? Que fica no vestiário. O Thales com a 22 não volta para o segundo tempo. E o Lucas Justen, camisa número 2, é a primeira mexida do técnico Rodrigo Santana. A Ponte vai perdendo 1-0, tá tudo pronto para a segunda etapa, Cabela. Muito bem, as duas equipes já no gramado. A Ponte Preta tem aquele bate-papo final ali. O Rodrigo Souza conversa com o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos, ali ao centro do gramado. Último bate-papo. A equipe do Verdão não está inteira ainda para o bate-papo ali, tá faltando atleta ali só tem 6, 7, 8 atletas. Tem 3 atletas que não voltaram ainda do vestiário, viu, Lupe? Dá uma olhada aí, é isso mesmo? Tá ali, portanto, ainda não voltaram. Não entendi, desculpa. O Verdão não voltou inteiro pro campo ainda, né? São Bernardo informa, substituição na equipe da Ponte Muito Preta. Bem. Tá aí, portanto. Tá Todo mundo ali? Thales para entrar. Muito bem. Tá certo, então. Vamos lá. Ponte Preta já posicionada no gramado. Vai começar o segundo tempo para Ponte Preta e São Bernardo. São Bernardo ainda ali na rodinha para conversa. Tá voltando agora sim ali o Dudu Maraíma. Já tá se juntando ali aos jogadores que estão no centro do gramado ali para bate-papo. Ah lá, tava fora também o Daniel Amorim, que está voltando ali também, sem muita pressa para o retorno ao gramado. Afinal de contas, está frio, né? Gelado, aquela garoa chata, fininha. Pois é, mas os jogadores estão voltando ali para esse segundo tempo que você vai acompanhar aqui no Sonsaço da CBN Campinas. Sai de bola com a equipe da Macaca, o Potker já está ali no centro do campo para dar o toque inicial para esse segundo tempo de 1 para a equipe do São Bernardo, nada para a equipe da Ponte, hein? 1-0, o Verdão tá ganhando, a Ponte mexeu. Em campo, Justen, Lucas Justen e o Thales ficou no vestiário nesse intervalo de jogo. Vai começar o segundo tempo para você aqui na CBN Campinas, para Ponte e São Bernardo e Ponte. Tudo pronto por conta do senhor Fabiano Monteiro. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. São Bernardo, Ponte Preta. Opa!
Ponte já tenta chegar pela primeira vez lá pela direita, Justen. Vai na cobrança com arremesso manual, a bola tocada mais atrás. Quem vai buscar o jogo ali pelo meio, Potker. Chega no lance, a bola vai sendo trabalhada no setor defensivo da Ponte ali com o Lucas Cunha. Deu um tapa na bola para o outro Lucas, é o Justen. Recebe, domina, devolve. Começa de novo o Márcio Silva. Na perna da canhota, já rola pelo lado esquerdo, por aqui com o Kevson. Domina a bola, recua mais uma vez lá com o Márcio Silva. Vai trabalhando a bola, comecinho de segundo tempo, a Ponte que perde o jogo por 1-0. Tenta o Kevson fazer a finta, o último toque do jogador da equipe da Ponte Preta, o próprio Kevson, bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do São Bernardo. Vai se ajeitando ali para a cobrança, Rodrigo Ferreira. Já toca na bola, joga para o campo de ataque, Márcio Silva. Sobe de cabeça para escorar, quem briga pela bola ali no meio campo. Vai chegando ali o Murilo, chega também ali junto o Brian Borges, recupera a bola, equipe da Ponte. Brian domina, dá um tapa na bola, buscava o Potker. Antes dele, por baixo, o Gemerson. Gemerson que marca a equipe, marca o Potker, acompanha o Potker em todo lado do campo ali, hein? Mais uma vez Kevson, no arremesso manual, cobra com Márcio Silva. Para começar de novo a Ponte Preta no sistema defensivo. Lucas Cunha recebe, o Echaporã vai para cima dele, toca na bola pelo meio, Rodrigo Souza. Faz abertura com o Lucas Justen, lá do lado direito. Justen vem pro ataque, toca na bola, Murilo vai pra tabelinha, passe errado. Foguinho fica com ela de graça, já sai jogando a equipe do São Bernardo, bota no campo de ataque, lançamento feito para o Pedro Vitor, pela ponta direita, ele recebe, carrega a bola, evita a saída ali, tem marcação em cima dele, quem chega para cima dele para fazer a pressão era o Kevson, bola para fora, último toque do jogador do São Bernardo, é isso que tá dando, o Lupe? É o último toque do jogador da equipe da Ponte Preta, posse, né? De bola pro São Bernardo, Rodrigo Ferreira na cobrança do lateral. Vai pra fora ali a bola, o arremesso manual já cobrado, tem pressa. Pedro Vitor com ela, ajeita na perna da canhota, preparou o cruzamento, jogou lá na segunda trave, subiu de cabeça, Justen. Faz o corte, Diego Tavares, tiro de cabeça, mas dá de graça ali pro Pará, que já faz o domínio, recua com Foguinho, mantém o Berdô do campo de ataque, Pará recebe de volta, lá pelo lado esquerdo, tenta o cruzamento, bate em cima do Diego Tavares, vem por baixo, brigando o Brian Borges na sobra, fica com ela, já bota velocidade na saída de bola, Ponte Preta, mas não tem pra passar, ninguém pra passar, não tinha pra quem fazer o passe. Ele volta a bola com Kevson, ficou caído o Brian Borges, carrega Kevson, aqui do lado esquerdo, encara a marcação, tem dois jogadores em cima dele, ele vai lá na linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola desviada, sobra ali pelo meio, Potker toca na bola, André Lima vem para fazer o domínio, busca o espaço no campo de ataque, o toque foi feito, mais ali atrás com Lucas Cunha, preferiu o passe para Diego Tavares, lá na ponta direita, chegou bem a equipe da Macaca, cruzamento na área, passa por todo mundo e sobra pelo lado esquerdo com Kevson, tenta o cruzamento da grande área, pegou mal na bola, mas a Ponte se recupera com Brian Borges, vem cruzamento, lançamento lá do outro lado. Era por buscar o Diego Tavares, sobe a zaga do Berdô para fazer o corte. A Ponte recupera a bola. E ali o Lucas Cunha dá um bico na bola, joga para fora do campo de graça para a equipe do São Bernardo, Lupe. Faltou comunicação agora para o ataque da Ponte Preta, bola de graça para o sistema defensivo do São Bernardo. Potker pediu um pênalti ali, mais nada. Lance normal com o Gemerson. Tiro de meta para o goleiro Alex Alves. 3 minutos e 40 de bola rolando o segundo tempo do Miraíma. Sai jogando aqui pela direita, dá um tapa na bola, faz o lançamento, buscava ali a chegada do Echaporã. Quem faz o corte foi o Kevson, bola para fora, arremesso manual já cobrado. Dudu toca na bola, devolve aqui pelo lado direito com o Pedro Vitor. Toca a bola, Dudu fica por baixo, marcação forte para cima na roubada. Murilo Cavalcante com ela, faz a abertura pela esquerda, Potker faz a finta, puxa pela meia, voltou a bola pelo meio com o Murilo, se atrapalharam, Rodrigo Souza na roubada, abriu Diego Tavares lá pela ponta direita, batida longe do gol, pegou mal na bola, longe, só tiro de meta para a equipe do São Bernardo, Lupe. E a quantidade de palavrões que eu ouvi aqui bem pertinho da área onde o Alex Alves está defendendo foi uma barbaridade, porque o Rodrigo Souza, o Rodrigão, fez o desarme e rolou para o camisa número 7, o Diego Tavares. Ele tinha 3 possibilidades, ele tinha o Murilo Cavalcante, o próprio Rodrigo Souza e também o Potker. Resolveu chutar, pegou mal na bola e aí teve que pedir desculpas para os companheiros. Carlão de Freitas, um atacante que chega na área, para começar, já finalizou pessimamente do jeito foi que mal, fez. né? E o Rodrigão roubou a bola, fez o mais difícil, né? Conseguiu dar o bote ali na frente, entregou de colher ali pro Diego Tavares. Ele tinha realmente essas opções que o Lupe mencionou e ele optou pela pior, a finalização. Se ele tivesse finalizado bem, ok, mas nossa, foi uma finalização horrível, terrível do Diego.
Bola para fora para a equipe do Bertô, lá pela esquerda. Vamos tirar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Já passamos de 5 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo. 1 pro São Bernardo. Ponte Preta. Nada para a equipe da Macaca, Chaibe. Central da bola. Pela Série D, Nova Iguaçu e Velo Clube empatam por 0-0. A Aparecidense está ganhando o Brasiliense por 1-0 e Cianorte e São Luís também empatam por 0-0. Trabalha a bola, a equipe da Macaca no campo de ataque ali com André Lima pelo círculo central do gramado, já fez o passe com o Diego Tavares, recebe pela meia, chega a marcação em cima dele, protege, devolve do André Lima, que encontra ali pelo meio, mais uma vez o Murilo Cavalcante foi para a tabela, Potker toca na bola, chega, parar! Para fazer o quarto e sai jogando, faz a finta, perde a bola, recupera mais uma vez o André Lima. Com ela, dá um tapa na bola, faz a abertura para o Murilo, ajeitou na perna canhota, levantamento nas mãos do Alex Alves. Ficou fácil para o goleiro do São Bernardo, Lupe. Parecia um recuo para o Alex Alves, de tanta tranquilidade que ele teve para fazer a defesa nessa tentativa de cruzamento que veio pelo lado direito. Trabalha mais uma vez a saída do São Bernardo. Rola a bola ali pela intermediária com o Dudu Miraíma. Ele domina a bola pelo círculo central do gramado, carrega de um tapa nela, faz a abertura lá do lado esquerdo por ali com Augusto. Já rola a bola, rente a lateral do campo, lá do lado esquerdo, vem para o campo de ataque, trabalhando e Chapurã com ela. Encara a marcação, breca, a bola devolve mais atrás, Foguinho se apresentou. O autor do gol do São Bernardo. Já rola a bola com o Dudu Miraíma. Fez o passe à frente da grande área. Com o Romisson, que encontrou um aberto pela direita, o Rodrigo Ferreira. Cruzamento pelo meio da área, o desvio de cabeça. Gol! Deu Giriguidum pro Pará! São Bernardo. O baixinho Pará de cabeça entre os zagueiros da Ponte Preta, só fez o desvio, jogou pro fundo do gol, Giriguidum pra ele. A 7 minutos deste segundo tempo, um cruzamento pro meio da grande área, Pará de cabeça para fazer o desvio, jogar pro fundo do gol, aumenta o placar a equipe do São Bernardo, 2 pro Verdô. Nada para a equipe da Macaca. O Pará, o baixinho Pará, de cabeça, Lupe. E a jogada que foi feita pelas laterais. No caso, o cruzamento veio da lateral direita. E o Pará, pequenininho, lateral esquerdo, dentro da pequena área, ganhou dos grandalhões da Ponte Preta e de cabeça, por incrível que pareça, mandou a bola para o fundo da rede. Pará amplia o placar aqui no ABC Paulista. Está no placar do estádio 1º de Maio, São Bernardo 2, Ponte Preta 0. Macaca no ataque pelo lado esquerdo com Kevson, encara a marcação do Rodrigo Ferreira, vai pra finta, Rodrigo faz a roubada de bola pra equipe do Verdô, Carlão de Freitas, Pará, tá vendo lá no meio da grande área lá, cara, tem um banquinho lá, ó, sim, pro Pará subir em cima, porque não tem como. E a gente nos últimos dias que estávamos elogiando o sistema defensivo da Ponte, né, que deu uma liga, né, o Lucas com o Márcio, mesmo com o David Braz também. Mas os 2 gols hoje, vacilos, né? O do Foguinho, que não foi tão ali no miolo do sistema defensivo da Ponte, apareceu como elemento de surpresa, mas esse do Pará, né? No meio dos zagueiros, né? Faltou ali uma comunicação, faltou uma atenção, o Pará chegou como elemento de surpresa, né? Ele já tinha feito isso no primeiro tempo, não no escanteio, mas mudando de posição para tentar enganar a defesa da Ponte. Um gol bobo, né? Um gol de falha, um gol de falta de concentração e que prejudica demais a reação da Ponte. Ponte tenta sair jogando, o Potker faz uma graça para escapar da marcação, quase que sai com bola e tudo, mas recupera a bola, a Ponte vai tocando o campo defensivo. Passamos de 9 minutos de bola rolando. É o segundo tempo do jogo, vem Brian Borges ali pelo meio, tocou no Rodrigo Souza, abriu com o Potker. Lado esquerdo para fazer o domínio, ele carrega, deu um tapa nela, jogou na linha de fundo, Brian Borges, breca, olha, encosta a marcação do Gemerson para cima dele, tenta o cruzamento, recua com o Kevson, mais atrás com o Rodrigo Souza, lém lançamento da grande área, segunda trave, Pará, de cabeça de novo, tiro do meio da grande área, responde a equipe do São Bernardo, vem no contragolpe, lançamento para o Chaporã, lá pelo lado esquerdo, encosta a marcação para cima dele, na devolução, bola pelo meio, teve desvio, sobra das mãos do Diogo Silva, que bota a ordem na casa da Macaca, Lupe. E a bola acabou ficando fácil ali pro goleiro Diogo Silva, mas o São Bernardo saindo com facilidade. Uma jogada que começou com camisa número 89, o Daniel Amorim. Pra sorte, a bola ficou pererecando e nos braços do goleiro da Ponte Preta.
Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ponte no ataque, lançamento feito pela esquerda, Kevson. Evita a saída, fica com ela, domina. Tenta o lançamento, o Rodrigo Ferreira faz o corte e joga a bola para fora. Manual para a equipe da Macaca, faz um arremesso. Atrás começa com o Márcio Silva ali pertinho do meio campo, ele bota a bola mais pelo meio. Trabalha com o Murilo Cavalcante que vem carregando a equipe da Ponte pela intermediária de ataque. Bota lá do outro lado, hein, lançamento lá do outro lado com o André Lima. O Juste recebeu, dominou, devolveu, o André Lima com ela. Carrega, a marcação de Chaporã para cima, ele fez o passe com o Lucas Cunha. Rolou ali pela meia direita, André Lima, lançamento lá na ponta direita, o Potker que estava aqui na esquerda, foi lá na direita. Pintou cruzamento para ninguém. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 11 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Aqui em São Bernardo, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. São Bernardo. Foguinho e Pará. 2 pro Berdô. Ponte Preta. Nada pra equipe da Macaca, Chaibe. Central da bola. Pela Série A do Brasileiro, segue Flamengo 1, Vasco 0 já no segundo tempo, assim como São Paulo 1, Bahia 0, jogo em Bragança Paulista. Pela Série C é gol do Brusque, o Brusque faz 1-0 para cima do Volta Redonda, fora de casa. Futebol Globo CBN. Tentava o Rodrigo Ferreira o lançamento ali pela ponta direita para o Pedro Vitor, o corte foi feito pelo Kevson, tem arremesso manual para a equipe do Berdô no campo de ataque. 11 minutos e 50 desse segundo tempo. Fala, Carlão. Já é hora de trocar, né? Com 11 minutos, perdendo por 2-0, já é hora de trocar. Tô vendo ali o Rodrigo Santana conversando com o auxiliar, mas já é hora de abrir um pouco mais o time, abrir mão de um volante, né? Tirar um jogador de defesa, colocar um jogador mais leve. O Luiz Felipe seria essa alternativa para que a Ponte possa pelo menos equilibrar com o São Bernardo, porque o São Bernardo fez o básico, 2 gols no início da partida e estamos conversando. Pois é. Vai trocando a bola mais uma vez, a equipe da Macaca ali do sistema defensivo. Vem pro campo de ataque, Murilo. Recebe, faz o domínio, tenta o lançamento, parar no meio do caminho. Agora o Murilo também, vou falar pra você, viu, Carlão? O Murilo Cavalcante, ele errou 80% dos passes que ele fez. Erra muito passe. O Murilo, quando ele precisa da qualidade, né, pós o meio campo, né, quando é a ação ofensiva, ele tem muitas dificuldades. Agora uma falta anotada em cima do Brian Borges e o cartão amarelo ali pro Pedro Vitor, né, Lupe? Camisa número 11 do São Bernardo. E pelo grito do Brian Borges, deve ter pegado feio no tornozelo do camisa número 31. Tá caído ainda o Brian Borges, sentindo fortes dores. E o amarelo tá aplicado pro 11, Pedro Vitor, atacante do São Bernardo. E o Brian Borges pede pro árbitro ir pro VAR, porque na visão do Brian Borges foi um carrinho desleal. Pois é, o árbitro ali, tá ouvindo o pessoal do VAR, departamento médico da Macaca em campo, o Pedro Vitor tá ali tentando, tá batendo boca ali o Pedro Vitor com o Brian Borges, né? Agora chega ali o Dudu, tira o Pedro Vitor dali, que começou a ficar mais quente ali o clima entre eles ali, né, Lupe? Cartão amarelo para o atleta do São Bernardo, camisa número 11, Pedro Vitor. Continua ali o departamento médico ali em campo, né? Pelo amor de Deus, ali o departamento médico em campo. O som ambiente aqui é fortíssimo, né? Do sistema de som, muita qualidade, né? muita qualidade aí, sob a supervisão de Naldo Araújo também, né? Pois é. Carlão, você mudaria o que nesse time da Macaca? Eu tiraria um volante, tiraria aí o Murilo, que não faz um bom jogo, errando muitos passes, qualquer um dos volantes para colocar aí o Luiz Felipe, jogador de beirada, que pode dar uma movimentação maior no ataque. Falta que favorece a equipe da Ponte. Vai se ajeitando ali para a cobrança. É o Murilo, né, Lupe? Murilo Cavalcante, daqui a pouco 2 mudanças no São Bernardo. Vem bola para a grande área, vai todo mundo lá para dentro da grande área. Bom momento para a equipe da Ponte. Quem sabe agora, torcedor da Ponte. Vem para a cobrança, levantamento lá na segunda trave. A bola tá viva ali pelo meio. Chega Diego Tavares, perdeu o kick da bola. Volta com o Murilo Cavalcante. Ajeita na perna esquerda, faz o lançamento da grande área. Augusto de cabeça, faz o corte lá no meio. Chega por baixo ali para fazer a recuperação. O Lucas Cunha. A bola sobra lá pelo lado esquerdo, por ali o Potker. Vai tentando ajudar a equipe da Macaca. Lançamento vem pelo meio. Com o Rodrigo Souza. O Potker
Potker já pede livre, aberto lá pela direita mais uma vez. Rodrigo Souza vem carregando, joga com Justen lá na ponta direita de calcanhar, toca no Potker, ajeita, aperta a esquerda, volta a bola com Rodrigo Souza ali à frente da grande área. Trabalhou a tabela o André Lima, cai no gramado, pede a falta, cruzamento da área, sobe Alex Alves. Faz a defesa o goleiro da equipe do São Bernardo. Tem pressa na devolução, bota no campo de ataque. Lançamento é pro Daniel Amorim. Ele faz o domínio na frente do Márcio Silva. Protege a bola. O Márcio vem por baixo. Quem chega brigando ali também é o Kevson. O jogo tá parado e o árbitro pega uma falta para a equipe do São Bernardo. Antônio Lupe. Que vai mexer. Camisa número 11 vai embora. Pedro Vitor. Pedro Vitor com a 11 vai embora. Vem o 10. 10 é o Fabrício Daniel. Fabrício Daniel tá no jogo. E também saiu camisa número 89. 89 da equipe do São Bernardo é o Daniel Amorim. Entrou... Quem que entrou agora, hein? O 9, Felipe Garcia. Ah, muito obrigado. 9 é o Felipe Garcia. Carlão, anota aí no seu caderninho todo colorido. Felipe Garcia com a 9 entrou no lugar do Daniel Amorim com 89. Muito bem, 2 substituições na equipe do São Bernardo, que vai ganhando o jogo por 2-0 para cima da Macaca. Tem falta pela direita, tem Pará na cobrança e o Dudu Biraíba. Dudu na bola, aperta a direita, levantamento fechado, vai lá. Diogo Silva faz a defesa, fica com ela, tem pressa na devolução, faz o break ali, busca alguém pro passe, toca a bola curtinho com Justen. Vem Justen, trabalhando a bola, bota velocidade, vem pro campo de ataque, carrega na diagonal, deu um tapa na bola, passou errado. Recupera ali o Fabrício Daniel, mas também não conseguiu dominar legal, ela sobra com o Brian Borges, mantém a ponte no campo de ataque, faz a abertura lá pelo lado direito. Mais uma vez ali, o Murilo Cavalcante, ajeitou, perto da canhota, devolve pelo meio. Rodrigo Souza, toca a bola pro André Lima, vai trabalhando a ponte preta, campo de ataque. Kevson recebe pela ponta esquerda, recua com o André Lima, levanta a cabeça, busca alguém pro passe, o toque é feito com o Lucas Cunha, lá do lado direito. Tem gol aí, meu caro Fábio Scheibe? Tem gol sim, na Série A e na Série B. No Maracanã, o segundo gol do Flamengo. Jorginho de pênalti faz Flamengo 2, Vasco 0. E na Série B é o terceiro gol do Operário sobre o Londrina. Agora Operário 3, Londrina 0. Aqui 17 minutos deste segundo tempo, 2-0, São Bernardo vai ganhando, Rodrigo Souza domina a bola, dá um tapa nela, faz a abertura lá pela direita, ponte vai no ataque, mais uma vez com o Lucas Cunha, rola a bola com o Justen, recebe, rente a lateral do campo, Diego Tavares devolve a bola mais atrás, mais uma vez vai trabalhando a bola, a equipe da Macaca tentando chegar do campo de ataque, puxou de um lado, pegou o toque por baixo, o desvio, a bola para fora, vai trabalhando a ponte, se mantém no campo de ataque, André Lima, botou pelo meio, mais uma vez o Potker toca na bola, vai pra tabela, chega por baixo, rasgando. Dá um bico na bola, a zaga da equipe do São Bernardo e manda a bola pra fora em arremesso manual que favorece a equipe da ponte. Tem pressa na cobrança. Rodrigo Souza domina da coxa, coloca no gramado, busca o espaço ali pra fazer o passe pra alguém. Ele toca lá do outro lado, lá com o Lucas Cunha. Carrega o zagueirão da ponte preta pro campo de ataque, abre com o Diego Tavares, domina. Tem o Justo à frente, Tavares vai pro gramado. O árbitro nota a falta, é falta que favorece a equipe da Macaca, Lupe. E quem marcou a falta foi o assistente 2, o Gustavo Rodrigues de Oliveira. Bem pertinho dele, o Diego Tavares foi derrubado pelo jogador do São Bernardo. Falta para Macaca. Bola vai ser levantada na área do São Bernardo. Quem vem para a cobrança é o Murilo Cavalcante. Murilo na bola, perna canhota para o cruzamento que vem para dentro da grande área. Tá todo mundo lá esperando o cruzamento do Murilo. Mais um bom momento da Macaca. Vem Murilo Cavalcante na bola, correu. Levantamento fechado nas mãos. De novo, outra vez, mais uma vez. Alex Alves bota a ordem na casa, Lupe. Aí vai ficando difícil para os atacantes da ponte, né? A cobrança, ela veio aberta nos braços do goleiro Alex Alves. O Potker olhou para o Murilo e fez uma cara de poucos amigos mais uma vez. Fábio Scheibe, tem gol onde? Tem gol em Bragança Paulista, é o empate do Bahia. Um golaço de Luciano Juba de fora da área, um chute no ângulo. Indefensável para o goleiro Rafael. Agora São Paulo 1, Bahia também 1. Passamos de 19 minutos. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Trabalha a saída de bola mais uma vez a equipe da Macaco. O lançamento é feito pro Potker. Não consegue o domínio legal ali. Mais uma vez o trabalho é feito na recuperação de bola. E mais uma vez era o Gemerson que estava em cima dele, hein? Mais uma vez ali a ponte tenta apertar a saída. Dudu Miraíma tenta o toque. O toque foi lá do outro lado com o Augusto. Trabalhando a saída de bola.
a equipe do Verdô. Foguinho, autor do primeiro gol, toca a bola no Dudu, já faz a abertura aqui pela direita com o Rodrigo. Recebe, devolve a bola pela meia, trabalha mais uma vez a chegada do Fabrício Daniel no campo de ataque, o lançamento vem ali profundidade pela ponta direita, chegava o Rodrigo Ferreira por baixo, Márcio Silva faz a roubada de bola, já toca a bola ali com o Brian Borges, fez o passe de volta com o Rodrigo Souza, vai trabalhando a saída da equipe da Ponte. Vai tentando mais uma vez a Ponte chegar no campo de ataque, hein? Toque de 20. Passamos de 20 minutos já deste segundo tempo do Diego Tavares. Rola a bola ali com o Murilo Cavalcante. Mais atrás trabalha com o Lucas Cunha. Bota a bola no campo de ataque, o Potker. Diogo Tavares, devolve com o Rodrigo Souza, o passe é pelo lado esquerdo com o Kevson, domina, coloca no gramado ali, encosta a marcação do Fabrício Daniel, ele volta a bola ali com o Daniel, com o André Lima, que devolve a bola no Márcio Silva. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 21 deste segundo tempo de jogo, placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo. 2. Ponte Preta. 0, Chaibe. Central da Bola. Flamengo 2, Vasco 0, São Paulo 1, Bahia também 1, jogos da Série A. Pela Série C, 3 jogos em andamento, Amazonas e Caxias 0-0, Ferroviária e Anápolis 0-0 e o Brusque está vencendo Volta Redonda fora de casa por 1-0. Futebol Globo CBN. Mexe. Vai. Tavares, 7, foi embora na Ponte Preta, entrou 11, o Luiz Felipe. Luiz Felipe com a 11 no jogo, no lugar do Tavares. Rodrigo Souza com a 5 também vai embora para a entrada do 17, Miguel. Miguel com a 17 está no jogo, 11, Luiz Felipe também. Muito bem, mexeu o Rodrigo Santana, tirou um volante, Carlão, você pediu, ele tirou um volante. A Ponte tem que se soltar, não tem jeito, está perdendo por 2-0, o Rodrigo até que fez uma partida, acho que dos 3 o que menos errou passes foi o Rodrigo Souza, mas já é um jogador veterano, dá lugar ao Miguel, o Miguel vai movimentar ali no meio campo, dá um pouco mais de leveza, trabalhando aqui pelo lado esquerdo. E o Luiz Felipe, né, que entrou ali para tentar ser um companheiro do Potker, né, fazer um jogo de velocidade pelos lados para que a Ponte possa pelo menos incomodar a zaga do São Bernardo. E vem São Bernardo do campo de ataque, lançamento aqui pela direita, quem chega com ela é o Fabrício Daniel, já puxa pela meia, carrega na perna da canhota, breca, rola do lado com o Dudu, cruzamento na grande área, teve desvio de cabeça ali pelo meio, chega para fazer o corte, olha quem estava lá no meio da grande área de novo, era o Pará. Lá no meio da área, a Ponte recupera a bola, Brian Borges vem com ela, carrega, abre com Potker, aqui pela esquerda, encosta a marcação do Gemerson pra cima dele, o Miguel passou lotado, recebe na linha de fundo, correu pra tentar receber de novo ali pelo meio, Foguinho, rasga, dá um bico na bola, e a bola tava nas mãos do Alex Alves, que reclamou pra caramba, hein, Lupe? O Foguinho fez um sinal de que ele não ouviu, mas impossível, né? Depois pediu desculpas, cumprimentou o Alex Alves, arremesso já cobrado pela Ponte Preta. Potker faz o domínio, carrega aqui pelo lado esquerdo para fazer o domínio, marcação encosta para cima dele, ele recua com o Márcio Silva. Márcio Silva já faz o domínio, bota a bola ali pelo meio, Murilo veio buscar o jogo, faz o domínio mais atrás, o toque é feito com o André Lima, bem em cima da marca central do gramado, ele faz o domínio e devolve com o Márcio Silva. Bota a bola ali com o Murilo, vai tocando a bola a equipe da Ponte Preta aqui pertinho do círculo central do gramado, rola a bola lá do outro lado, o trabalho é feito com o Lucas Cunha, já faz a abertura com o Justen, devolve ali pela meia tabela com o Luiz Felipe, o Justen tenta o toque do lado, o Brian Borges, rola a bola mais atrás, preparou de longe, Murilo, tentou dali quase do meio campo, se do escanteio tá difícil, Lupe, do meio campo mais ainda, não é? E depois dessa barreira amarela que tem na frente dele, fica impossível, né? O cara pensa, vai fazer o gol dali, Carlão, do jeito que muito tá. longe, difícil, muita gente à frente, uma jogada desnecessária, poderia ter tocado mais vezes, né? Trabalhado mais o lance. Vem ele de novo, Murilo, rola a bola pelo lado esquerdo com o Márcio Silva, rola a bola, bota a bola pelo lateral do campo, trabalha a chegada do Kevson, Márcio Silva de novo para fazer o domínio, vai buscando espaço de um lado e de outro, a equipe da Macaca fechadinho, o São Bernardo, agora recua, com o Murilo Cavalcante, perdeu a bola, Murilo, desce Felipe Garcia com ela, faz a abertura lá pelo lado esquerdo, chega por baixo, Lucas Cunha, para fazer o quarto e para sair jogando depois da lambança feita pelo Murilo Cavalcante, vem com ele de novo, toca na bola, Luiz Felipe recebe ali pelo meio, lançamento feito pro Potker, faz a finta, carrega a linha de fundo, a bola tocada pelo meio, desvio, para fora do gol! Linha de fundo, sobe a bandeira, tá dando impedimento no ataque da equipe da Macaca, é isso, Lupe?
E pela cara do Potker, acho que o impedimento foi dele. Na tentativa do cruzamento, ele driblou o goleiro e quando cruzou, já tinha a posição irregular. Mexe mais uma vez o São Bernardo. Vem com a 17. 17, quem que é? Não tem 17. É o Robson que tá indo embora. Com a 17 vem o Marcão. Marcão 77. 17 sai o Robson, entra 77, Marcão. Tem também mais uma troca na equipe do São Bernardo, tá indo embora o Foguinho. Foguinho com a camisa número 8. Vai embora. Quem entra na partida é o camisa de número 42, o Johan. Johan, 42, está no jogo, perdão. É o Johan mesmo, com 42, está no jogo do lugar do Foguinho. Toque de 25, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Conferindo 25,5 deste segundo tempo de jogo, o placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo. 2, Foguinho e Pará. Ponte Preta. Nada para a equipe da Ponte, Fábio Scheibe. Central da bola. Ainda hoje pela Série B tem Sport Ceará, Atlético Goianiense e Juventude. Lá no Paraná, o Operário faz 4-0 para cima do Londrina. Futebol Globo CBN. São Bernardo. Fabrício Daniel domina e recua com Jamerson. Domina, bota a bola do lado direito aqui com Rodrigo Ferreira, recua com Lex Alves, começa de novo. Já chegamos a 26. São Bernardo mexeu de novo. Carlão de Freitas, Johan e Marcão estão em campo. Dois jogadores conhecidos, né? O Marcão fez muita história lá no Goiás, jogador anos 80, né? Lá coloca a camisa pra dentro do calção, chuteira preta, assim como manda o figurino. E o Johan é aquele, né? Ex-Palmeiras, ex-Chapecoense, ex-Atlético Mineiro, que surgiu muito bem, mas depois caiu de produção. Tá lá o Marcão pelo meio, dividindo ali a jogada com o Luiz Felipe, a bola espirrada, sobra lá pela direita, bota velocidade, vem Macaca pro campo de ataque, vai carregando, brecou por ali, dominou, girou, Brian Borges vem pela meia, tem a marcação em cima dele, a falta anotada. É falta que favorece a ponta, é lá pela meia direita, vem levantamento pra dentro da grande área, Lupe. E o Brian Borges reclama da não aplicação do cartão amarelo para o camisa número 27 da equipe do São Bernardo. Falta para Macaca, foi o Echaporã que fez a falta. Agora trocou o batedor, hein? Murilo Cavalcante nem apareceu ali. Quem vem é o Luiz Felipe. Murilo tá ali na frente da meia-lua da grande área. Luiz Felipe na cobrança. Todo mundo lá no meio da área. É bom momento para Macaca. 27 minutos. Luiz Felipe faz o levantamento fechado. Segunda trave, desvio de cabeça, bem pelo meio. A sobra de bola com o Potker. Bola recuada. Murilo Cavalcante domina, carrega aqui pela esquerda. Gingou de um lado, de outro. Saiu com bola e tudo. A bola foi na cabeça do Lupe. Por que você não dominou no peito, Lupe? Porque senão eu sou expulso aqui do campo, né? Eu tenho que reagir como se fosse um boneco de neve, frio e calculista. E essa bola aí era escanteio da Ponte, hein? Errou a arbitragem. O Kevson teve um desvio na tentativa do cruzamento e ele marcou apenas o tiro de meta para o goleiro Alex Alves. 27 minutos e 40. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tá jogando a equipe do São Bernardo com o Gemerson. Lançamento é feito lá na ponta canhota. Quem sobe de cabeça, Justen. Escora, a bola fica ali com o Luiz Felipe. Domina a marcação, vem pra cima dele. Ele faz a fita, escapa da marcação do Johan. Cruzamento vem pelo meio. Tabelinha de cabeça ali do Potker com o Luiz Felipe. Tabela bonita feita. Luiz Felipe foi programado. Pediu falta. O árbitro diz que não foi nada. Não segue o São Bernardo. Sai jogando, carregando a bola. Vem pro campo de ataque com o Fabrício Daniel. Ajeitando, aperta a canhota, inverte a jogada. Joga lá do outro lado. Por ali o Justen. De cabeça para fazer o corte. E agora todo mundo reclama com a arbitragem. O Fabrício Daniel ficou caído ali. O árbitro para o jogo e chama atenção aí, meu caro Antônio Lupe. Não entendi nada essa, viu, Lupe? É porque o árbitro não viu a jogada, né? O Kevson acabou entrando ali no camisa número 10, o Fabrício Daniel, e agora recebe cartão amarelo. Na verdade, era o Kevson. Tanto é que ele saiu devagarzinho ali, foi pro meio dos dois defensores da Ponte Preta. E o Kevson recebe cartão amarelo. E muita reclamação do banco do São Bernardo, que queria uma cor diferente no cartão. Pois é, o Kevson estava aqui embaixo na lateral do campo. Acho que não é o Kevson não, viu, Lupe? Estava confirmado aí. Parece que era o Márcio Silva que estava no lance, tá? Só pra gente confirmar, parece o Márcio Silva que estava no lance, não o Kevson. A falta que favorece ali o Gemerson na cobrança da equipe do Berdo. O árbitro parece que está conversando ali com o VAR. Está chamando a atenção ali do jogador da equipe da Ponte. Agora foi lá
Outro cartão amarelo ali mostrado para o jogador da equipe da Ponte. Bom, daqui a pouco o Lupe confirma tudo isso aí no gramado aí, porque o gol saiu e o Fábio Scheibe vai contar para nós. Conta aí, Scheibe. Tem gol do São Paulo, gol do São Paulo. Ferreirinha marca lá em Bragança Paulista. O São Paulo volta a ficar na frente. 2-1 pro Tricolor contra o Tricolor Baiano. Trabalha mais uma vez o Berdô, vem pro campo de ataque lá pela ponta canhota. Bola recuada, Marcão com ela. Lança a bola pela direita. Por aqui, Rodrigo Ferreira já faz o passe rapidamente ali para Fabrício Daniel. Fez a finta para cima do Kevson, puxa ali pelo meio. O toque é feito, tabela devolvida. Entrou na área, o toque feito é pênalti! Na finta do Fabrício Daniel, o árbitro marca pênalti, os jogadores da Macaca vão todos pra cima do árbitro, Lupe. E foi o Márcio Silva naquele lance que recebeu o cartão amarelo, e se não me engano foi ele ali que estava na disputa com o jogador da equipe do São Bernardo, que deu um toquinho, a bola foi em direção à linha de fundo e desabou no gramado. Os jogadores da Ponte reclamam da marcação do pênalti. A assistente, a Neuza Inês Bach, ela ficou parada. E aí depois que confirmou o pênalti, o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos, ela acabou indo em direção ali à risca da grande área. Por enquanto o pênalti está marcado, mas lembrando que tem VAR. Pois é, o VAR vai analisar, o pênalti está anotado, favorecendo a equipe do São Bernardo. E uma tabela, o Fabrício Daniel, Carlão, saiu aqui da lateral tabelando, foi entrando, tabelando na grande área e recebeu lá na cara do gol. Nada, Cabela. A Ponte não vendo o momento. Quem chamou? Não, Scheibe, nada, viu? Nada, o pênalti o cara se jogou. Jogou, mergulhou na área. Pois é, então a gente vai ver se o VAR vai atuar aqui em São Bernardo, né, Carlão? Porque daqui me pareceu pênalti. Pra nós aqui na cabine, mas pênalti. nós estamos longe, né? E o Fábio Scheibe com Eu já estou recurso indo aqui eletrônico. perto da cabine do VAR. O Fabião tem esse privilégio. Daqui me pareceu pênalti, mas ele tem a câmera, o recurso ali. Então a gente fica na expectativa aí do VAR, pelo menos chamar a arbitragem. Oi. Só para, enquanto o lance é checado, público total, 846 torcedores, hein? 846, 18.170 reais de renda. Cabela. Oi, Scheibe. O lance é assim, o jogador entra na área, dribla o jogador da Ponte e tem um contato, mas ele que entra, ele que vai pro contato com o jogador da Ponte, entendeu? A perna dele que acaba batendo de propósito ali no jogador da Ponte. Eu, na minha visão, não achei nada aqui também, o Bolacho também não achou nada. Creio que não vai ser dado o pênalti. O árbitro não foi pro VAR ainda, continua ali preparando para a cobrança penal ali, para a cobrança do pênalti ali na marca penal. O árbitro continua conversando com os jogadores do São Bernardo. Não dá nem sinal, eu acho que já vai cobrar já. Não vai pro VAR não, viu? Não vai pro VAR não. Fabrício Daniel já pegou a bola, colocou na marca da Cal ali para fazer a cobrança do pênalti. Não vai pro VAR não. Não dá sinal nenhum de ir pro VAR o árbitro da partida, o senhor Fabiano Monteiro dos Santos, hein? É pênalti pro São Bernardo. Fabrício Daniel tá na cobrança, Diogo Silva tá lá embaixo da trave, 32 minutos e 40 deste segundo tempo. O árbitro ali com todo o protocolo da cobrança do pênalti. Todo mundo ali na linha da grande área e da meia-lua da grande área. Não pode sair, não pode invadir. Vai lá falando para todo mundo, vai lendo toda aquela cartilha lá para a cobrança do pênalti para aqui pro São Bernardo. Fabrício Daniel tá na cobrança. Diogo Silva tá lá embaixo da trave. 33, autoriza o árbitro. Fabrício Daniel na cobrança do pênalti para a equipe do São Bernardo. Preparou, correu pra bola, parou, olhou, bateu. Giriguidu! São Bernardo! É do São Bernardo, Fabrício Daniel faz o terceiro de pênalti pra cima da Macaca. Ele foi pra bola, fez toda uma encenação e o Diogo Silva, quando ele fez a cobrança, ficou estático, sem movimentos. Bola para o fundo do gol a 33 minutos deste segundo tempo. Amplia o placar. A equipe do Berdô para cima da Macaca. 3 para a equipe do São Bernardo. Nada para Ponte. Ziriguidum para o Fabrício Daniel Lupe. Que estilo do Fabrício Daniel para a cobrança do pênalti. Ficou parado, olhando fixamente para o goleiro Diogo Silva. Quando correu, fez duas paradinhas e deslocou o goleiro da Macaca de perna esquerda. Fabrício Daniel amplia o placar aqui no estádio 1º de Maio. São Bernardo faz o terceiro. 3-0 para o Berdô em cima da Macaca. Quando mexe o São Bernardo, sai o camisa de número 26. O Dudu Miraíma
sai com a 26. Não, é 27. Para a entrada. 27 é Chaporã. 27, perdão. 27 é o Echaporã. E me confirma aí quem que entrou, porque 29. a placa estava toda errada lá. 29. 29, Pedrinho. Muito bem, tá aí Pedrinho em campo, na equipe do São Bernardo, que faz o terceiro gol. Carlão de Freitas, 3-0. Já pode piscar pra viúva, Carlão? Ah, já pode, né? A Ponte não ofereceu resistência, alguns lampejos apenas, principalmente na primeira etapa. No segundo tempo, o São Bernardo venceu com uma certa tranquilidade. Já um abraço pro gaiteiro. Tomar cuidado para não tomar mais. Trabalha São Bernardo na saída do campo de ataque. O lançamento foi feito. Lá na frente era pro Felipe Garcia. Chega a marcação Ponte Pretana, bola para fora, arremesso semanal pro Berdu. É lá pela esquerda, hein? 3-0, tá ganhando a equipe do São Bernardo. Nós vamos girando tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 35, segundo tempo de jogo, reta final de partida. Aqui no 1º de maio, em São Bernardo do Campo, o placar CBN tá assim, ó. São Bernardo! 3, Foguinho, Pará e Fabrício Daniel de pênalti. Ponte Preta! Nada para a equipe da Macaca, Chaibe. Central da bola. O italiano Kimi Antonelli da Mercedes venceu o GP de Miami nesta tarde. O segundo colocado foi Lando Norris da McLaren e Oscar Piastri também da McLaren ficou na terceira colocação. O brasileiro Gabriel Bortoleto acabou na 12ª posição. Ponte no ataque pela esquerda com Kevson, faz o lançamento aqui em profundidade. Era pro Brian Borges, muito forte, bola para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do São Bernardo. Ponte Preta vai tomando um 3-0 aqui no 1º de maio em São Bernardo do Campo, vai perdendo o jogo, depois que vinha de 2 vitórias consecutivas. E agora toma um 3-0 do São Bernardo e mostra uma diferença muito grande tecnicamente falando, né, Carlão? Porque o São Bernardo fez o simples, né? Parece que não se esforçou tanto. Ele faz os 2 gols no início das etapas, né? Gols até meio que parecidos, né? O Foguinho como elemento de surpresa. E depois, no segundo tempo, quando se esperava até uma Ponte mais forte, o Pará ali praticamente já selou as chances da Ponte, até pela fragilidade da equipe, não tem muita força para buscar uma reação. E agora o Fabrício Daniel já sela, né? A vitória do São Bernardo. Agora tomar um pouco de cuidado para não perder a cabeça e para não tomar mais gols, né? Porque o saldo pode ser importante lá na frente, mas foi uma Ponte muito frágil. O São Bernardo conseguiu vencer de uma maneira muito tranquila, muito confortável hoje aqui no 1º de maio. Miguel foi puxado pela camisa ali, o árbitro anotou falta, já cobrada aqui pela Ponte. Toca na bola ali pelo meio, mais uma vez o Murilo Cavalcante rola pela esquerda com Kevson. Recebe, domina, também chega por ali também o Luiz Felipe para fazer o domínio, encarou, puxou pela meia, tocou mais atrás, Murilo Cavalcante novamente na perna canhota, lançamento para a grande área, o Potker recebeu, dominou, abriu, agora sim aqui pelo lado esquerdo com Kevson, devolve com Murilo, ajeita a perna canhota, levantamento na área, desvio de cabeça, fica fácil, ali para o goleiro Alex Alves, meu caro Antônio Lupe. Cabeceio do Miguel, camisa número 17, cabeceio fraco e sem direção, fácil para o goleiro Alex Alves. 37:50 deste segundo tempo, 3-0. Vence a equipe do Berdu para cima da Macaca. Trabalha o Berdu mais uma vez na saída de bola aqui pelo lado direito com Gemerson. Rola a bola ali pelo meio, Marcão domina, já bota no campo de ataque ali que vem carregando o campo de ataque, descendo é o Johan. Vem buscando a espaço a equipe do São Bernardo. Lançamento feito lá pela ponta canhota, Pedrinho recebeu, dominou, foi pra finta, sassaricou, chegou pelo meio da área, tem marcação pra cima dele para fazer o quarto a equipe da Ponte. Vai sobrando lá com o Miguel. Domina, coloca no gramado, Marcão pra cima dele, comete falta, jogo parado, é falta que favorece a equipe da Ponte. 38,5, reta final. Silencioso, técnico Rodrigo Santana no banco de reserva da equipe da Ponte, que vai mexer pela última vez, né, Lupe? Camisa número 21, vem aí o Brandão, o atacante. E não é a última não, hein? Ele tem mais uma parada e mais uma troca, mas a rapaziada do banco já parou de aquecer. Não, tá vindo mais um ali. É o Brandão e o 19, Jonathan Cafu, daqui a pouco, as duas últimas do técnico da Ponte. Tem gol na rodada, Fábio Scheibe, conta aí. Gol no Maracanã, o Vasco desconta com o zagueiro Robert Renan de cabeça, 38 minutos da segunda etapa, agora Flamengo 2, Vasco 1. Ponte no campo de ataque, trabalhando mais uma vez ali com o André Lima. Ele abre o braço, pede para alguém encostar, ninguém encosta, ele devolve com o Márcio Silva. Fez o passe ali pelo meio. Quem toca na bola, só que na contramão, é o Murilo Cavalcante. A bola chega lá pela direita. Trabalha a Ponte no campo de ataque. Recebeu lá na ponta direita. O Justen foi da linha de fundo, falta nele.
E o árbitro tá dando só tiro de meta. E eu achei que foi falta em cima do jogador da Ponte lá, viu, Lupe? Eu achei que não foi nada. Se jogou o Miguel na frente do assistente. Tiro de meta pro goleiro Alex Alves. Quando vai mexer a Ponte aí pela última vez, né, Lupe? Mexe, vamos lá. Vai sair o Potker com a camisa número 9 para a entrada do 21, Brandão. Não, não é o Potker, não. Eu não tô enxergando a luz vermelha. Ah, não, é o Potker sim. Mancando, hein? Potker vai embora com a 9. Vem Brandão com a camisa número 21. E o Cafu, camisa número 19, também vem para o jogo. Na vaga do... Deixa eu ver aqui quem vai. É o Brian Borges. Brian Borges com a 31 vai embora. Potker também foi embora. Entraram Brandão com a 21 e Cafu com a 19. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 40 minutos passados deste segundo tempo, reta final de partida aqui no 1º de maio. Vai dando o Bernô, placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo. 3. Ponte Preta. Nada para a equipe da Macaca, Chaibe. Central da bola. 8h30 da noite em Mirassol, tem Mirassol e Corinthians. Às 6h30 tem Internacional e Fluminense. Em andamento, Flamengo 2, Vasco 1, São Paulo 2, Bahia também 1. Vai tocando a bola a equipe do São Bernardo. Já passamos de 40, quase 41. Bola recuada lá com o Alex Alves. Vai pra cima ali o Brandão, tentando fazer uma pressão na saída de bola da equipe do São Bernardo. Trabalha mais uma vez Gemerson. Faz o break na frente do Brandão. Recua lá com o Alex Alves. Lá do outro lado tem o Augusto. Quem vai pra cima é o Jonathan Cafu. Ele dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque. Lançamento feito, passa pelo Felipe Garcia. Vai sobrando lá com o Márcio Silva, o zagueiro da equipe da Ponte. 41, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão de Freitas, o que dá para aproveitar da Ponte hoje, hein? Ah, hoje nada. Time muito mal, errando muitos passes. Vamos entender a diferença técnica hoje, a diferença de estrutura, a consistência, né, do São Bernardo em relação à Ponte, mas quando a Ponte ela teve até alguma oportunidade, ela pouco conseguiu exigir do sistema defensivo do São Bernardo. E hoje, para piorar, a defesa demonstrou alguma fragilidade, né? Algo que não vinha acontecendo dentro da Série B. Mesmo em resultados adversos, a defesa tinha um comportamento muito bom. Mas hoje não. 2 gols em bolas aéreas, o do Foguinho e do Pará, com 2 jogadores, né, os famosos elementos surpresas, e um pênalti, né, duvidoso sim, mas uma jogada em que a defesa estava também desorganizada. Ofensivamente, o Potker algum lampejo, mas pouca clareza, né, pouca lucidez. Então hoje realmente o São Bernardo fez por merecer e a Ponte muito abaixo. Tem Ponte para o campo de ataque com Kevson. Tem o lançamento feito, a bola não saiu, evitou a saída ainda. O Kevson ficou pedindo uma falta que eu achei que não foi, viu, Lupe? Vai chegando ali a bola agora, o arremesso manual para a equipe da Ponte, já cobrando. Murilo, toca na bola, mais ali do lado para ficar com ela, vai trabalhando a equipe da Ponte no campo de ataque ali pela meia com o André Lima. Busca alguém para o passe, inverte a jogada, busca o Jonathan Cafu e o Justen lá do outro lado, mas que o Johan estava ligadão ali para fazer o corte. Briga a Ponte, recupera a bola, Murilo com ela pro domínio, levantou lá na grande área, vem parar. Na segurança, bota para fora em escanteio, que favorece a equipe da Macaca lá pela ponta direita. É mais um escanteio para a Ponte. É o 6º escanteio para a Ponte no jogo, contra 2 da equipe do São Bernardo. É lá pela direita, viu, Lupe? (43 minutos e 20, 43. Vem escanteio cobrado, levantamento da grande área, desvio de cabeça para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do São Bernardo. 43,5. Estamos aqui aguardando ali, daqui a pouquinho sobe a placa dos acréscimos para ver quanto mais de jogo teremos, além dos 45 aqui no 1º de maio. São Bernardo, não tivemos cera de lado nenhum hoje um jogo que não teve cera, nem né? precisou, né? Nem precisou, porque o São Bernardo ele já fez aí o 2º gol no início do jogo e não precisou fazer cera, não. Vai trabalhando, porque a gente tá acostumado a ver o futebol brasileiro, que pelo amor de Deus, não. Nossa, se tivesse 1-0 para qualquer um dos lados, ou empate que pra Ponte seria bom, você... Nossa, mãe. É verdade. Cruzamento da grande área, chega a zaga, faz o corte, Marcão com ela domina, já toca a bola na saída ali com o Johan, ele faz o break, escapa da marcação, bota a velocidade, vem pela meia, chega por baixo para matar a jogada, anotar a falta que favorece a equipe da equipe do Berdô.
Ali pelo meio campo, quem cometeu a falta foi o Cafu, não é? Jonathan Cafu. Luiz Felipe. Chegou cometendo a falta e tomando o cartãozinho amarelo, né, Lupe? Amarelo para ele. Luiz Felipe fez a falta por trás, recebe cartão amarelo, camisa 11 da Ponte. Falta pro São Bernardo, quase 45. Finalzinho de jogo aqui no 1º de maio, tarde gelada em São Bernardo do Campo. Trabalho Bernô aqui pela direita. Vamos a 48. Faz o domínio aqui o Rodrigo Ferreira. Devolve lá com o Gemerson. Domina a bola mais atrás o Alex Alves. Dá um toque na bola, tenta o lançamento lá do lado esquerdo. Por ali quem chega para consertar as coisas era o Felipe Garcia, mas ali pelo meio o toque foi feito. Trabalha a equipe do Bernô na chegada do campo de ataque. Marcação forte e a falta anotada, mais uma. Dessa vez ali do Lucas Cunha, que comete a falta defensivamente para a Ponte. Mais uma vez, vem pro ataque o Bernô. Fabrício Daniel faz o domínio aqui pela direita, rola a bola mais pelo meio. Vai tocando a bola de um lado de outro, Dudu Miraíma. Fez o passe pelo lado direito, Marcão, 40, quase 46, vai tocando a bola, gastando tempo a equipe do Bernô. Ganha o jogo 3-0 a equipe do São Bernardo, quebra a sequência de vitória da Ponte Preta, que vinha de 2 vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Bola recuada, lá com Alex Alves, toca na bola, Gemerson, recebe, marcação do Cafu pra cima dele, faz a abertura lá pelo lado esquerdo com Augusto, recua no Alex Alves de novo, toca a bola a equipe do Bernô, Marcão. Pela direita recebe, fez o passe, que vem buscar o jogo aqui, o Fabrício Daniel, devolve no Marcão, tenta o toque pelo meio, Rodrigo Ferreira, Marcão fez o passe, mais uma vez Felipe Garcia, recebe a bola, o toque é feito lá pela ponta canhota, puxou pela meia, Pedrinho bateu, explodiu em cima da marcação, vem Johan, lançamento para a grande área, zaga da Ponte Preta estava lá para fazer o corte mais uma vez, providencial, hein? Vem Ponte pro ataque, lançamento é feito aqui pelo lado esquerdo, Kevson se apresenta bem no campo de ataque, carrega a Ponte, são 4 ali pela meia, faz a finta, pintou, preparou, bateu para fora. Fez a finta, se ele cai ali no toque por baixo do Gemerson, o juizão daria pênalti ali para a equipe da Macaca, hein, Lupe? Bem à sua frente aí. Muito. Faltou um pouquinho de malandragem ali pro Kevson, mas ele resolveu dar sequência na jogada e a finalização acabou passando ali pelo lado de fora da meta defendida pelo Alex Alves, goleiro do São Bernardo. Tiro de meta para o Alex Alves repor a bola em jogo. Vamos chegando a 47. Daí o toque de 47. O último giro do cronômetro nessa derrota da Ponte Preta aqui no 1º de maio. Vai lá mais uma vez o Alex Alves para repor a bola em jogo. Despacha para o campo de ataque. Lançamento feito no peito do Fabrício Daniel. Não consegue o domínio, mas ali deu ruim ali pro jogador da Ponte, ficou caído o Kevson, era o Felipe Garcia que estava do lance ali, a bola para fora, arremesso é manual que favorece a Macaca. 47,5, finalzinho de jogo, remesso manual cobrado, toca na bola o Murilo, fez o passe ali pelo meio com o André Lima, devolve no Murilo. Vem Murilo com ela, domina, tem marcação em cima dele, tenta o passe errado por baixo. O Augusto fez o corte, o Pará ficou com ela. E quer jogo, o Augusto vai lá pro ataque. O Augusto vai de atacante, faz o lançamento, briga pela bola, fica com ela. Fica caído o jogador da Ponte, sente ali uma fisgada ali, me parece que botou a mão na coxa, o posterior da coxa esquerda ali. E o Augusto bota a bola para fora. Ele viu que não dava para seguir ali o Murilo Cavalcante, que ficou caído ali. Ele soca o gramado ali, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo. Deu São Bernardo. São Bernardo! 3, Foguinho, Pará e Fabrício Daniel de pênalti. Ponte Preta! Nada para a equipe da Macaca. Central da bola. Pois é, os jogadores vão deixando o gramado, o Murilo Cavalcante continua caído do gramado da mesma maneira que ele caiu, de bruxo ali. Tá sentindo bastante, pelo jeito tá chorando ali no gramado, porque foi uma fisgada fortíssima no posterior da coxa esquerda. E aí, meu caro Antônio Lupe? Vai ficar de molho um tempinho, hein? Aqui a saída dos atletas da Ponte, pra gente ver se alguém vai falar. Tavares, posso rapidinho? Só pra gente fazer uma análise, o que não deu certo hoje nessa derrota aqui em São Bernardo? Boa noite. Boa noite. Uma vitória dura, né, cara? Viemos aqui pra buscar o resultado, mas infelizmente não conseguimos. Agora é ajeitar aí, tem uma semana aí agora aí para trabalhar firme aí para
corrigir os erros que tivemos nesse jogo, para não acontecer no próximo. Nós temos jogo em casa e, se Deus quiser, conseguir a vitória dentro de casa. Obrigado, Tavares, pela atenção. Ô, Potker, posso falar com você rapidinho? Machucou, Potker, ou é só cansaço mesmo? Cara, um lance ali despretensioso, acabei sentindo um pouquinho tendão, mas acredito que não seja nada demais, vamos pro próximo. Quais lições que a Ponte tira? Eu sei que é difícil, né? Mas hoje o placar 3-0 é difícil tirar lições de um jogo como esse. Mas você consegue ver algo aí que dá pra Ponte levar de positivo, mas o que melhorar também para os erros cometidos não cometê-los novamente? Cara, é levantar a cabeça, foi um jogo muito abaixo do nosso time, no geral, né? É tirar os pontos negativos para que não aconteça novamente, para que a gente possa lutar e fazer nosso melhor dentro dessa competição, que no mínimo é a permanência. Obrigado, viu, Potker, pela atenção. Tá aí o William Potker, atacante da Macaca, saindo por aqui. E o Murilo Cavalcante está saindo chorando, o volante da Macaca, por conta de um problema físico que ele teve aí no finalzinho, último lance praticamente do jogo, e o jogador da Ponte, o Murilo Cavalcante, saindo de maca, indo em direção aqui ao vestiário visitante. Eu estou aguardando aqui mais alguns atletas para saber se tem mais alguém, porque eu não tenho a visão do campo, eu só estou aqui dentro do túnel praticamente, onde a gente tem acesso. Tem alguns jogadores ainda, viu, Lupi? Ô, Danilo, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Beleza? Tudo bem, graças a Deus. Tá aí o Danilo Barcelos saindo aqui. Tem o André Lima, que tá conversando com a TV. Ó, o Rodrigo tá aqui, ó. Rodrigão, posso falar com você rapidinho? O que não deu certo hoje? Resultado muito elástico, não 3-0, mas o que chama a atenção é que o São Bernardo praticamente assim não fez tanto esforço para fazer um placar como esse. Boa noite. Boa noite. A gente teve algumas oportunidades, não aproveitamos, dormimos no momento que tomamos o gol e foi isso. Depois eles continuaram tendo controle, como eles sempre têm aqui. Quando tiver a oportunidade, a gente tem que tentar matar para que não sofra desse jeito. É um placar desse amplo, ficar ruim, mas agora é esquecer, trabalhar a semana cheia. A gente tem um grande desafio em casa contra o Sport, trabalhar para que a gente consiga essa vitória em casa. Obrigado. Rodrigo Souza, volante da Ponte Preta, que aliás tem história aqui no São Bernardo, né? Várias temporadas aqui no Bernô, tanto é que tá ali com a galera aqui dando atenção, né, para a rapaziada que está aqui no São Bernardo. Ele, se não me engano, subiu da Série D para a Série C e aí depois acabou vindo para a Ponte Preta. Ô, Cabela, eu acho que só tem mais o André Lima aqui no gramado. Eu vou ver se ele para aqui para falar com a gente também. E aí eu encerro a participação da saída dos atletas aqui do estádio 1º de Maio, onde a Ponte Preta perdeu por 3-0 e agora aí vai ter que remar novamente para sair aí dessa parte de baixo da tabela e quem sabe pensar rapidamente nos 45 pontos para permanência, né, onde a Macaca tem como esse principal objetivo. Quem disse foi o Potker, né, a saída aqui no gramado para falar a respeito desses objetivos que a Ponte Preta tem na temporada. Ouvi que saiu o gol, acho que dá tempo do Chaib informar antes do André Lima. Muito bem, Fábio Chaib. Vamos lá então, Fábio Chaib. Tem gol onde aí, Chaib? Aos 52 minutos, no apagar das luzes, o Vasco empata com o Flamengo. Gol de Hugo Moura de cabeça. Gol do Vasco, agora Flamengo 2, Vasco também 2. Sentia-se um sorriso em seu rosto, meu caro Fábio Chaib. Não. Apenas informando aqui, mas pode ser que tenha VAR, viu, Cabela? Vamos aguardar aqui. Acendeu 3 velas, Fábio Chaib, nesse momento. Vamos ver o que acontece aqui nesse momento, cara. Falando em vela, precisa acender uma vela aí na cabine, hein, Cabela? Por quê? Uma luzinha pelo menos aí, cara. Vocês estão parecendo aí, não dá pra ver nada, pô. Cara, pois que você falasse a respeito dessa derrota, né? O que não deu certo pra Ponte. André Lima, volante da Ponte. Cara, acredito que não foi nem falta de sorte ou de qualidade nossa. Hoje a equipe deles se sobressaíram sobre nós. Uma equipe boa, muito qualificada. Em casa eles são muito fortes. É uma equipe muito bem treinada e é isso, cara. Viemos para ganhar, mas hoje eles estudaram melhor, foram superior e saíram com a vitória. Futebol é isso. Um tinha que vencer aqui. Infelizmente foi eles, mas vamos trabalhar, vamos focar. Agora o nosso jogo em casa, voltar a ganhar diante da nossa torcida. Obrigado, viu, André? Tá aí o volante, o camisa número 8, o André Lima. É o último aqui no gramado do 1º de Maio, ponto final. Os jogadores
foram pro vestiário. Daqui a pouco a gente volta com a coletiva, Cabela. Legal, aí o Antônio Lupe trazendo o bate-papo com a saída dos atletas da Ponte Preta, muito cabisbaixo, os jogadores da Ponte Preta, depois dessa derrota 3-0 para a equipe do São Bernardo. Fala, Chaibi! Confirmando o gol no Maracanã, 2-2 e fim de jogo. O Vasco empata no último lance da partida, assim como o Bahia também em Bragança Paulista empata 2-2. São Paulo e Bahia. Jogo encerrando neste momento, no último minuto, o gol do Bahia. Que coisa, no apagar das luzes aí, as equipes empatando no finalzinho da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, são 17h58, a gente vai pro intervalo, já que não tem mais ninguém no gramado aqui, o Lupe já daqui a pouquinho volta com a coletiva. Depois do intervalo, vamos dar um raio-x geral no futebol brasileiro deste final de semana e também vamos eleger aí o melhor e o pior em campo nesta tarde aqui em São Bernardo do Campo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. O frio está chegando e para muita gente, ele vem acompanhado de dificuldades. Faça parte da campanha do Agasalho 2026 da EPTV. Você pode ajudar doando roupas e cobertores. Acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br e confira os pontos de coleta espalhados pela sua cidade. Sua doação pode aquecer quem mais precisa. Aumente a temperatura do bem. Doe. Apoio CBN Campinas. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. CBN Serviço. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
oferece 1.950 vagas para cursos técnicos em 26 campi espalhados pelo estado. As aulas começam no segundo semestre deste ano. Na região, há vagas para os campi de Bragança Paulista, Campinas, Capivari, Hortolândia, Piracicaba, Rio Claro e Sorocaba. As inscrições vão até o dia 18 de maio pelo site concurso.fundaçãocefetminas.org.br. Podem se inscrever pessoas de qualquer idade que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. A prova será aplicada no dia 14 de junho na cidade do campus escolhido pelo candidato. Serão 30 questões, sendo 15 de língua portuguesa e 15 de matemática. A taxa para a realização da prova é de R$ 30. Os cursos são gratuitos e não há taxa de matrícula nem mensalidade. Candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica podem solicitar isenção da taxa. Mais detalhes podem ser obtidos no site ifsp.edu.br. De Campinas, André Berenguel. Central da Bola. Apresentação: Carlos Cabela. Opa, 18 horas e 4 minutinhos, começo de noite aqui em São Bernardo do Campo, aqui no 1º de maio, deu São Bernardo 3-0 para cima da Macaca. Foguinho, Pará e Fabrício Daniel marcaram os gols da equipe do Berdô nessa vitória maiúscula para cima da Ponte Preta nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Por falar em Série B do Campeonato Brasileiro, meu caro Fábio Scheibe, vamos fazer um raio-x dessa Série B do Campeonato Brasileiro, vamos ver os jogos que já tivemos, os jogos que temos pela frente ainda nesta 7ª rodada e como está a classificação nesse momento, meu caro Fábio Scheibe. Vamos lá, Cabela, além de São Bernardo 3, Ponte Preta 0, outro 3-0 também nesse jogo no mesmo horário das 4 horas da tarde. O Operário fez 3-0 para cima do Londrina, o Operário chegou a fazer o 4º gol, mas o VAR anulou o tento do time lá de Ponta Grossa, então Operário 3, Londrina 0. Já em andamento, 6 minutos na Ilha do Retiro, Sport e Ceará empatam por 0-0. Sport, inclusive, é o próximo adversário da Ponte Preta. Às 6h30 da noite, daqui a pouquinho, tem Atlético Goianiense e Juventude, e às 8h30, América Mineiro e CRB, e Avaí e Novo Horizontino. Com os resultados do momento que aconteceram e com o jogo em andamento também, o Fortaleza segue na liderança com 14 pontos, o São Bernardo pula para vice-liderança, tem 13 pontos, o Operário é o 3º colocado com 12, Vila Nova é o 4º, tem 12, quinto lugar o Criciúma com 11, Ceará está indo para 11 pontos também. O Sport é o 7º, fora do G6 da competição, tem 11 pontos ganhos, Juventude 8º com 10, depois o Náutico também tem 10, Botafogo na 10ª colocação tem 9, e daí 4 times com 8 pontos. Novo Horizontino 11º, Avaí, Atletique e o Cuiabá na 14ª colocação. O 15º é o Atlético Goianiense e a Ponte Preta, com essa derrota, se manteve fora da zona de rebaixamento. Porém, já foi o jogo do Londrina também, do Goiás. A Ponte Preta então fecha essa 7ª rodada fora da zona de rebaixamento na 16ª colocação. O Goiás é o 17º já na zona da degola, tem 7 pontos ganhos, mesmo número de pontos da Ponte Preta. O Londrina é o 18º, tem 5. E o vice-lanterna é o CRB com 2. E o lanterninha é o América Mineiro também com 2 pontos ganhos.
Muito bem, a gente vê a classificação aqui, a Ponte Preta, primeira posição fora da zona de rebaixamento, Londrina é o 18º colocado na zona de rebaixamento, as duas equipes que fizeram a final da Série C do ano passado, que estão numa situação meio capenga aí nesta Série B do Campeonato Brasileiro, 7ª rodada ainda, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte ainda, literalmente, né, por debaixo dessa ponte, né, mas a Ponte Preta tem que mudar muita coisa para essa sequência do campeonato para chegar nos sonhados 45 pontos. Ou não, Carlão? Nossa, mas melhorado. Muito, né? Uma mudança radical. Não sei se é possível, né, a gente imaginar isso, em virtude de todos os problemas que o clube atravessa, mas com esta equipe, assim, é difícil imaginar o torcedor não sofrendo, né, até o fim. Pode até conseguir. A Série B é um campeonato muito equilibrado, muito nivelado e por baixo, né? Por exemplo, hoje nós vimos aqui um vice-líder da Série B. Tudo bem, a Ponte não ofereceu resistência, mas não é ali uma equipe, nossa, meu Deus, vai atropelar todo mundo. Não, e é o vice-líder da Série B. Então, por isso, mostra aí um certo equilíbrio, porém, muito mais por baixo do que, né, nós aumentarmos o sarrafo. Mas a Ponte, mesmo sendo um campeonato em que as equipes estão ali equilibradas, são equivalentes, mas a Ponte está abaixo ainda disso, né? E ainda com os problemas financeiros. Então a mudança vai ter que ser radical. A diretoria tem que correr atrás de recursos para pelo menos dar dignidade, dar estrutura para esse pessoal trabalhar. E, de repente, contar aí com os jogos no Moisés Lucarelli, hora ou outra beliscar fora de casa, como beliscou lá na ressacada diante do Avaí. Mas é muito difícil essa equipe da Ponte, nós imaginarmos esse time da Ponte fora ali de uma zona de risco. Pode até escapar e esse é o grande objetivo. Mas da metade para baixo. Isso, eu não consigo imaginar a Ponte 8º lugar, 9º lugar, ou brigando aí por uma vaga entre os 6 primeiros colocados. O sofrimento vai ser até o fim. E mesmo para cumprir um papel de sofrimento, mas porém com um final feliz, a equipe vai ter que melhorar demais. Agora, Carlão, você vê o elenco da Ponte Preta hoje, como até dissemos no começo, né, inchado o elenco Ponte Pretano e tudo mais, teve contratações, chegaram jogadores e tudo mais. Se tivesse tudo equalizado, a parte financeira com os atletas, você tem ideia se renderia mais esse time da Ponte? Eu acho que a possibilidade, pelo menos, você ter um pouco de paz para trabalhar na semana, né? Você focar apenas, então, somente no jogo, na preparação, né? Você não ter problemas quando chegar em casa, você não olhar o aplicativo do banco e tem ali aqueles números desagradáveis, porque isso, na hora do jogo, eu acho que não mexe com o jogador. Mas a preparação, ela fica complicada, né? Porque você vai para o trabalho sabendo que tem problema em casa, né? Sabendo que tem uma escola do filho para pagar, sabendo que você tem um carro financiado para pagar. Isso é, o jogador é gente como a gente, ele é gente normal. Então, a partir do momento que você não tem o salário, né, você não tem ali seus vencimentos, isso acaba acarretando o dia a dia e atrapalha a preparação. E, de repente, pode se refletir no jogo. Embora o jogador, na hora da partida, ele não pense nisso, mas a preparação dele para aquele jogo foi uma preparação complicada, foi uma preparação defasada em relação ao adversário. Então, se a Ponte ela não conseguir arrumar essa casinha fora, né, fora das 4 linhas, fica muito complicado até para a gente cobrar esses atletas, né? Porque a gente fala que são jogadores limitados, tal, mas são jogadores que também têm o seu potencial, né? Mas como que a gente vai cobrar sabendo de todos esses problemas que a Ponte tem atravessado? E aí fica difícil exigir alguma coisa. Hoje, por exemplo, não sei se teve alguma influência a preparação da equipe, embora tenha sido uma semana mais tranquila, até pelos resultados positivos, mas eu achei o São Bernardo, assim, venceu a Ponte com muita tranquilidade. Com sobras. O São Bernardo não forçou, tanto é que o Diogo Silva não fez lá uma defesa, o milagre do Diogo Silva. Não, isso não aconteceu e nem precisou. Né? Porque o São Bernardo ele faz o gol no começo, ele leva ali o primeiro tempo, a Ponte tem alguns lampejos com o Potker, mas nada para que gerasse assim tanto desespero na defesa do São Bernardo. No segundo tempo já faz o gol logo no início. Carlão? Ali selou toda a situação do jogo, Lupi. Só para te atrapalhar rapidinho, a gente vai aqui ouvir o Catalá também, porque primeiro a entrevista do São Bernardo e depois a entrevista do técnico Rodrigo Santana. Quando tiver ok os companheiros, eu começo aqui, beleza? Boa, fica tranquilo. Tudo bem, Catalá? Boa noite. Queria que você falasse a respeito do jogo. A impressão que nos passou é que o São Bernardo
ele construiu o resultado com muita facilidade, né? Teve posse de bola, teve um maior índice de acerto de passes e fez os gols em momentos importantes do jogo. Você também entende que foi dessa forma, que foi um jogo tranquilo da sua equipe, que construiu o resultado em cima da Ponte? A minha percepção é que a gente fez o jogo ficar tranquilo, né? Do outro lado, tem qualidade, vinha de 2 vitórias, um momento positivo. Acho que o trabalho do Rodrigo é um bom trabalho na Ponte, mais um bom trabalho. Acho que a gente fez o jogo ficar ao nosso favor. Óbvio que os gols nos momentos pontuais, como você mencionou, eles fazem a diferença, mas acho que a gente teve muito volume. Não me lembro do Alex Alves fazer nenhuma defesa importante, ou seja, mesmo nos momentos em que a gente não controlou o jogo com a bola, a gente controlou através do espaço, fazendo uma boa gestão, principalmente da defesa de área. E acho que isso se reflete nos últimos 3 jogos nessa competição, a gente não sofreu gol. Então acho que isso também é uma demonstração do quanto a gente está chegando numa maturidade no que se refere a equilíbrio, de ser sempre uma equipe agressiva ofensivamente, mas uma equipe sólida defensivamente. Acho que foi um jogo muito completo e essa sensação de facilidade ela se dá em função da gente ter sido muito competente naquilo que precisava fazer na partida. Catalá, boa noite, Vitor Souza da Rádio Resenha. Durante o jogo, deu para se perceber principalmente o grande volume de jogadas aéreas também. Isso foi uma coisa trabalhada durante a semana em relação à Ponte Preta e também durante o aquecimento deu para ver essas jogadas aéreas, né? Elas conseguiram ter aí uma efetividade muito boa também e principalmente, Catalá, qual que foi ali a principal formação dentro da sua formação durante a semana? A gente sempre procura trabalhar tudo, óbvio que com o calendário insano que nós temos no Brasil é muito difícil. Nós optamos nessa semana por fazer uma divisão no grupo e eu não estive em Tombos para fazer aquele jogo da Sul-Sudeste. Isso nos ajudou a conseguir oferecer alguma qualidade de treinamento, porque é uma viagem que consumia de 3 a 4 dias do nosso trabalho com o grupo todo. A gente investe muito em todo tipo de situação. Os gols saíram de jogadas em que nós trabalhamos de fato. Acho que o terceiro, como é uma jogada de pênalti, é uma questão mais pontual do jogo, mas a gente também treina bastante isso. Nesse caso, especificamente, o Fabrício é um cara muito dedicado, é um cara que todos os dias faz cobrança de pênalti e tem um padrão muito bem estabelecido de como fazer as suas cobranças. Então, acho que de fato os gols e o nosso resultado de hoje, ele se reflete aquilo que a gente trabalhou durante a semana. A gente está ouvindo o técnico Catalá. Deixa eu fazer uma pergunta enquanto isso, ô Catalá. Como é que você tem gerido essa situação? Porque a Sul-Sudeste é uma competição nova no calendário, né? Você citou essa viagem para Tombos e é uma viagem desgastante. Como é que você tem administrado o teu elenco com Série B e essa Copa Sul-Sudeste, que é uma novidade no calendário brasileiro? A gente teve um alinhamento institucional, partiu da direção de que nós utilizássemos essa competição para gerar oportunidades e ritmo de jogo para alguns atletas que não vinham jogando tanto, sobretudo aqueles que foram reforços que chegaram posteriormente, que a chegada desses caras veio durante a competição e é sempre muito mais difícil você conseguir oferecer ritmo de jogo para caras que chegaram depois e não tiveram uma pré-temporada. Então a gente estrategicamente entendia que essa competição era uma competição para fazer isso. Vem dando certo do ponto de vista de performance, no sentido de melhorar a condição física e ritmo de jogo desses atletas. Não foi tão positivo em relação aos resultados, porque nessa competição a gente não vem bem na Sul-Sudeste, né? A gente não conseguiu vitórias, apesar de ter feito alguns bons jogos ou alguns momentos bons de alguns jogos, a gente deixou escapar alguns pontos que poderiam nos empurrar para uma fase mais avançada da competição. Mas a grande prioridade do clube, ninguém nunca escondeu para essa temporada, é fazer uma Série B segura,
e se a Série B e a nossa competência permitir, brigar por algo a mais dentro da própria competição. Acho que nesse aspecto a gente vem sendo muito competente e vem fazendo as coisas com bastante qualidade e acho que a tabela reflete isso. Olá, boa noite, prazer falar contigo mais uma vez. Dentro do que você até dizia no início da entrevista, né, do São Bernardo conseguir ter feito o jogo se tornar um pouco mais tranquilo, onde você acha que o São Bernardo acertou mais dentro da partida para conseguir ter essa tranquilidade, né? Em qual estratégia vocês foram mais eficientes para conseguir, né, superar a Ponte Preta da forma que vocês superaram hoje? Acho que é um equilíbrio, assim, ofensivamente a gente tem muito repertório, a gente trabalha muito isso, assim, então acho que ofensivamente a gente conseguiu fazer com que os movimentos que nós temos pré-estabelecido nos desse conforto para ter a posse e fazer um jogo mais associativo, de chegada no último terço com bastante qualidade e peso na área, que era uma coisa importante. Principalmente porque a gente sabia que a Ponte, por característica, é um time que joga em bloco médio-baixo, congestionando muito o centro de campo, então a gente sabia que teria que entrar pelos lados, e acho que a gente foi muito competente nisso, mas também competente nos momentos em que a gente optou por não fazer a gestão do jogo com a bola. A gente começou a perceber que a Ponte vinha cometendo erros no campo de ataque que nos propiciavam transitar, contra-atacar, que era algo que nos interessava, porque a gente já estava à frente no placar. Então acho que a gente também foi competente nisso, em defender bem em bloco médio, baixo e poder utilizar o espaço para contra-atacar. Nós fizemos 3 gols e eu acho que a gente poderia ter feito mais se a gente tivesse tido um pouquinho mais de capricho em algumas ações de último terço. E, de novo, não me recordo de nenhuma grande defesa do Alex, posso estar cometendo alguma injustiça aqui, mas eu não me lembro de cabeça de nenhuma grande defesa, então acho que isso demonstra o quanto a gente foi equilibrado no jogo, defendendo bem, entregando aquilo que o jogo pede em cada momento, porque nessa divisão é utópico você achar que vai controlar o jogo todo, o tempo todo com a bola, então você precisa ser competente para controlar o jogo através do espaço quando você não tem a bola, e isso acho que hoje a gente foi muito competente em todos esses momentos e acho que o resultado é reflexo desse equilíbrio, dessa consistência, dessa competência. Obrigado. Está aí o técnico catalá do São Bernardo. Cabila. Muito bem, daí ouvimos o técnico catalá da equipe do São Bernardo. Daqui a pouquinho o Rodrigo Santana fala também aqui no microfone da CBN Campinas, nesse pós-jogo aqui em São Bernardo do Campo. Deu São Bernardo 3-0 para cima da equipe da Ponte. Agora, Lupe, tem um tempinho para a gente fazer o melhor e o pior ainda, enquanto aguardamos o Rodrigo Santana? A gente só está mudando de local aqui, mas dá tempo, viu, Cabela? Então vamos lá, então vamos escolher o melhor e o pior em campo. Começamos pelo melhor em campo nessa tarde aqui em São Bernardo do Campo. O craque do jogo. Começa com você, Antônio Lupe. Quem que eu tenho que votar mesmo? Desculpa. Craque do jogo. Eu vou votar craque do jogo. Cara, vou votar no... Nem sei. Vou votar em você, Cabela. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E você, Carlão? Quem que você acha que foi o melhor em campo nessa tarde aqui? Além de concordar com o Lupe votando em você, eu também vou votar no Parazinho. Parazinho, né? Jogou no Guarani, estava um tempo aqui no São Bernardo. Já no primeiro tempo você tinha chamado a atenção, né, dos deslocamentos do Pará, né, sendo aquele peladeiro. Uma hora ele apareceu ali do lado direito, depois no segundo tempo fez um gol importante que praticamente encaminhou a vitória do Mirassol. Então eu fico com o Pará, lateral esquerdo no Mirassol do São Bernardo. Para mim, São Bernardo, Mirassol e Novo Horizontino parece que é tudo igual, né? Mas o Pará, lateral esquerdo do São Bernardo. Eu vou contigo, Carlão, no Pará também. Que prepara o físico do Pará também, né? Muito forte. Já tá, acho que há 2, 3 temporadas aqui no São Bernardo, já tem uma identificação com a torcida e hoje ele foi fundamental na vitória do Bernu. Se tem o melhor, tem o pior em campo também. O pior em campo. O Lupe tá se preparando lá pra entrevista do Rodrigo Santana lá da Mas coletiva. esse eu tenho, viu? Então fala aí, Lupe. Murilo Cavalcante. Eu acho que vai ser unânime, hein? Carlão de Freitas.
muita gente da Ponte, né? É. Mas eu acho que o Murilo Cavalcante, pela função que ele exerce dentro do time, um volante de transição, né? O segundo volante, o cara que tem que chegar também na área adversária, precisa ter uma certa qualidade, e os erros de passes nas ações ofensivas são, nossa, demais. E precisa melhorar nesse quesito para ter uma carreira vitoriosa. Murilo Cavalcante. Para mim também, Murilo Cavalcante, acho que no decorrer da partida a gente já deixou claro sobre isso também, sobre esse voto do pior em campo. Infelizmente o Murilo Cavalcante sofreu uma lesão, a gente não sabe o grau da lesão ainda, mas pelo jeito não é lesão pequena, no posterior da coxa esquerda, no último lance do jogo, tanto é que o jogo termina com ele caído em campo e foi retirado de maca. Tem alguma informação sobre ele aí, ô Lupe? Ainda não, Cabela. A gente viu ele saindo de maca junto com os membros do Departamento Médico da Ponte Preta, mas ainda não passaram nada em relação ao Murilo Cavalcante, a situação clínica dele. Tá, e a situação aí com o Rodrigo Santana? Só aguardando o técnico da Ponte Preta chegar, a imprensa já está posicionada. Muito bem, enquanto isso, Fábio Scheib, vou dar uma passada na Série A do Campeonato Brasileiro, os resultados desta rodada do final de semana, Scheib. Vamos lá, Cabela, 14ª rodada da Série A do Brasileirão. Há pouco, 2 jogos já encerrados na faixa de horários das 4 da tarde. Flamengo e Vasco, o clássico carioca, terminou empatado 2-2 no Maracanã. O Flamengo abriu 2-0, gols de Pedro e Jorginho, mas o Vasco empatou na segunda etapa, já no final da partida. Robert Renan marcou 2-1 pro Flamengo, descontando pro Vasco. E no último lance da partida, Hugo Moura empatou, Flamengo 2, Vasco também 2. 2-2 também foi o jogo entre São Paulo e Bahia, jogo lá em Bragança Paulista. São Paulo vencia também até o último lance da partida, mas o Bahia conseguiu o empate 2-2 nesse duelo de tricolores. Ontem tivemos a vitória do Remo fora de casa para cima do Botafogo 2-1, empate no clássico paulista entre Palmeiras e Santos 1-1, vitória do Vitória 4-1 para cima do Curitiba, empate 0-0 Atlético Paranaense e Grêmio, e no clássico mineiro deu galo, o Atlético fez 3-1 para cima do Cruzeiro. Daqui a pouquinho 6h30 tem Inter e Fluminense no Beira-Rio, Chapecoense e Bragantino na Arena Condá. Às 8h30 com total cobertura CBN tem Mirassol e Corinthians, jogo lá no Maião, interior paulista. Daqui a pouquinho toda a repercussão desse empate entre São Paulo e Bahia aqui no futebol da CBN Campinas, a sequência Mirassol e Corinthians, você acompanha o domingão à noite de muito esporte, muito futebol para você que está acompanhando o sonsaço da CBN Campinas. Chegou o Rodrigo Santana por aí, meu caro Antônio Lupe? Ainda não. Tá lá ainda tomando aquele banho para poder dar aquela entrevista daqui a pouquinho para todo o pessoal da imprensa que está aguardando aqui no 1º de maio. Então vamos aproveitar, meu caro Fábio Scheib, e ver a classificação, mas fala pra gente como é que ficou a classificação dos jogos que já aconteceram da Série A do Brasileirão. Neste momento, o Palmeiras mantém a diferença pro Flamengo de 6 pontos, o Palmeiras é o líder, 33 pontos, o Flamengo na segunda colocação tem 27, o Fluminense, que ainda joga daqui a pouquinho, o Fluminense enfrenta o Internacional, terceiro colocado com 26, caso vença, ficará a 4 pontos do líder do Palmeiras na Série A do Brasileirão. O quarto colocado é o São Paulo, tem 24, o Atlético Paranaense, o quinto, tem 23, o Bahia com esse empate foi a 22 pontos na sexta colocação. Depois vem Curitiba com 19 na sétima, Vitória o oitavo com 18, Bragantino e Botafogo tem 17 pontos ganhos, o Vasco também com 17 está na 12ª colocação, assim como o Grêmio na 13ª colocação. O 14º é o Cruzeiro, 16, o Corinthians é o 15º, 15 pontos, e o Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 15 pontos. O Santos torce contra o Internacional, daqui a pouquinho tem Internacional e Fluminense. Caso o Internacional empate, passará o Santos mais uma vez, o Santos voltará à zona de rebaixamento. A zona da degola neste momento tem Internacional 14 pontos, Remo com 11, o Mirassol é o vice-lanterna, tem 9, e a lanterninha é a Chapecoense com apenas 8 pontos ganhos, Cabelão. Muito bem, 18 horas e 26 minutinhos, meu caro Antônio Lupe. Essa demora do Rodrigo Santana, normal, o banho tá demorando um pouco mais, não é? Já está aqui já, a gente ok. já vai começar a entrevista coletiva com o técnico da Ponte Preta, o professor Rodrigo Santana. Quando os companheiros estiverem ok, a gente já começa. O Igão também está aqui da Ponte TV, tá ajustando a câmera. Beleza? Posso, Jefão?
Então vamos lá. Rodrigo, boa noite. É difícil vir fazer uma análise depois de um 3-0 aqui em São Bernardo, mas eu já queria abordar um assunto com você, passes errados, principalmente no primeiro tempo, né? Acho que hoje a Ponte passou daquela linha que permite de passes errados. É algo que preocupa para a sequência e tem que corrigir. Boa noite. Boa noite. A gente já vinha se queixando, né, desses erros técnicos, principalmente no último terço do campo, né? Hoje ficou mais visível ainda, acho que com o gramado molhado, com chuva, acho que dificultou. E a pressão do adversário, a gente sabe que, o São Bernardo, no meu ponto de vista, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, é um dos favoritos, né, a brigar por esse acesso. Uma grande equipe, está muito bem treinada, foi superior a gente, mas também não justifica tanto o passe errado, né? Acho que a gente errou demais, extrapolou até. Acabamos tomando um gol muito cedo e o São Bernardo foi inteligente, né, em saber marcar, baixar um pouco mais a linha. E a gente insistindo e acabou errando muito mais, né? Então fez com que a gente se precipitasse muito no último toque, fugisse um pouco das nossas características e da nossa estratégia e acabou não conseguindo ter um bom resultado aqui. Rodrigo, boa noite, prazer falar contigo novamente. 2 gols de jogadas de bolas aéreas, né, os 2 primeiros. Isso, na sua visão, passou um pouco pela questão de posicionamento, ou desatenção, ou mais eficiência do adversário mesmo? Como é que você avaliou esses 2 lances, principalmente, que originaram os 2 primeiros gols do São Bernardo? É uma dificuldade que a gente tem ali em atacar a bola, né? A gente está esperando muito a bola baixar, ao invés de atacar ela no pico mais alto, e facilita para o atacante mais rápido, né? Ele raspar essa bola, ele tomar a frente do zagueiro. É uma coisa que a gente vem cobrando, né, que isso é uma característica do jogador, né? Geralmente tem jogadores que atacam ela, que agridem a bola mais alta. Isso é uma coisa que eu venho trabalhando dentro da semana para fazer com que os zagueiros tomem essa iniciativa. Tomamos o gol cedo, acho que a gente criou volume de jogo, mas pecamos muito, inclusive em cruzamento. Quantos cruzamentos fizemos na mão do goleiro adversário? Acho que o segundo tempo a gente voltou melhor, encaixou, subiu a pressão, tivemos uma chance muito clara com o Tavares ali que poderia ser o empate, né, infelizmente desperdiçando, e no ataque seguinte foi um cruzamento por um dos jogadores mais baixos do adversário, né, que é o Pará, foi muito feliz, antecipou nosso zagueiro e acabou fazendo o gol numa situação que a gente vem pedindo tanto. Nosso cruzamento ele tem que cair na frente do gol, e muitas das vezes a gente desperdiçando na mão do goleiro. Mas faz parte aí do aprendizado, foi um jogo duro aí onde a gente vai ter que sofrer bastante com essa derrota aí, porque dói, né, méritos do adversário, fizeram por onde. Mas trabalhar dentro da semana, para dentro de casa a gente não cometer esses erros que a gente cometeu aqui. A gente falou já da parte técnica, né? Agora da parte mental, né? A Ponte vem de 2 vitórias, construindo aí uma reação dentro da Série B e agora vem uma derrota. Como é que fica o trabalho do Rodrigo para recuperar essa moçada, para que esse resultado não interfira, já pensando no próximo jogo, que é mais uma parada difícil contra o Sport no Moisés Lucarelli? Tentar já colocar a rapaziada no próximo jogo, fazer um jogo treino já para o G2, para o G3, né, estarem preparados. Hoje a gente perdeu o Murilo, o PH tomou o 3º cartão amarelo, a gente tem alguns jogadores pendurados, né, acho que a tabela foi favorável, né, conseguimos permanecer terminando a rodada fora da zona e ser forte para buscar esses pontos dentro de casa. Acho que diante do nosso torcedor tem que usar nossa força, continuar acreditando e entender que a gente não pode errar o quanto a gente errou hoje, principalmente quando pega uma equipe muito bem preparada quanto essa, e procurar ter um pouco mais de ambição para terminar a jogada. A gente está tendo muita disposição, muita energia para roubar a bola, só que está faltando essa energia para terminar a jogada. Quem vai fechar o segundo pau, quem vai caprichar nos cruzamentos, quem vai finalizar em gol. Acho que a gente está um pouco displicente. Então, quando a gente chegava ali no último terço do campo, parecia que a gente desligava, e a gente treinou 2 dias isso, né, o último terço do campo. Trabalhar, bater nessa tecla, passar confiança para os jogadores e procurar voltar a vencer dentro de casa. Até o próximo jogo, Rodrigo, uma semana cheia de trabalho. Você acha que para a próxima partida já vai ser possível, de repente, ter à disposição o Elvis e o David Braz, que estão em processo de transição para retornar? Sim, são 2 peças bastante importantes, ainda estão na transição, né? Estão trabalhando na parte física. Vamos ver como eles vão voltar essa semana com o trabalho com bola, né? Geralmente vão sentir um pouquinho, mas são jogadores que fazem bastante falta quando estão fora, né? Cada jogo perde uma peça diferente. O Braz é um cara que ataca muito bem essa bola na área defensiva, é um cara que fala muito, né? A gente viu ali o nosso setor defensivo muito quieto. Acho que a gente precisa de um pouco mais de comunicação vindo lá de trás, um cara mais experiente para passar confiança. A gente tem muito jogador jovem aqui.
que ainda não assumiram o protagonismo de um time com camisa, como a Ponte, então estão tendo essa primeira experiência agora. Então, tudo isso faz parte da leitura que a gente está tendo de vestiário e de elenco, né? Então, essas peças experientes, né? O próprio Elvis, que é um cara, um dos ídolos da história do clube, é um cara que vai estar aí para somar. A gente espera que eles voltem bem, para se estiverem bem, possivelmente a gente possa utilizá-los. Obrigado. Rodrigo Santana, técnico da Ponte Preta aqui no gramado do 1º de maio. Cabela. Muito bem, meu caro Antônio Lupe. Já emenda o seu destaque final, Lupe. A Ponte agora volta a jogar no próximo final de semana contra o Sport. Jogo no Moisés Lucarelli. A Ponte perdeu o Luiz Felipe, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E pelas palavras do Santana, o Murilo Cavalcante dificilmente vai ter condições de jogo. Então vai ter que quebrar a cabeça aí a semana para montar os substitutos e o melhor time para colocar contra o time pernambucano. Cabela, excelente noite para você, para o Carlão, para o Chaibe, para todos que fizeram essa jornada e principalmente para o ouvinte da CBN Campinas. Grande abraço para você, meu caro Antônio Lupe. Carlão de Freitas, seu destaque final em cima do que falou o técnico Rodrigo Santana. Demonstrou calma, demonstrou equilíbrio, mas gostei porque ele conseguiu apontar os erros, né? Detectar erros que eles precisam ser corrigidos o mais rápido possível para a Ponte se recuperar dentro da Série B. Me chamou a atenção, na qual concordo também com ele, sobre ter tomado o gol do Pará. Nada contra o Pará, muito pelo contrário, foi eleito por nós o melhor homem em campo, mas é um achotinho, né? Foi no meio de dois gigantes, do Lucas e do Márcio Silva, e nós elogiávamos o sistema defensivo da Ponte, mesmo não cumprindo ainda um bom papel na Série B, mas era um setor que já demonstrava uma certa consistência, mesmo com o David Braz, mas hoje cometeu erros aí terríveis, erros que culminaram com o resultado elástico, a vitória do São Bernardo por 3-0 com facilidade. Então é a responsabilidade do Rodrigo nesta semana, corrigir os erros defensivos, tentar consertar ou qualificar ainda mais esse meio campo, principalmente corrigir os erros de passes para que o ataque tenha efetividade, porque não adianta a gente cobrar o Diego, o Potker, né, o próprio Brian quando atua ali no setor ofensivo. Se eles não tiverem uma retaguarda do meio campo, uma criação mais efetiva, eles vão passar fome. Então o Rodrigo tem essa responsabilidade de recalcular a rota do sistema defensivo, dar uma qualidade nesse meio campo para que o ataque tenha aí um pouco mais de positividade, porque com essa criação da Ponte, eles vão passar fome. É duro jogar com os dois volantes da Ponte, as ações ofensivas elas ficam comprometidas em virtude do excesso dos erros de passes, né? E o passe é primordial. Me chamou a atenção hoje no jogo, Cabelo, você falou assim, o cara conseguiu errar passe de 2 metros, e errou mesmo, e é inadmissível, né? Um jogador profissional errar passe de 2 metros, isso é fundamental, isso é o beabá do futebol. Então, missão do Rodrigo, corrigir estas questões técnicas, né? E claro, ajustar aí e corrigir os erros defensivos que hoje foram primordiais para a vitória do São Bernardo. Um grande abraço para você, Carlão. Boa semana. Valeu, Cabela. Boa semana. Um abraço. Meu caro Fábio Chaibe, o seu destaque final aí no estúdio da CBN, Fabião. O destaque tem bola rolando pela Série A do Brasileirão. 3 minutos de jogo lá em Chapecó. Chapecoense Bragantino 0-0. 5 minutos no Beira-Rio, Internacional e Fluminense. Lembrando que às 8h30 tem Mirassol e Corinthians. Você acompanha aqui na CBN essa partida lá no Maião, no interior paulista. Um grande abraço para você, Cabela. Bom retorno para vocês aí, um grande abraço, valeu! Valeu, Fabião, boa semana para você, pro Bolacha aí na técnica central, aí no CBN, no estúdio da CBN aqui, o Naldo Araújo na técnica externa aqui em São Bernardo do Campo, Delberdô, 3-0 para cima da Macaca nesta 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sequência, você vai saber tudo o que aconteceu entre São Paulo e Bahia, deu empate, lá no finalzinho o Chaibe falou, no último suspiro o Bahia empatou o jogo, o Leonardo Dai tá mandando recado no sonzão da CBN Campinas e na sequência tem Mirassol e Corinthians, tudo isso pra você na noite de domingão, com muito futebol aqui na Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo! Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Leonardo Dai. São Paulo, Bahia. Bom ou não. Então assim, para ter o Roger Machado, não quero o Roger Machado.
Para ter o diretor que escolhe Roger Machado, não quero o diretor que escolhe Roger Machado. Porque meio que ele fez parte disso tudo aí que virou a diretoria de São Paulo.